Rosoteca. CD 1. Cuidado com as empresas que exigem roupas novas. Henri David Thoreau, Walden, 1854. 1. O sinal não tinha nem mesmo, oficialmente, se tornado verde no cruzamento da Rua 17 com a Broadway, e um exército de táxis arrogantes rugiu passando pelo minúsculo calhambeque que eu tentava navegar pelas ruas da cidade. Embreagem, mudança, do ponto morto para a primeira, ou da primeira para a segunda? Soltar a embreagem, eu repetia mentalmente, vezes e vezes seguidas, o mantra que oferecia pouco conforto, e até mesmo menos orientação no meio do tráfego estridente do meio-dia. O carrinho deu solavancos furiosos, 2 vezes, antes de cambalear à frente no cruzamento. Meu coração dava cambalhotas no peito. Sem aviso, o cambaleio se estabilizou e comecei a ganhar velocidade. Muita velocidade. Olhei de relance para baixo só para confirmar, visualmente, que estava apenas na segunda, mas a traseira de um táxi se assomou tão imensa no para-brisa que não me restou outra alternativa a não ser pisar fundo no freio, com tanta força que o meu salto quebrou. Merda! Mais um par de sapatos de $700, sacrificado à minha completa e definitiva falta de elegância sob pressão. Esse foi o meu 3º acidente desse tipo no mês. Foi quase um alívio quando o carro morreu. Obviamente me esqueci de pisar na embreagem quando tentava frear para salvar a minha vida. Tive alguns segundos pacíficos, se não pensarmos nas buzinadas iradas e nas diversas formas da palavra porra sendo berradas para mim de todas as direções, para tirar meus sapatos Manolo Blahnik e jogá-los no assento do carona. Não havia onde enxugar as mãos suadas, exceto a calça de camurça Gucci, que abraçava com tal força minhas coxas e quadris, que começaram a pinicar assim que fechei o último botão. Meus dedos deixaram riscas úmidas na camurça maleável que envolvia o alto das minhas, agora entorpecidas, coxas. Tentar dirigir esse conversível de $84 mil de câmbio manual pelas ruas atravancadas do centro na hora do almoço exigia, com urgência, que eu fumasse um cigarro. «Ei, dona, anda, porra!» gritou um motorista moreno, cujo cabelo do peito ameaçava cobrir a camiseta Mamãe Sou Forte que ele usava. «Tá pensando o quê? Que isto é a porra de uma autoescola? Sai da frente, porra!» Levantei uma mão trêmula para lhe mostrar o dedo, e depois me ative ao que havia me proposto, fazer a nicotina correr por minhas veias o mais rapidamente possível. Minhas mãos ficaram de novo molhadas de suor, o que ficou evidenciado pelos fósforos que teimavam em escorregar para o chão. O sinal ficou verde assim que consegui encostar o fogo na ponta do cigarro, e fui obrigado a deixá-lo pendendo entre os lábios, enquanto negociava a complexidade de embreagem, mudança, ponto morto para a primeira ou primeira para a segunda, soltar a embreagem, a fumaça ondulando para dentro e para fora da minha boca a cada respiração. Foram mais 3 quadras, até o carro se mover suave o bastante para que eu pegasse o cigarro, mas era tarde demais. A cinza acumulada tinha encontrado seu caminho diretamente para a mancha de suor em minha calça. Extraordinário. Mas antes que eu tivesse tempo de considerar que, incluindo o par de manolos, eu havia arruinado $3.100 de mercadorias em 3 minutos, meu celular ganhou alto. E como se a própria essência da vida não valesse grande coisa nesse momento particular, o identificador de chamadas confirmou o que eu mais temia. Era ela. Miranda Priestley, minha chefe. Andrea! Andrea! Pode me ouvir, Andrea? Trinou ela no momento em que eu abria o meu Motorola, uma proeza nada desprezível, já que meus pés, descalços, e mãos estavam pelejando com várias obrigações. Apoiei o telefone entre a orelha e o ombro e joguei o cigarro pela janela, não atingindo o mensageiro de bicicleta por um triz. Ele gritou uns vai se foder nada originais antes de seguir em zigue-zague. Sim, Miranda. Oi, posso escutá-la perfeitamente. Andrea, onde está o meu carro? Já o deixou na garagem? Graças a Deus o sinal à minha frente ficou vermelho e parecia que seria dos demorados. O carro deu um solavanco e parou sem bater em nada nem ninguém, e eu suspirei aliviada. Estou no carro neste exato instante, Miranda, e devo chegar à garagem em alguns minutos.
Imaginei que ela estava preocupada com que tudo estivesse correndo bem, de modo que a tranquilizei, dizendo que não havia problemas e que nós dois deveríamos chegar logo e em perfeito estado. Não importa, disse ela bruscamente, interrompendo-me no meio da frase. Preciso que você pegue Madeleine e a deixe no apartamento antes de voltar ao escritório. Clique. O telefone ficou mudo. Olhei para ele durante alguns instantes, antes de me dar conta de que ela tinha desligado, porque já havia fornecido todos os detalhes que eu poderia esperar receber. Madeleine. Quem raios era Madeleine? Onde ela estava nesse momento? Sabia que eu iria pegá-la? Por que ela estava voltando ao apartamento de Miranda? E por quê? Pelo amor de Deus! Considerando-se que Miranda tinha motorista, governanta e babá em horário integral, tinha de ser eu a fazer isso. Lembrando-me de que, em Nova York, era ilegal falar em celular enquanto se dirigia, e pensando que a última coisa de que eu precisava nesse momento era ser parada pela polícia, estacionei na faixa de ônibus e liguei o sinal do pisca-alerta. Inspirar, expirar, treinei, lembrando até mesmo de puxar o freio de mão antes de tirar o pé do freio. Havia anos eu não dirigia um carro de câmbio manual. Há 5 anos, na verdade, desde que um namorado ofereceu seu carro para algumas aulas em que fui, decididamente, reprovada. Mas parece que Miranda não levou isso em consideração quando me chamou à sua sala 1h30 antes. Andrea, é preciso pegar meu carro e levá-lo à garagem. Trate disso imediatamente, já que precisaremos dele para ir a Hamptons hoje à noite. Isso é tudo. Fiquei ali, presa no tapete em frente à sua mesa imponente, mas ela já havia eliminado completamente a minha presença. Ou foi o que achei. Isso é tudo, Andrea. Providencie agora mesmo, acrescentou ela, ainda sem erguer os olhos. Ah, claro, Miranda. Pensei enquanto me afastava, tentando imaginar o primeiro passo na tarefa que, certamente, apresentaria 1 milhão de ciladas pelo caminho. O primeiro era descobrir onde o carro estava. O mais provável é que estivesse sendo consertado na concessionária, mas poderia, é claro, estar em uma de 1 milhão de oficinas em qualquer um dos 5 distritos de Nova York. Ou quem sabe, ela o tinha emprestado a uma amiga, e agora ocupava uma vaga cara em uma garagem de serviços completos na Park Avenue. É claro, havia sempre a chance de ela estar se referindo a um carro novo, marca desconhecida, que tinha comprado recentemente e que ainda não tinha sido entregue em casa pela concessionária. Desconhecida. Eu tinha muito trabalho a fazer. Comecei ligando para a babá de Miranda, mas caiu na caixa postal de seu celular. A governanta foi a segunda da lista, e pela primeira vez, de grande ajuda, conseguiu me dizer que o carro não era a zero, e sim um carro esporte conversível, na cor verde de carro de corrida britânico, e que geralmente ficava estacionado em uma garagem na quadra de Miranda, mas ela não fazia ideia da marca ou de onde estaria. A próxima da lista era a assistente do marido de Miranda, que me informou que, até onde ela sabia, o casal possuía um Lincoln Navigator preto último modelo e um Porsche verde pequeno. Ótimo! Tive a primeira pista. Um telefonema rápido à concessionária Porsche na 11ª Avenida revelou que sim, tinham acabado de retocar a tinta e instalar o novo som em um Carrera 4 cabriolé verde para uma senhora Miranda Priestley. Parada ganha. Chamei uma limusine para me levar à concessionária, onde entreguei um bilhete, em que forjei a assinatura de Miranda, instruindo-os a me liberarem o carro. Ninguém pareceu se preocupar a mínima em saber se eu tinha alguma relação com essa mulher, ou que um estranho tivesse entrado ali e pedido o porte de outra pessoa. Jogaram-me as chaves e só riram quando pedi que o manobrassem para fora, porque eu não estava segura de dar marcha ré em um carro com câmbio manual. Levei meia hora para percorrer 10 quadras, e ainda não sabia onde ou como virar, de modo que segui em frente, em direção ao estacionamento na quadra de Miranda que a sua empregada tinha descrito. As chances de conseguir chegar à rua 76 com a Quinta, sem me machucar gravemente, ou o carro, ou um ciclista, ou um pedestre, ou outro veículo, eram inexistentes, e essa nova chamada não contribuiu em nada para acalmar meus nervos. Mais uma vez fiz a série de ligações, mas agora a babá de Miranda atendeu no segundo toque. Cara, oi, sou eu. Oi, o que houve? Está na rua? Tem muito barulho. Sim, pode-se dizer que sim.
Tive de pegar o Porsche de Miranda na concessionária, só que não sei dirigir carro com câmbio manual. E agora, ela ligou e quer que eu pegue alguém chamado Madeleine e a leve para o apartamento. Quem diabos é Madeleine e onde pode estar? Cara riu durante o que me pareceu 10 minutos antes de responder. Madeleine é uma cadela bulldog francesa e está no veterinário. Foi esterilizada. Eu deveria buscá-la, mas Miranda acabou de ligar e me mandar pegar as gêmeas mais cedo na escola, para que todos possam ir a Hamptons. Tá brincando? Tenho de pegar uma maldita cadela com este Porsche, sem bater? Isso nunca vai acontecer. Ela está no East Side Animal Hospital, na rua 52, entre a primeira e a segunda. Desculpe, Andy, mas tenho que buscar as meninas agora, mas ligue se houver algo que eu possa fazer. Manobrar a besta verde, cidade acima, consumiu minha última reserva de concentração, e quando cheguei à segunda avenida, a tensão me deixou descompensada. Não é possível que aconteça algo pior do que isso. Pensei quando outro táxi ficou a meio milímetro do para-choque traseiro. Uma moça em qualquer parte do carro me faria perder o emprego, o que era óbvio, mas também podia custar a minha vida. Como não havia, evidentemente, lugar para estacionar, permitido ou não, no meio do dia, liguei para a clínica veterinária e pedi que trouxessem Madeleine. Uma mulher prestativa surgiu alguns minutos depois. Justo a tempo de eu atender a outra chamada de Miranda, essa perguntando por que eu ainda não tinha chegado ao escritório, com uma cadelinha choramingando, fungando. A mulher me mostrou a barriga costurada de Madeleine e disse para eu dirigir com muito cuidado, porque a cadela estava sentindo um certo desconforto. Está bem, senhora. Vou dirigir com muito cuidado, exclusivamente para salvar o meu emprego e, possivelmente, a minha vida. Se a cadela se beneficiar com isso, será apenas um bônus. Com Madeleine enroscada no banco do carona, acendi outro cigarro e esfreguei meus pés descalços e gelados, de modo que os dedos pudessem voltar a segurar a embreagem e o freio. Embreagem, mudança, soltar a embreagem, eu cantava, tentando ignorar os gemidos lamentáveis da cadela toda vez que eu acelerava. Ela alternava entre chorar, gemer e bufar. Quando chegamos ao edifício de Miranda, a cadelinha estava quase histérica. Tentei acalmá-la, mas ela percebeu minha falta de sinceridade. E além disso, eu não tinha mãos livres com que dar-lhe tapinhas carinhosos ou aninhá-la. Então foram para isso os 4 anos diagramando e desconstruindo livros, peças, contos e poemas. A chance de confortar uma bulldog pequena, branca, semelhante a um morcego, enquanto tentava não destruir o carro realmente muito caro de outra pessoa. Doce vida, exatamente como sempre sonhei. Consegui me livrar do carro na garagem e da cadela com o porteiro de Miranda, sem mais acidentes, mas as minhas mãos ainda estavam tremendo quando entrei na limusine que tinha me acompanhado por toda a cidade. O motorista olhou para mim com simpatia e fez um comentário solidário sobre a dificuldade da alavanca de câmbio, mas eu não estava afim de muita conversa. De volta ao edifício Elias Clark, eu disse com um longo suspiro, e o motorista deu a volta na quadra e seguiu em direção a Park Avenue. Como eu fazia esse caminho todo dia, às vezes 2 vezes por dia, sabia que tinha exatamente 8 minutos para respirar, me recompor e imaginar uma maneira de disfarçar as manchas de cinza e suor que tinham se tornado permanentes na camurça Gucci. Os sapatos? Bem, esses não tinham mais jeito, pelo menos até poderem ser consertados pelo batalhão de sapateiros da Runway, que existiam para essas emergências. O trajeto foi concluído em 6 minutos e meio, e não tive outra escolha senão mancar, como uma girafa desequilibrada, sobre um sapato sem salto e outro com salto de 10 centímetros. Uma passada rápida no closet resultou num par novinho de botas Jimmy Choo até os joelhos, perfeitas para a saia de couro de que me apossei, jogando a calça de camurça na pilha Couture Cleaning, onde os preços básicos da lavagem a seco começavam em $75 por item. Agora só faltava passar rapidamente no closet de beleza, onde uma das editoras deu uma olhada na minha maquiagem riscada de suor e pegou um baú cheio de corretivos. Nada mal, pensei, olhando-me em um dos onipresentes espelhos de corpo inteiro. Talvez nem se percebesse que minutos antes eu estava prestes a me matar e a todo mundo à minha volta.
Fui para a área dos assistentes, fora da sala de Miranda, e sentei-me tranquilamente em meu lugar, esperando com ansiedade alguns minutos livres antes de ela retornar do almoço. Andrea! Chamou de sua sala mobiliada de maneira austera, deliberadamente fria. Onde estão o carro e a cadelinha? Pulei da minha cadeira e corri o mais que pude sobre o carpete felpudo, usando um salto de 12 centímetros, e fiquei diante de sua mesa. Deixei o carro com o manobrista e Madeleine com o porteiro, Miranda, respondi, orgulhosa por ter concluído as duas tarefas sem acabar com o carro, o cachorro ou comigo mesma. E por que fez isso? Rosnou, erguendo os olhos de seu exemplar de Women's Wear Daily pela primeira vez desde que entrei. Pedi especificamente que trouxesse os dois ao escritório, já que as meninas chegarão daqui a pouco e temos de sair. Oh, bem, na verdade, achei que tinha dito que os queria em... Chega! Os detalhes de sua incompetência não me interessam. Vá buscar o carro e a cadelinha. Traga-os para cá. Espero estarmos todos prontos para sair dentro de 15 minutos. Entendido? 15 minutos? Essa mulher estava pirando. Levaria 1 ou 2 minutos para descer, entrar na limusine, mais 6 ou 8 para chegar ao apartamento, e então, cerca de 3 horas para encontrar a cadelinha no apartamento de 18 cômodos, retirar o maldito carro de câmbio manual de sua vaga e conseguir percorrer 20 quadras até o escritório. É claro, Miranda, 15 minutos. Recomecei a tremer no momento em que disparei de sua sala, perguntando-me se meu coração não poderia simplesmente parar na idade madura de 23 anos. O primeiro cigarro que acendi aterrissou diretamente no alto da minha nova Jimmy, onde, em vez de cair no cimento, fumegou o tempo suficiente para fazer um pequeno e definido furo. Ótimo, murmurei, simplesmente do cacete. Mais pontos, arredondando meu total em 4.000 para a mercadoria arruinada hoje. Um novo recorde pessoal. Talvez ela morra antes que eu volte, pensei, decidindo que estava na hora de olhar o lado bom. Talvez, só talvez, ela sucumbisse a alguma doença rara e todos seríamos libertados de seu manancial de tormento. Saboreei uma última tragada antes de apagar o cigarro e disse a mim mesma para ser racional. Você não quer que ela morra, pensei, espreguiçando-me no assento de trás. Porque se ela morre, você perde toda a esperança de matá-la você mesma. E isso seria uma pena. CD 2. Eu não sabia nada quando fui à minha entrevista e entrei nos infames elevadores do Elias Clark, aqueles transportadores de todas as coisas en vogue. Eu não fazia ideia de que os colunistas de fofocas, mais bem relacionados da cidade, socialites e executivos da mídia, eram obcecados pelas usuárias perfeitamente maquiadas, bem produzidas desses elevadores suaves e silenciosos. Eu nunca tinha visto mulheres com um cabelo louro tão brilhante. Não sabia que esses reflexos custavam $6.000 anuais para serem mantidos. Nem que outros, que estavam mais por dentro, eram capazes de identificar os coloristas depois de uma olhadela rápida no produto final. Nunca tinha visto homens tão bonitos. Eram perfeitamente sarados. Não musculosos demais porque isso não é sexy, e exibiam sua incessante dedicação à ginástica em elegantes golas rolês e calças de couro justas. Bolsas e sapatos que eu nunca tinha visto em pessoas de verdade gritavam Prada, Armani, Versace. Eu soubera por uma amiga de uma amiga, uma assistente de redação da revista Chic, que volta e meia os acessórios se encontravam com seus fabricantes nesses mesmos elevadores. Uma reunião comovente, em que Miuccia Prada, Giorgio Armani ou Donatella Versace podiam, mais uma vez, admirar seus escarpins da coleção Verão 2002 ou sua bolsinha toalete da coleção Primavera em pessoa. Eu sabia que as coisas estavam mudando para mim, só não tinha certeza se para melhor. Até então, eu tinha passado os últimos 23 anos personificando os Estados Unidos do interior. Toda a minha existência era um clichê perfeito. Crescer em Avon, Connecticut, tinha significado esporte no ginásio, reuniões de grupos da juventude, festinhas com bebidas em belos ranchos no subúrbio, quando os pais estavam fora. Usávamos calças de moletom na escola, jeans no sábado à noite e babados em profusão nas festas. E a faculdade? Bem, esse era um mundo de sofisticação depois do 2º grau.
Brown fornecia atividades intermináveis, aulas e grupos para todo tipo de artista, desajustado e nerd de computador. Qualquer interesse intelectual ou criativo que eu quisesse desenvolver, independentemente do quanto esotérico ou impopular fosse, tinha um espaço na Brown. A alta moda talvez fosse a única exceção para esse fato amplamente propagado. 4 anos por Providence usando casaco de pele de carneiro e botas resistentes, estudando os impressionistas franceses e escrevendo artigos prolixos não me prepararam, de nenhum modo concebível, para o meu primeiro emprego depois de formada. Consegui adiá-lo pelo máximo de tempo possível. Durante 3 meses depois da graduação, juntei cada centavo que consegui e parti em uma viagem solo. Percorri a Europa de trem durante 1 mês, passando muito mais tempo nas praias do que nos museus, e não me preocupei muito em manter contato com ninguém em casa, exceto Alex, o meu namorado há 3 anos. Ele sabia que depois de 5 semanas, mais ou menos, eu começaria a me sentir só, e como seu treinamento para o professor dos Estados Unidos tinha terminado, e ele teria o resto do verão até começar em setembro, apareceu de surpresa em Amsterdã. Eu tinha, então, percorrido a maior parte da Europa, e ele havia viajado no verão anterior, de modo que, depois de uma tarde não tão sóbria em um dos cafés, juntamos nossos cheques de viagem e compramos 2 passagens de ida a Bangkok. Fizemos juntos grande parte do sudeste da Ásia, raramente gastando mais de $10 por dia, e conversando obsessivamente sobre os nossos futuros. Ele estava excitado por começar a ensinar inglês em uma das escolas desprivilegiadas da cidade, dominado totalmente pela ideia de formar mentes jovens e orientar os mais pobres e mais negligenciados, de uma maneira que somente Alex poderia estar. Minhas metas não eram tão elevadas. Eu tinha a intenção de encontrar trabalho em uma editora de revistas. Apesar de saber que era altamente improvável eu, uma recém-formada, ser contratada pela The New Yorker, estava decidida a começar a escrever para a revista antes da minha 5ª reunião anual de ex-alunos. Era tudo o que eu queria, o único lugar onde eu desejava realmente trabalhar. A primeira vez que ali foi depois de ter ouvido meus pais discutindo um artigo e minha mãe dizer: "Foi tão bem escrito, não se lê mais coisas assim." E meu pai tinha concordado. Sem dúvida, é a única coisa inteligente que se escreve hoje em dia. Adorei. Adorei as resenhas elegantes e as charges espirituosas, e a sensação de ser admitida em um clube exclusivo de leitores especiais. Tinha lido todos os números nos últimos 7 anos, e conhecia cada seção, cada editor e cada escritor. Alex e eu conversamos sobre como estávamos começando um novo estágio em nossas vidas, como tínhamos sorte em fazer isso juntos. Mas não tínhamos nenhuma pressa em voltar, sentindo, de alguma maneira, que esse talvez fosse o último período calmo antes da loucura. Estendemos, de maneira idiota, nossos vistos em Delhi, para que pudéssemos ter algumas semanas extras viajando pela região rural da Índia. Bem, nada acaba com um romance mais rapidamente do que uma disenteria amebiana. Fiquei 1 semana em um albergue indiano imundo, implorando a Alex que não me abandonasse à morte naquele lugar infernal. 4 dias depois, aterrissamos em Newark e minha preocupada mãe me enfiou no banco de trás do carro e cacarejou durante todo o caminho para casa. De certa maneira, foi a realização do sonho de uma mãe judia, uma razão real para ir de um médico a outro, certificando-se completamente de que todos os miseráveis parasitas tinham abandonado a sua filhinha. Precisei de 4 semanas para voltar a me sentir humana, e mais 2 até começar a sentir que viver na casa dos pais era insuportável. Mamãe e papai eram ótimos, mas ouvi-los perguntar aonde eu ia cada vez que eu saía, ou onde tinha estado sempre que retornava, me envelhecia rapidamente. Liguei para Lily e perguntei se podia passar a noite no sofá do seu minúsculo conjugado no Harlem. Por ter um coração tão generoso, ela concordou. Acordei no minúsculo conjugado no Harlem, ensopada de suor. Minha testa latejava, meu estômago se revirava, cada nervo vibrava de uma maneira nada sexy. Ah, voltou, pensei, aterrorizada. Os parasitas tinham retornado ao meu corpo e eu estava fadada a sofrer eternamente. E se fosse pior? Se eu tivesse contraído uma forma rara de dengue, malária, até mesmo ebola?
Fiquei deitada em silêncio, tentando enfrentar minha morte iminente, quando lembranças da noite anterior me vieram à memória. Um bar enfumaçado em algum lugar do East Village, alguma coisa chamada música Jazz Fusion, uma bebida rosa forte em um copo para martini. Oh, náusea! Oh, façam isso parar! Amigos passando para me dar as boas-vindas. Um brinde, um gole, outro brinde. Oh, graças a Deus! Não era um tipo raro de febre hemorrágica, era apenas ressaca. Nunca me ocorreu que eu não pudesse suportar a bebida depois de perder 10 quilos com a disenteria. Afinal, 1,78 m e 58 quilos não era um bom agouro para uma noitada fora, embora fosse para um emprego em revista de moda. Corajosamente, me arranquei do sofá estropiado em que dormira durante essa semana e concentrei toda a minha energia em não ficar doente. A adaptação aos Estados Unidos, a comida, as maneiras, as chuveiradas gloriosas, não tinha sido excessivamente extenuante, mas a coisa de ser hóspede estava se tornando banal rapidamente. Calculei que, trocando o que tinha sobrado de bates e rúpias, me restava cerca de 1 semana e meia até ficar sem um tostão. E a única maneira de conseguir dinheiro com os meus pais era voltando para casa e para seu círculo vicioso de segundas opiniões. Esse pensamento sensato foi a única coisa que me impulsionou para fora da cama, em um dia profético de novembro, para onde eu era esperada, em 1 hora, para a minha primeira entrevista de emprego. Tinha passado a última semana estacionada no sofá de Lily, ainda fraca e exausta, até ela, finalmente, gritar para eu ir embora, pelo menos por algumas horas por dia. Sem saber o que fazer comigo mesma, comprei um metrocard e andei de metrô, distribuindo, apaticamente, meu currículo resumido. Deixei-o com guardas da segurança de todas as grandes revistas, com uma carta desanimada, explicando que queria ser assistente do departamento editorial e ganhar um pouco de experiência em redação. Estava fraca demais e cansada demais para me preocupar se alguém realmente as leria, e a última coisa que estava esperando era uma entrevista. Mas o telefone de Lily tinha tocado exatamente no dia anterior, e, surpreendentemente, alguém dos recursos humanos no Elias Clark queria bater um papo comigo. Eu não sabia se seria uma entrevista oficial, mas de qualquer jeito, um papo soou mais aceitável. Engoli um analgésico com um antiácido e consegui juntar uma jaqueta com uma calça que não combinavam e de modo algum formavam um conjunto, mas pelo menos se acomodaram sobre minha figura esquálida. Uma camisa social, um rabo de cavalo não muito alto e um par de sapatos baixos, ligeiramente gastos, completaram o meu visual. Não era o máximo. De fato, beirava a feiura suprema, mas teria de ser o bastante. Não vão me contratar ou rejeitar com base somente na aparência, me lembro de ter pensado. Sem dúvida, não estava muito lúcida. Apareci para a entrevista, às 11 horas, e não entrei em pânico até me defrontar com a fila de pernas compridas, tipo Twig, esperando os elevadores. Seus lábios não paravam de se mexer, e a tagarelice era pontuada somente pelo som dos saltos finos batendo no chão. Tagarelice, pensei. Perfeito. Os elevadores. Inspira, expira. Lembrei. Não vai vomitar. Não vai vomitar. Está aqui só para conversar sobre ser assistente do departamento editorial. E depois, direto de volta ao sofá. Você não vai vomitar. Mas sim, adoraria trabalhar na Reaction. Sim, é claro, acho que The Buzz seria conveniente. Como? Para eu escolher? Bem, precisarei de uma noite para decidir entre lá e Maison Vaux. Maravilhoso. Instantes depois, eu exibia um crachá de visitante inadequado em meu pseudo-conjunto inadequado. Não há tempo, descobri que os visitantes bem informados simplesmente prendiam esses crachás nas bolsas, ou ainda melhor, livravam-se deles imediatamente. Somente os fracassados mais provincianos realmente os usavam. E indo para os elevadores. Então, entrei. Para cima, sem parar, movendo-se velozmente no espaço e no tempo, e infinito sex appeal a caminho do recursos humanos. Eu me permiti relaxar por 1 ou 2 segundos durante essa viagem veloz e silenciosa.
Perfumes fortes e doces, misturados com o cheiro de couro novo, transformavam esses elevadores, de meramente funcionais, em quase eróticos. Subimos, passando rápido entre andares, parando para deixar as beldades na Chic, Mantra, The Buzz e Coquette. As portas abriam silenciosamente, reverentemente, para áreas impecavelmente brancas de recepção. Móveis chiques, de linhas simples, limpas, desafiavam as pessoas a se sentarem, prontos para gritarem em agonia se alguém, horror, se derramasse. Os nomes das revistas eram em negrito e identificáveis, em tipologias cheias de estilo ao longo das paredes que flanqueavam a sala de espera. Portas de vidro espesso e opaco protegiam os títulos. São nomes que o americano médio reconhece, mas que nunca se imagina andando para lá e para cá sob o mesmo teto. Embora eu confesse que nunca tinha tido um emprego mais impressionante do que servir frozen iogurte, havia escutado o suficiente das histórias contadas por meus amigos, profissionais novinhos em folha, para saber que a vida numa empresa simplesmente não era assim. Não chegava nem perto. Não havia as enjoativas luzes fluorescentes, o carpete nunca mostra sujeira, onde secretárias mal vestidas deveriam estar comodamente instaladas, presidiam moças refinadas, com maçãs do rosto proeminentes e roupas profissionais elegantes. Almoxarifado não existia. Necessidades básicas como arquivos em pastas, latas de lixo e livros não estavam presentes. Observei como 6 andares desapareceram em redemoinhos de perfeição branca antes de eu sentir o veneno no ar e escutar a voz. Ela é uma vaca. Não aguento mais. Quem aguenta? Quero dizer, realmente, quem aguenta? Sibilou uma garota de 20 e poucos anos, em uma saia de pele de cobra e uma camiseta justa bem mini, parecendo mais adequada para uma noitada numa boate do que para um dia no escritório. Eu sei. O que acha que tive de suportar nos últimos 6 meses? Uma vaca. E de péssimo gosto também, concordou sua amiga com uma sacudidela enfática de seu adorável cabelo curtinho. Misericordiosamente, cheguei ao meu andar e o elevador abriu. Interessante, pensei. Se comparasse esse ambiente de trabalho em potencial com um dia comum na vida de uma garota do grupinho do colégio, até que parecia ser melhor. Estimulante? Bem, talvez não. Delicado, doce, instrutivo? Não exatamente. O tipo de lugar que faz com que você queira sorrir e fazer um bom trabalho? Não, ok? Não. Mas se está procurando elegância rápida, magra, sofisticada, incrivelmente atualizada e arrebatadora de corações, Elias Clark é a Meca. As joias magníficas e a impecável maquiagem da recepcionista dos recursos humanos nada fizeram para diminuir minha tirânica sensação de inadequação. Ela disse para eu me sentar e ficar à vontade para dar uma olhada em algumas das nossas publicações. Em vez disso, tentei, freneticamente, decorar os nomes de todos os diretores das revistas da empresa, como se fossem me interrogar sobre eles. Eu já conhecia Stephen Alexander, é claro, da revista Reaction, e não foi muito difícil me lembrar de Turner Michel, da The Buzz. De qualquer jeito, essas eram, realmente, as únicas coisas interessantes que publicavam, achei. Eu me sairia bem. Uma mulher baixa, esbelta, apresentou-se como Sharon. Então, querida, você está querendo entrar para as revistas, não está? Perguntou enquanto me conduzia, passando por uma fila de modelos de pernas compridas, todas parecidas, até a sua austera e fria sala. É algo difícil, quando se está saindo da faculdade, entende? Muita, mas muita competição lá fora para muito poucos empregos. E os poucos disponíveis, bem, não são exatamente bem pagos, se você entende o que quero dizer. Baixei os olhos para o meu traje barato, que não combinava, e para os sapatos inadequados, e me perguntei por que tinha chegado a me dar a esse trabalho. Pensando profundamente em como me arrastaria de volta àquele sofá-cama, com biscoitos suficientes e cigarros para 2 semanas, mal percebi quando ela sussurrou. Mas há uma oportunidade incrível neste momento, e vai ser para já. Minha antena se ligou enquanto eu tentava obrigá-la a se comunicar olho a olho comigo. Oportunidade? Para já? Minha mente estava correndo. Ela queria me ajudar? Gostava de mim? Por quê?
Eu ainda nem tinha aberto a boca. Como ela poderia gostar de mim? E por que ela começava a se parecer com um vendedor de carros? Querida, pode me dizer o nome da diretora da Runaway? Perguntou, olhando diretamente para mim desde que eu me sentara. Um branco total e completo. Não me lembrava de nada. Não acreditei que ela estivesse me interrogando. Nunca tinha lido Runaway na minha vida. Ela não podia estar me perguntando justo sobre essa. Ninguém dava importância ao Runaway. Era uma revista de moda, pelo amor de Deus, que eu nem tinha certeza se continha alguma coisa escrita. Apenas um monte de modelos de aparência raquítica e anúncios luxuosos. Gaguejei por um momento, enquanto diferentes nomes de diretores que havia pouco eu forçava o meu cérebro a lembrar, giravam dentro da minha cabeça, dançando em pares trocados. Em alguma parte nos recessos profundos da minha mente, eu tinha certeza de que sabia o seu nome. Afinal, quem não sabia? Mas o nome não tomou forma em meu cérebro confuso. Bem, parece que não me lembro do nome dela agora, mas sei quem é claro, eu sei, todo mundo sabe quem ela é. Eu simplesmente, acho que... não me lembro neste exato momento. Ela me olhou de perto. Seus grandes olhos castanhos finalmente se fixaram em meu rosto, que agora transpirava. Miranda Priestley. Ela quase cochichou, com um misto de reverência e medo. O nome dela é Miranda Priestley. Seguiu-se um silêncio. Durante o que me pareceu 1 minuto inteiro, nenhuma de nós disse uma palavra. Mas então, Sharon deve ter decidido fazer vista grossa para meu crucial passo em falso. Na época, eu não sabia que ela estava desesperada para contratar outra assistente para Miranda. Eu não podia saber que ela estava desesperada para fazer essa mulher parar de chamá-la dia e noite, interrogando-a sobre candidatas em potencial. Desesperada para encontrar alguém, qualquer um, que Miranda não rejeitasse. E se eu, embora fosse improvável, tivesse nem que fosse uma chance mínima de ser contratada, e assim, aliviá-la, a solicitude seria reconhecida. Sharon sorriu e disse que eu ia me reunir com as 2 assistentes de Miranda. 2 assistentes? Ah, sim, confirmou ela com um olhar exasperado. É claro que Miranda precisava de 2 assistentes. Sua assistente sênior atual, Ellison, fora promovida a editora de beleza da Runaway, e Emily, assistente júnior, iria substituí-la. Isso deixava o cargo de assistente júnior vago. Andréa, sei que acaba de se formar e provavelmente não está familiarizada com o funcionamento interno do mundo das revistas. Interrompeu-se dramaticamente, buscando as palavras certas. Mas acho que é meu dever, minha obrigação, dizer-lhe como essa oportunidade é realmente única. Miranda Priestley. Fez nova pausa, tão dramática quanto a primeira, como se mentalmente fizesse uma reverência. Miranda Priestley é a mulher mais influente na indústria da moda e, sem dúvida, uma das diretoras de revista mais importantes do mundo. Do mundo! A chance de trabalhar para ela, de observá-la editar e se reunir com escritores e modelos famosos, ajudá-la a realizar tudo o que ela realiza diariamente. Não preciso dizer que é um emprego pelo qual 1 milhão de garotas dariam a vida. Ah, sim, quer dizer, sim, parece maravilhoso. Respondi, me perguntando por que Sharon estava tentando me convencer de algo pelo qual 1 milhão de garotas dariam a vida. Mas não havia tempo para pensar nisso. Ela pegou o telefone e cantou algumas palavras, e em minutos me acompanhou aos elevadores para começar a minha entrevista com as 2 assistentes de Miranda. Achei que Sharon começava a parecer um pouco um robô, mas então chegou a hora do meu encontro com Emily. Desci para o 17º andar e esperei na área de recepção branca da Runaway. Levou mais de meia hora para uma garota alta, magra, surgir por detrás das portas de vidro. Uma saia de couro até a metade da perna pendia de seus quadris, e seu cabelo ruivo desalinhado estava preso em um coque descuidado, mas ainda assim charmoso, no alto da cabeça. Sua pele era clara, sem sequer uma única sarda ou mancha, e perfeitamente lisa sobre as maçãs do rosto mais altas que eu já tinha visto. Ela não sorriu. Sentou-se do meu lado e me examinou cuidadosamente, seriamente, mas sem demonstrar muito interesse. Superficial. E então, sem que ninguém perguntasse, e ainda não tendo se apresentado,
A garota que supôs ser Emily lançou-se em uma descrição do cargo. O tom monótono de suas declarações disse-me mais do que todas as suas palavras. Obviamente, ela já tinha feito isso dezenas de vezes, e não acreditava muito que eu fosse diferente do resto, e, consequentemente, não perderia muito tempo comigo. É difícil, não há dúvida. Serão 14 horas por dia, sabe? Não todos os dias, mas o bastante. Continuou falando, sem olhar para mim. E é importante compreender que não haverá trabalho editorial. Como assistente júnior de Miranda, será exclusivamente responsável por antecipar suas necessidades e satisfazê-las. Bem, essas poderão ser qualquer coisa, desde encomendar seu papel de carta preferido a acompanhá-lo nas compras. De qualquer jeito, é sempre divertido. Quer dizer, tem de passar um dia após outro, semana após semana, com essa mulher absolutamente surpreendente. E ela é surpreendente. Respirou fundo, parecendo um pouquinho animada pela primeira vez desde que começamos a falar. Parece ótimo, eu disse para valer. Minhas amigas que tinham começado a trabalhar imediatamente após a graduação já estavam havia 6 meses em suas funções para iniciantes e todas pareciam acabadas. Bancos, agências de publicidade, editoras, não fazia diferença, todas estavam infelizes. Reclamavam dos dias longos, dos colegas e da burocracia. Porém, mais do que qualquer outra coisa, queixavam-se amargamente do tédio. Em comparação à escola, as tarefas que lhes designavam eram sem sentido, desnecessárias, apropriadas a um chimpanzé. Falavam das muitas e muitas horas passadas digitando números nos bancos de dados e ligando para pessoas que não queriam que ligassem para elas. De catalogarem, monotonamente, informações em uma tela de computador e pesquisarem assuntos completamente irrelevantes por meses seguidos, para que seus supervisores achassem que estavam sendo produtivas. Cada uma jurava que tinha ficado mais abobada nesse curto espaço de tempo desde a graduação, e não havia nenhuma saída à vista. Talvez eu não gostasse, particularmente, de moda, mas sem dúvida preferia fazer algo divertido durante o dia inteiro a ser absorvida por um emprego maçante. Sim, é bárbaro, simplesmente bárbaro. Quer dizer, realmente muito bom. De qualquer maneira foi um prazer conhecê-la. Vou chamar Ellison para que a conheça. Ela também é ótima. Quase tão rápido quanto terminou e desapareceu por trás do vidro com um farfalhar de couro e cachos, uma figura animada apareceu. Uma garota negra exuberante apresentou-se como Ellison, assistente sênior de Miranda, que acabava de ser promovida, e eu percebi imediatamente que ela era magra demais. Mas não pude nem mesmo me concentrar na maneira como seu abdômen arqueava para dentro e os ossos de sua bacia se projetavam para fora, porque eu estava fascinada com o fato de ela expor a barriga no trabalho. Ela usava calça de couro preta, tão macia quanto apertada, e uma blusa branca sem mangas, felpuda, ou seria peluda, apertada nos seios, terminando 5 centímetros acima do umbigo. Seu cabelo comprido era preto como tinta e caía nas costas como uma manta espessa, lustrosa. Os dedos das mãos e dos pés estavam pintados de um branco luminoso, parecendo refulgir de dentro, e suas sandálias acrescentavam 8 centímetros à sua estrutura de 1,80 m. Ela conseguia parecer incrivelmente sexy, seminua e com classe, tudo ao mesmo tempo, se bem que para mim parecesse, de modo geral, fria, literalmente. Afinal, era novembro. Oi, sou Ellison, como provavelmente você já sabe, começou, tirando um pouco de pelo da blusa da sua quase inexistente coxa coberta de couro. Acabei de ser promovida a editora, e isso é a grande coisa de se trabalhar para Miranda. Sim, são muitas horas e o trabalho é duro, mas é incrivelmente charmoso, e milhões de garotas dariam a vida por isso. E Miranda é uma mulher, uma diretora, uma persona maravilhosa que cuida realmente de suas garotas. Você vai saltar anos na escalada profissional trabalhando apenas 1 ano para ela. Se for talentosa, ela a mandará diretamente ao topo. E... Ela continuou divagando, sem se preocupar em erguer os olhos ou fingir qualquer paixão pelo que estava dizendo. Apesar de eu não ter a impressão de que ela era idiota, seus olhos estavam vidrados, da maneira que vemos nos membros de uma seita ou nos que sofreram lavagem cerebral.
Tive a nítida impressão de que poderia cair no sono, enfiar o dedo no nariz ou simplesmente ir embora, que ela não notaria. Quando finalmente concluiu e foi avisar outra entrevistadora, quase despenquei nos sofás nada acolhedores na recepção. Estava tudo acontecendo tão rápido, tão fora de controle, mas ainda assim eu estava excitada. E daí se eu não sabia quem era Miranda Priestley? Todo mundo parecia muito impressionado. Era uma revista de moda, e não algo um pouco mais interessante, mas muito melhor trabalhar na Runway do que em alguma publicação horrível por aí, certo? O prestígio de ter Runway em meu currículo certamente me daria muito mais credibilidade quando me candidatasse a trabalhar na The New Yorker do que, digamos, a Popular Mechanics. Além disso, eu estava certa de que 1 milhão de garotas dariam a vida por esse emprego. Depois de meia hora de ruminações, outra garota alta e incrivelmente magra veio à recepção. Ela disse seu nome, mas não consegui me concentrar em nada a não ser no seu corpo. Usava uma saia justa de denim esfarrapado, uma camisa branca transparente e sandálias prateadas de tiras. Além disso, estava perfeitamente bronzeada, as unhas feitas, e exposta de uma maneira como pessoas normais não ficam quando há neve no chão. Só quando ela mencionou que eu a seguisse pela porta de vidro e tive de me levantar, é que fiquei totalmente ciente da minha roupa medonhamente inadequada, do cabelo sem viço e da completa falta de acessórios, de joias, em suma, de como estava mal vestida. Até hoje, o pensamento do que eu usava naquele dia e de que levava algo parecendo a uma maleta me assombra. Posso sentir meu rosto corar quando me lembro de como era desajeitada no meio das mulheres mais elegantes da cidade de Nova York. Só mais tarde, quando estava no limite de me tornar mais uma do grupo, soube como tinham rido de mim entre as entrevistas. Depois do exame requisitado, a garota estonteante me levou à sala de Cherry Caston, diretora executiva da Runway e uma lunática adorável e versátil. Ela também falou durante o que me pareceram horas, mas dessa vez eu escutei de verdade. Escutei porque ela parecia adorar seu trabalho, falando excitada sobre o aspecto das palavras na revista, do número maravilhoso que estava lendo, dos escritores com quem lidava e redatores que ela supervisionava. Não tenho nada a ver com o lado da moda deste lugar, declarou com orgulho, por isso é melhor guardar esse tipo de pergunta para outras pessoas. Quando lhe disse que o seu trabalho é que parecia ser o mais atraente, que eu não tinha nenhum interesse particular na informação em moda, o seu sorriso se alargou. Bem, nesse caso, Andréa, talvez você seja exatamente o que precisamos. Acho que está na hora de conhecer Miranda. E quer um conselho? Olhe direto nos olhos e se venda. Venda-se bem e ela respeitará isso. Como se recebesse uma instrução, a garota estonteante entrou rápido e me acompanhou à sala de Miranda. Foi somente o 32º percurso, mas pude sentir todos os olhos em mim. Olhavam por detrás do vidro fosco da sala da diretora e do espaço aberto dos cubículos das assistentes. Uma beldade na copiadora virou-se para me examinar, e o mesmo fez um homem absolutamente magnífico, apesar de obviamente gay e interessado em examinar somente a minha roupa. Quando eu estava para atravessar a porta que dava para a parte das assistentes, no lado de fora da sala de Miranda, Emily pegou a minha pasta e a jogou debaixo de sua mesa. Levei somente 1 segundo para perceber que a mensagem era: carregue isso e perca toda a credibilidade. E então, vi-me em pé em sua sala, um espaço amplo com imensas janelas e fortemente iluminada. Nenhum outro detalhe do espaço causou impressão nesse dia. Eu não consegui tirar meus olhos dela. Como eu só conhecia Miranda Priestley por fotografia, fiquei chocada ao ver como era magricela. A mão que estendeu era de ossos pequenos, feminina, macia. Ela teve de erguer a cabeça para me olhar no olho, apesar de não ter se levantado para me cumprimentar. Seu cabelo tingido de louro com habilidade estava puxado para trás com um laço elegante, deliberadamente frouxo para dar uma aparência casual, mas ainda bem definido, e apesar de não sorrir, não parecia particularmente intimidadora. Pelo contrário,
parecia gentil e, de certa forma, encolhida atrás da mesa preta agourenta, e embora não tenha me convidado a sentar, senti-me à vontade o bastante para pedir uma das cadeiras pretas desconfortáveis à sua frente. E foi então que notei. Ela estava me observando atentamente, anotando mentalmente minhas tentativas de ser elegante e adequada, e dando uma certa impressão de estar se divertindo. Condescendente e desajeitada, sim, mas medíocre não. Ela foi a primeira a falar. "O que a trouxe ao Runway, Andrea?" perguntou com seu sotaque britânico de classe alta, não desviando nunca os olhos dos meus. "Bem, Sharon me entrevistou e me disse que estavam procurando uma assistente." Comecei, a voz um pouco insegura. Quando ela assentiu com a cabeça, minha confiança aumentou um pouquinho. E agora, depois de falar com Emily, Ellison e Cheryl, sinto como se percebesse o tipo de pessoa que está procurando, e estou confiante de que seria perfeita para o cargo, eu disse, lembrando-me das palavras de Cheryl. Ela pareceu se divertir por um momento, mas não ter se surpreendido. Foi nesse ponto que comecei a querer o emprego mais desesperadamente, da maneira como as pessoas anseiam por coisas que consideram inatingíveis. Podia não ser como entrar para direito ou ter um ensaio publicado no jornal do campus, mas era, em minha mente faminta de sucesso, um verdadeiro desafio. Um desafio porque eu era uma impostora e não muito boa nisso. Tinha percebido no minuto em que pisei no andar da runway que ali não era o meu lugar. Minhas roupas e meu cabelo estavam errados, porém ainda mais flagrantemente deslocada era a minha atitude. Eu não sabia nada de moda e não ligava, nem um pouco. E, no entanto, tinha de conseguir. Além disso, 1 milhão de garotas dariam a vida por esse emprego. Continuei a responder as perguntas sobre mim mesma, com uma franqueza e confiança que me surpreenderam. Não houve tempo para a intimidação. Afinal, ela parecia bastante agradável e eu, por incrível que pareça, não sabia nada que contrariasse isso. Tropeçamos um pouco quando ela perguntou que línguas estrangeiras eu falava. Quando respondi que sabia hebraico, ela fez uma pausa, pôs as mãos sobre a mesa e disse secamente: "Hebraico? Esperava francês, ou pelo menos algo mais útil." Quase pedi desculpas, mas me contive. Infelizmente, não falo uma palavra de francês, mas tenho certeza de que isso não será um problema. Ela voltou a juntar as mãos. "Aqui diz que estudou na Brown?" "Sim, eu, me especializei em inglês, concentrando-me em redação. Escrever sempre foi uma paixão." "Essa não", censurei a mim mesma. Precisava usar a palavra paixão. "Então, sua afinidade com a redação significa que não está particularmente interessada em moda?" Ela tomou um gole de um líquido espumante em um copo e tornou a pô-lo na mesa, em silêncio. Uma olhadela de relance ao copo mostrou que ela era o tipo de mulher que podia beber sem deixar uma daquelas marcas nojentas de batom. Ela mantinha os lábios perfeitamente pintados, independentemente da hora. "Oh, não, é claro que não. Adoro moda." Menti tranquilamente. "Estou ansiosa para aprender ainda mais sobre isso, já que acho que seria maravilhoso escrever sobre moda, um dia." De onde diabos tirei isso? Estava se tornando uma experiência de observar a si mesmo fora do próprio corpo. As coisas continuaram com a mesma facilidade relativa até ela fazer a sua última pergunta. Que revistas eu lia regularmente? Inclinei-me à frente, demonstrando interesse, e comecei a falar. "Bem, só assino The New Yorker e Newsweek, mas leio regularmente The Buzz. Às vezes, Time, mas é superficial. E US News é conservadora demais. É claro que, com um prazer culpado, dou uma olhada na Chic, e como acabo de chegar de viagem, leio todas as revistas de viagens e leio Runway, Andrea," interrompeu-me, inclinando-se sobre a mesa e me olhando ainda mais atentamente que antes. Isso aconteceu tão rápida e inesperadamente que pela primeira vez nesse dia fui pega desprevenida. Não menti, não elaborei nada, nem mesmo tentei explicar. Não. Depois de talvez 10 segundos de um silêncio impassível, ela fez um sinal para Emily me acompanhar à porta. E eu sabia que o emprego seria meu. CD 3.
Não parece que você conseguiu o emprego, disse baixinho Alex, meu namorado, mexendo no meu cabelo, minha cabeça latejando em seu colo, depois do dia extenuante. Fui direto da entrevista para o seu apartamento no Brooklyn, não querendo dormir no sofá de Lily por mais uma noite e precisando contar a ele tudo o que tinha acontecido. Eu pensei em ficar lá, mas não queria que Alex se sentisse sufocado. Nem mesmo sei por que você o quereria. Depois de um instante, ele reconsiderou. Na verdade, parece uma oportunidade fenomenal. Quer dizer, se essa garota, a Ellison, começou como assistente de Miranda e agora é editora da revista, bem, pode ser muito bom. Vai fundo. Ele estava se esforçando para se mostrar animado, por mim. Namorávamos desde o penúltimo ano na Brown e eu conhecia cada inflexão de sua voz, cada olhar, cada sinal. Ele tinha começado algumas semanas antes no grupo escolar 277, no Bronx, e estava tão exausto que mal conseguia falar. Embora as crianças só tivessem 9 anos, ele tinha ficado decepcionado ao perceber como já estavam fartas e eram cínicas. Ficou enojado com a maneira como falavam sobre chupões, como conheciam 10 gírias diferentes para maconha e como adoravam se vangloriar do que roubavam ou do primo que estava em uma prisão de segurança máxima. Connoisseurs de prisões, Alex passou a chamá-los. São capazes de escrever um livro sobre as vantagens sutis da prisão Sing Sing sobre a Rickers, mas não sabem ler uma palavra da língua inglesa. Ele estava tentando achar uma maneira de influir nisso. Deslizei minha mão por dentro de sua camiseta e cocei suas costas. Coitadinho, parecia tão infeliz que me senti culpada por perturbá-lo com os detalhes da entrevista, mas eu tinha de falar sobre isso com alguém. Eu sei que não vai ter nada de editorial nesse emprego, mas tenho certeza de que serei capaz de escrever alguma coisa depois de alguns meses, eu disse. Não acha que é uma completa traição trabalhar em uma revista de moda, acha? Ele apertou meu braço e se deitou do meu lado. Meu amor, você é uma escritora brilhante, maravilhosa, e sei que será fantástica em qualquer lugar. E é claro que não significa trair. Vai pagar as suas contas. Você não disse que se ficar 1 ano na Runway, vai se poupar de 3 anos de uma droga de trabalho como assistente em outro lugar? Assenti com a cabeça. Foi o que Emily e Ellison disseram, que era um quiproquó automático. Trabalhe para Miranda durante 1 ano e consiga não ser demitida. E ela, com uma ligação, lhe arranjará um trabalho onde você quiser. Então, como poderia recusar? Sério, Andy, vai trabalhar 1 ano e conseguir um emprego na The New Yorker. É o que você sempre quis. E parece claro que chegará lá muito mais rápido fazendo isso do que qualquer outra coisa. Você tem razão, toda a razão. E além do mais, isso garante a sua mudança para Nova York. O que, tenho de admitir, é muito atraente para mim no momento. Beijou-me, um daqueles beijos longos, preguiçosos, que pareciam inventados por nós mesmos. Mas pare de se preocupar tanto. Como você mesma disse, ainda não tem certeza de que a vaga é sua. Vamos esperar e ver. Preparamos um jantar simples e adormecemos assistindo ao Letterman. Eu estava sonhando com crianças detestáveis de 9 anos, fazendo sexo no playground, enquanto tomavam um trago de Old English e gritavam com meu doce e amoroso namorado quando o telefone tocou. Alex pegou o fone e o pressionou na orelha, sem se dar ao trabalho de abrir os olhos ou dizer alô. Deixou-o cair rapidamente do meu lado. Eu não sabia bem se conseguiria juntar energia para pegá-lo. Alô, murmurei, relanceando os olhos ao relógio e vendo que eram 7h15 da manhã. Quem diabos ligaria a essa hora? Sou eu. Sou rouca, uma Lily irada. Oi, está tudo bem? Acha que eu estaria ligando se estivesse tudo bem? Estou com uma ressaca que parece que vai me matar, e quando finalmente consigo parar de vomitar tempo suficiente para dormir, sou acordada por uma mulher assustadoramente animada que disse trabalhar no RH, no Elias Clark, e está procurando por você, às 7h15 da manhã. Ligue para ela e diga-lhe para perder o meu número. Desculpe, Lil, dei o seu número porque ainda não tenho celular. Não acredito que tenha ligado tão cedo. Será que isso é bom ou mal? Peguei o fone e saí da cama, fechando a porta sem fazer barulho. Não importa. Boa sorte. Depois me conta. Mas não nas próximas horas, ok? Certo. Obrigada. E desculpe.
Consultei o relógio de novo e não acreditei que estava para ter uma conversa de negócios. Pus café no bule e esperei até ficar pronto. Peguei uma xícara e fui para o sofá. Estava na hora de ligar. Não tinha escolha. Alô? Aqui é Andréa Sachs, disse com firmeza, embora minha voz me traísse com um acabar de acordar grave e áspero. Andréa, bom dia. Espero não ter ligado cedo demais, cantou Sharon, a voz cheia da luz do sol. Sei que não, querida, especialmente porque muito em breve você será um pássaro matutino. Tenho boas notícias. Miranda ficou muito bem impressionada e disse que está ansiosa para começar a trabalhar com você. Não é maravilhoso? Parabéns, querida. Como se sente sendo a nova assistente de Miranda Priestley? Imagino que esteja... Minha cabeça estava girando. Tentei levantar do sofá para pegar mais café, água, qualquer coisa que pudesse clarear a minha mente e verter as palavras dela para o inglês, mas apenas me afundei ainda mais nas almofadas. Estava me perguntando se gostaria do trabalho ou estava fazendo uma oferta oficial. Eu não conseguia dar sentido a nada que ela tinha acabado de falar, a não ser o fato de que Miranda Priestley tinha gostado de mim. Se deliciando com a notícia, quem não se sentiria assim? Bem, vamos ver. Você pode começar na segunda, está bem? Ela estará de férias, mas é um excelente momento para se começar. Deixa tempo para que conheça as outras garotas. Oh, elas são tão queridas. Conhecer? O quê? Começar na segunda? Garotas queridas? Nada fazia sentido na minha cabeça confusa. Escolhi uma única frase que compreendi e respondi. Acho que não posso começar na segunda, disse calmamente, esperando ter dito algo coerente. Dizer essas palavras tinham me induzido, por choque, a uma semivigília. Eu tinha atravessado as portas do Elias Clark pela primeira vez no dia anterior, e estava sendo acordada de um sono profundo para ouvir alguém me dizer que eu começaria a trabalhar em 3 dias. Era sexta-feira, 7 horas da maldita manhã, e queriam que eu começasse na segunda-feira? Começou a parecer que tudo girava fora de controle. Por que a pressa absurda? Essa mulher era tão importante que precisava tanto assim de mim? E por que exatamente Sharon parecia sentir tanto medo de Miranda? Começar na segunda seria impossível, não tinha onde morar. A base era a casa dos meus pais em Avon, o lugar para onde voltei, de má vontade, depois da graduação, e onde a maior parte das minhas coisas havia ficado quando viajei no verão. Todas as minhas roupas relacionadas à entrevista estavam empilhadas no sofá de Lily. Eu tinha tentado lavar a louça e esvaziar seus cinzeiros, comprar Häagen-Dazs para que ela não me odiasse, mas achava justo dar-lhe um tempo, mais do que necessário, de minha presença permanente, de modo que nos fins de semana acampava no AP de Alex. Isso significava minhas roupas e maquiagem de fim de semana no de Alex, no Brooklyn, o meu laptop e trajes desarmônicos no conjugado de Lily, no Harlem, e o resto da minha vida na casa dos meus pais em Avon. Eu não tinha apartamento em Nova York e não entendia como todos sabiam que a Madison Avenue seguia para o alto da cidade e a Broadway para baixo. Eu realmente não sabia o que era Uptown, isto é, a parte alta da cidade. E ela queria que eu começasse na segunda-feira? Bem, acho que não poderia na segunda, porque não moro em Nova York, expliquei rapidamente, apertando o telefone. E preciso de alguns dias para encontrar apartamento, comprar alguns móveis e me mudar. Ah, sim, acho que na quarta estaria bem, fungou ela. Depois de alguns minutos regateando, acertamos finalmente para o dia 17 de novembro, sem ser a próxima, a outra segunda-feira. Isso me dava pouco mais de 8 dias para encontrar e mobiliar uma casa em um dos mercados imobiliários mais loucos do mundo. Desliguei e caí de novo no sofá. Minhas mãos estavam tremendo e deixei o telefone cair no chão. 1 semana. Eu tinha 1 semana para começar a exercer o cargo que tinha acabado de aceitar de assistente de Miranda Priestley. Mas espere, era isso que estava me incomodando. Na verdade, eu não tinha aceitado o trabalho porque não tinha sido oficialmente oferecido. Sharon não tinha nem mesmo precisado proferir as palavras. Gostaríamos de lhe fazer uma oferta, já que tinha por certo que qualquer um com um pingo de inteligência, obviamente aceitaria o emprego. Ninguém tinha mencionado a palavra salário. Eu quase caí na gargalhada. Era algum tipo de tática de guerra que tinham aperfeiçoado?
Esperar até a vítima estar em sono profundo depois de um dia extremamente estressante e então lançar-lhe notícias que alterariam a sua vida? Ou ela tinha simplesmente suposto que seria perda de tempo e esforço fazer algo tão mundano quanto uma oferta de trabalho e esperar a resposta positiva quando se tratava da revista Runway? Sharon supôs que eu agarraria a chance, que ficaria excitadíssima com a oportunidade. E como sempre no Elias Clark, ela tinha razão. Tudo tinha acontecido tão rápido, tão freneticamente, que eu não tinha tido tempo de discutir e refletir como sempre. Mas eu tinha um pressentimento de que essa era uma oportunidade que seria loucura rejeitar, que poderia ser realmente um grande passo para chegar a The New Yorker. Eu tinha de tentar. Era uma felizarda. Revigorada, engoli o resto do café, preparei outra xícara para Alex e tomei uma chuveirada quente e rápida. Quando voltei ao seu quarto, ele tinha acabado de sentar-se na cama. Já está vestida? Perguntou, procurando atrapalhado os pequenos óculos de armação de metal sem os quais ficava cego. Alguém ligou de manhã ou eu sonhei? Não foi um sonho, respondi, me arrastando de volta para debaixo das cobertas, embora estivesse usando jeans e uma suéter de gola roulé. Tomei cuidado para que o meu cabelo não molhasse seus travesseiros. Foi Lily, a mulher dos recursos humanos, do Elias Clark. Ligou para lá porque foi o número que eu tinha dado. E adivinha? Conseguiu o emprego? Consegui. Ah, venha cá, disse ele me abraçando. Estou tão feliz por você. É uma boa notícia, muito boa. Então, acha mesmo que é uma boa oportunidade? Sei que falamos sobre isso, mas não me deram uma chance de decidir. Ela simplesmente supôs que eu aceitaria o cargo. É uma oportunidade incrível. Moda não é a pior coisa do mundo. Talvez seja até interessante. Girei os olhos. Então, ele acrescentou. Está bem, talvez isso seja ir longe demais. Mas com a Runway em seu currículo e uma carta dessa mulher, Miranda, e talvez alguns artigos, poxa, você vai poder fazer qualquer coisa. The New Yorker vai bater na sua porta. Tomara que você esteja certo. Tomara mesmo. Pulei para fora da cama e comecei a jogar as minhas coisas dentro da mochila. Posso mesmo usar o seu carro? Quanto mais cedo chegar em casa, mais cedo retorno. Não que isso importe, pois estou me mudando para Nova York. É oficial. Como Alex ia para casa, em Westchester, 2 vezes por semana, para tomar conta do irmão pequeno, quando a mãe dele tinha de trabalhar até tarde, ela tinha deixado seu carro velho com ele. Mas ele só precisaria do carro na terça, e até lá eu já estaria de volta. De qualquer jeito, eu tinha planejado ir para casa nesse fim de semana, e agora tinha boas novas para levar. É claro, sem problemas. Está em uma vaga mais ou menos meia quadra, na Grand Street. As chaves estão na mesa da cozinha. Ligue quando chegar lá, ok? Ok. Tem certeza de que não quer ir comigo? Vai ter comida boa. Você sabe que a minha mãe só encomenda o que há de melhor. Parece tentador. Sabe que eu iria, mas chamei alguns dos professores mais jovens para uma happy hour amanhã. Achei que isso poderia ajudar a trabalharmos como uma equipe. Não posso faltar. Maldito idealista filantropo, sempre fazendo bem, espalhando encorajamento por onde anda. Eu o odiaria se não o amasse tanto. Inclinei-me e o beijei, me despedindo. Encontrei o seu pequeno Jetta na primeira tentativa e só levei 20 minutos tentando achar a saída, que me levaria à Rua 95 Norte, que estava livre. Era um dia gélido para novembro. A temperatura era de mais ou menos 5 graus e as estradas estavam escorregadias e com gelo. Mas fazia sol, o tipo de luz de inverno que faz olhos não acostumados lacrimejarem e se apertarem, e meus pulmões respiravam o ar límpido e frio. Dirigi o tempo todo com o vidro da janela abaixado, escutando a trilha sonora de Quase Famosos. Prendi, com uma mão, o cabelo molhado em um rabo de cavalo, para evitar que voasse para os meus olhos, e soprei minhas mãos para mantê-las aquecidas, ou pelo menos o suficiente para segurarem o volante. Apenas 6 meses de formada, e a minha vida estava prestes a deslanchar. Miranda Priestley, uma estranha até ontem, mas uma mulher poderosa de verdade, havia me escolhido para fazer parte de sua revista. Agora eu tinha um motivo concreto para deixar Connecticut e me mudar, sozinha, como um adulto faria, para Manhattan, e fazer daí a minha terra.
Quando estacionei na entrada da casa da minha infância, uma alegria genuína me dominou. Minhas bochechas pareciam vermelhas, queimadas pelo vento, no espelho retrovisor, e meu cabelo esvoaçava com fúria. Estava sem maquiagem, o jeans sujo nas bainhas, de andar pela neve mole da cidade. Mas nesse momento me senti bela. Natural, gélida, limpa e confiante, abri a porta da frente e chamei minha mãe. Foi a última vez na vida que me lembro de ter me sentido tão leve. Uma semana? Querida, não vejo como vai começar a trabalhar em uma semana, disse minha mãe, mexendo seu chá com uma colher. Estávamos sentadas à mesa da cozinha, em nosso lugar de sempre. Minha mãe tomando o chá descafeinado de sempre, com adoçante. Eu com a minha caneca de sempre de chá e açúcar. Embora fora de casa há 4 anos, bastaram uma caneca excessivamente grande de chá preparado no micro-ondas e alguns potes de creme de amendoim para que eu me sentisse como se nunca tivesse partido. Bem, não tive escolha, e francamente, é uma sorte tê-lo conseguido. Devia ter ouvido como essa mulher é intratável ao telefone, disse eu. Ela me olhou apática. Mas não importa, não posso me preocupar com isso. Consegui emprego em uma revista famosa, com uma das mulheres mais poderosas dessa indústria. Um trabalho pelo qual 1 milhão de garotas dariam a vida. Sorrimos uma para a outra, mas havia um quê de tristeza em seu sorriso. Estou tão feliz por você, disse ela. Que filha bonita e crescida eu tenho. Querida, sei que isso será o começo de uma época maravilhosa, esplêndida de sua vida. Ah, me lembro de quando me formei na faculdade e me mudei para Nova York, sozinha nessa cidade grande e louca. Assustada, mas tão excitada. Quero que aproveite cada minuto, todas as peças e filmes, pessoas, shoppings e livros. Vai ser a melhor época da sua vida, eu sei disso. Pôs a mão sobre a minha, algo que não tinha o hábito de fazer. Estou tão orgulhosa de você. Obrigada, mãe. Quer dizer que está orgulhosa o bastante para me comprar um apartamento, móveis e um armário completo? Sim, está bem, disse ela, e bateu no alto da minha cabeça com uma revista ao se dirigir ao micro-ondas para esquentar mais 2 xícaras. Ela não tinha dito não, mas tampouco estava exatamente indo buscar o seu talão de cheques. Passei o resto da noite escrevendo e-mails para todo mundo que eu conhecia, perguntando se alguém precisava dividir um apartamento ou sabia de alguém que precisasse. Mandei todas as mensagens e liguei para a gente com quem eu não falava havia meses. Nada. Decidi que a minha única chance, sem me mudar permanentemente para o sofá de Lily e, inevitavelmente, arruinar a nossa amizade ou me alojar na casa de Alex, para o que nenhum de nós dois estava preparado, era sublocar um quarto por curto prazo, até poder me situar na cidade. Seria melhor encontrar meu próprio espaço em algum lugar, e de preferência já mobiliado, para que não precisasse lidar com isso também. O telefone tocou um pouco depois da meia-noite, e eu me lancei a ele, quase caindo da minha cama de solteiro. Uma imagem emoldurada de Chris Evert, meu herói da infância, sorriu na minha parede, logo abaixo de um quadro de avisos, ainda com recortes de revistas de Kirk Cameron colados. Sorri, ao telefone. Oi, poderosa, é Alex, disse ele com o tom de voz que significava que algo havia acontecido. Era impossível saber se era algo bom ou ruim. Acabo de receber um e-mail dizendo que uma garota, Claire Macmillan, está precisando dividir o apartamento. Uma garota de Princeton. Eu a conheci, acho. Namorou Andrew, totalmente normal. Está interessada? Claro, por que não? Tem o telefone dela? Não, só o e-mail, mas vou mandar a mensagem para você e você entra em contato com ela. Acho que será legal. Passei um e-mail para Claire enquanto acabava de falar com Alex e, finalmente, consegui dormir um pouco na minha cama. Talvez, apenas talvez, desse certo. Claire Macmillan, uma roubada. Seu apartamento era escuro e deprimente, no meio de Hell's Kitchen, e havia um drogado apoiado na escada de entrada quando cheguei. As outras opções também não eram muito melhores. Havia um casal querendo alugar um quarto de seu apartamento e que fez referências indiretas à tolerância do seu ato sexual constante e ruidoso. Um artista de 30 e poucos anos, com 4 gatos e um desejo ardente demais. Um quarto no fim de um corredor comprido e escuro, sem janelas nem armários. Um garoto gay de 20 anos que se autoproclamava no estágio prostituída.
Cada um dos quartos miseráveis que vi sairiam por mais de $1.000 e o meu dinheiro em caixa somava $32.500. E embora a matemática nunca tivesse sido o meu forte, não era preciso ser gênio para perceber que o aluguel consumiria mais de $12.000 desse dinheiro e os impostos levariam o resto. E meus pais estavam confiscando o cartão de crédito só para emergências, agora que eu era adulta. Que ótimo! Lily sobreviveu depois de 3 dias seguidos de abatimento. Como tinha um grande interesse em me tirar do sofá para sempre, passou e-mails para todo mundo que ela conhecia. Uma colega de seu curso de pós-graduação na Colômbia tinha uma amiga, cujo chefe conhecia 2 garotas que estavam procurando mais uma para o apartamento. Liguei imediatamente e falei com uma garota muito simpática chamada Shanti, que me disse que ela e a sua amiga Kendra estavam procurando alguém para dividir o seu apartamento no Upper East Side, um espaço pequenino, mas com uma janela, um armário e até mesmo uma parede de tijolos. $800 ao mês. Perguntei se tinha banheiro e cozinha. Tinha. Não máquina de lavar louça, nem banheira, nem elevador, é claro. Mas não se pode esperar viver no luxo em sua primeira vez fora de casa. Resolvido. Shanti e Kendra acabaram sendo 2 garotas indianas muito doces e tranquilas que tinham acabado de se graduar no Duke, trabalhavam horas intermináveis em bancos de investimentos e me pareceram, nesse primeiro dia e em todos os dias depois, idênticas uma à outra. Eu tinha encontrado uma casa. CD 4. Eu já dormia havia 4 noites no meu novo quarto e continuava a me sentir uma estranha vivendo em um lugar estranho. O quarto era minúsculo, talvez um pouquinho maior do que a despensa no quintal da minha casa em Avon. Não, na verdade não era maior. E ao contrário da maioria dos espaços que parecem maiores com móveis, o meu encolheu pela metade. Eu tinha olhado, ingenuamente, o quadrado minúsculo e decidido que se aproximava do tamanho normal de um quarto e que compraria o conjunto habitual de quarto. Uma cama do tamanho queen, uma cômoda, talvez 1 ou 2 mesinhas de cabeceira. Lily e eu havíamos ido no carro de Alex à IKEA, a meca dos apartamentos pós-universidade, e escolhido um belo conjunto de madeira clara e um tapete em tons de azul claro, azulão, azul marinho e índigo. Mais uma vez, decoração de casa, assim como moda, não era minha praia. Acho que IKEA estava em seu período azul. Compramos uma capa de edredom com um padrão de pintas azuis e o acolchoado mais fofo que tinham. Ela me convenceu a levar um desses abajures chineses de papel de arroz para a mesinha de cabeceira e escolhi umas gravuras emolduradas, em preto e branco, para complementar a parede extravagante e tosca de tijolo aparente. Elegante, casual e nem um pouco zen. Perfeito para o meu primeiro quarto de adulto na cidade grande. Perfeito, isto é, até tudo chegar. Parece que olhar um quarto não é o mesmo que medi-lo. Nada coube. Alex armou a cama e quando a empurrou para a parede de tijolo, código de Manhattan para parede inacabada, ela ocupou o quarto inteiro. Tive de mandar o entregador de volta com a cômoda de 6 gavetas, as 2 adoráveis mesinhas de cabeceira e até mesmo o espelho de corpo inteiro. Os homens e Alex ergueram a cama e eu consegui deslizar o tapete de 3 tons azuis para debaixo dela, e alguns centímetros de azul ficaram à mostra sob o imenso monstro de madeira. O abajur de papel de arroz não tinha cômoda ou mesa de cabeceira onde ficar, portanto coloquei-o no chão, introduzido à força, nos 15 centímetros entre a estrutura da cama e a porta de correr do armário. E embora eu tentasse todos os tipos de adesivos disponíveis no mercado, pregos, parafusos, arame, cola, e praguejasse muito, as fotos emolduradas recusavam-se a aderir à parede de tijolo aparente. Depois de quase 3 horas de esforço, os nós dos dedos sangrando em carne viva de tanto se esfregarem nos tijolos, finalmente eu escorei-os no peitoril da janela. Foi o melhor, achei. Bloqueava um pouco a visão da mulher que vivia em frente. Mas nada disso tinha importância. Nem a coluna de ventilação, ao invés da majestosa silhueta de edifícios contra o céu, nem a falta de espaço, nem o armário pequeno demais para conter um casaco de inverno. O quarto era meu. O primeiro que decorei sozinha, sem a ajuda de pais ou colegas de apartamento. E o adorei. Era domingo à noite, véspera do meu primeiro dia de trabalho,
e eu não conseguia fazer outra coisa a não ser me preocupar com o que vestiria no dia seguinte. Kendra, a mais bonita das minhas companheiras de apartamento, ficava metendo a cabeça dentro do quarto, perguntando se podia ajudar. Considerando que as duas se vestiam de maneira ultraconservadora para trabalhar, declinei qualquer contribuição em relação à moda. Fiquei de lá para cá na sala, o quanto conseguia, pois cada extensão só precisava de 4 passos largos para ser percorrida, e então me sentei no colchonete em frente à TV. O que se veste no primeiro dia de trabalho para a mais elegante diretora de moda da revista de moda mais elegante da Terra? Eu tinha ouvido falar de Prada, pelas poucas garotas japonesas que portavam mochilas na Brown, e de Louis Vuitton, porque as minhas 2 avós exibiam suas bolsas de grife sem se darem conta de como eram cool. E talvez de Gucci. Quem não tinha ouvido falar de Gucci? Mas com certeza eu não possuía uma única peça deles, e não saberia o que fazer com isso se o conteúdo dessas 3 lojas estivesse em meu armário miniatura. Voltei para o meu quarto, ou melhor, ao colchão parede a parede que eu chamava de quarto, e desmoronei nessa cama grande e linda, batendo o tornozelo na beirada maciça. Merda! E agora? Depois de muita angústia de experimentar várias roupas, decidi, finalmente, pôr um suéter azul claro e uma saia preta no comprimento dos joelhos, com minhas botas pretas de cano alto. Eu já sabia que uma pasta não seria bem aceita, por isso não me restou outra opção a não ser minha velha bolsa preta de lona. A última coisa de que me lembro dessa noite foi de tentar caminhar pela minha cama maciça com botas de salto alto, saia e sem blusa, e sentar-me para descansar, exausta do esforço. Devo ter desmaiado de pura ansiedade, pois foi a adrenalina que me despertou às 5:30. Pulei da cama. Meus nervos tinham passado a semana inteira em constante atividade e minha cabeça parecia que ia explodir. Eu tinha exatamente 1h30 para tomar banho, me vestir e ir do meu edifício do tipo República Estudantil, na Rua 96 com a Terceira, à parte central da cidade de transporte público, uma ideia ainda sinistra e intimidadora. Isso significava que eu teria de separar 1 hora para a viagem e meia hora para me fazer bonita. O banho foi aterrador. O chuveiro fez um barulho agudo, semelhante a um guincho, como um daqueles apitos para treinamento de cachorros, permanecendo inalteravelmente morno até eu sair para o banheiro gélido, quando então a água se tornou escaldante. Foram meros 3 dias dessa rotina até eu começar a pular da cama, abrir o chuveiro 15 minutos antes e voltar para debaixo dos cobertores. Depois de mais 3 cochilos, voltava pela 2ª vez ao banheiro, e os espelhos estariam embaçados por causa da água gloriosamente quente, apesar de um fiapo. Vesti minha roupa apertada e desconfortável e saí em 25 minutos, um recorde, e só levei 10 minutos para encontrar o metrô mais próximo, algo que eu deveria ter feito na noite anterior, mas estava ocupado demais, zombando da sugestão de minha mãe de revisar rapidamente o caminho para não me perder. Quando fora à entrevista na semana anterior, tinha pegado um táxi e já estava convencida de que a experiência do metrô seria um pesadelo. Mas, surpreendentemente, havia uma moça na cabine que falava inglês e que me disse para tomar o trem 6 para a Rua 59. Ela disse que eu sairia direto na 59 e teria de andar 2 quadras a oeste, para Madison. Fácil. Viajei no trem frio em silêncio, uma das únicas pessoas loucas o bastante para acordar e se deslocar nessa hora infeliz em pleno novembro. Até agora, tudo bem, sem problemas, até chegar a hora de passar para o nível da rua. Subi a escada mais próxima e saí para um dia frígido, em que a única luz que vi era das lojas 24 horas. Atrás de mim estava o Bloomingdale's, e nada mais me pareceu familiar. Elias Clark, Elias Clark, Elias Clark. Onde ficava esse edifício? Girei 180 graus até ver uma placa. Rua 60 com Lexington. Bem, a 59 não devia estar tão distante da 60, mas em que direção eu deveria andar para seguir as ruas a oeste? E onde estava Madison em relação a Lexington? Não tinha visto nada daquilo na minha outra visita ao edifício na semana anterior, já que saltara direto na porta. Andei um pouco a esmo, feliz por ter reservado tempo suficiente para me perder, e finalmente entrei em uma delicatessen para uma xícara de café.
Bom dia. Não estou achando o caminho para o edifício Elias Clark. O senhor poderia me dizer onde fica? Perguntei ao homem nervoso atrás da caixa registradora. Tentei não ser muito simpática, lembrando que todos haviam me avisado que eu não estava em Avon e que as pessoas ali não reagiam bem a boas maneiras. Ele me olhou com a cara emburrada. Eu fiquei nervosa pensando que ele tinha me achado rude. Sorri simpática. $1, disse ele, estendendo a mão. Está me cobrando para dar a informação? $1, com leite ou pool. Olhei para ele por um momento, antes de perceber que só sabia o inglês suficiente para falar de café. Oh, com leite, é perfeito. Muito obrigada. Dei-lhe $1 e voltei para fora, mais perdida do que nunca. Perguntei a pessoas que trabalhavam em bancas de jornais, a garis, até mesmo a um homem que estava metido em um desses trailers que vendem café da manhã. Ninguém me entendia o suficiente para me apontar a direção da 59 com a Madison, e tive breves flashbacks de Delhi, depressão, disenteria. Não, vou encontrá-lo. Mais alguns minutos andando a esmo por uma área que despertava, me levaram à porta da frente do edifício Elias Clark. O saguão refulgia por trás das portas de vidro no escuro no começo da manhã, e pareceu, durante os primeiros minutos, um lugar quente, acolhedor. Mas quando empurrei a porta giratória para entrar, ela resistiu. Empurrei cada vez com mais força, até o peso do meu corpo ser lançado à frente e o meu rosto ficar praticamente achatado contra o vidro, e só então moveu-se ligeiramente. Quando começou a se mover, primeiro deslizou devagar, incitando-me a empurrar com mais força. Mas assim que dei impulso, o vidro imenso girou, batendo em mim por trás e me fazendo tropeçar e ter de me esquivar para me manter em pé. Um homem atrás da mesa da segurança riu. Manhosa, não? Não é a primeira vez que vejo isso acontecer e não será a última. Riu meio debochado, as bochechas polpudas sacudindo-se. Enganam a gente, essas daí. Olhei-o rapidamente e decidi odiá-lo, e sabia que ele nunca gostaria de mim, independentemente do que eu dissesse ou de como agisse. De qualquer jeito, sorri. Sou Andrea, disse, tirando uma luva de tricô e estendendo a mão por sobre a mesa. Hoje é o meu primeiro dia de trabalho na Runway. Sou a nova assistente de Miranda Priestley. E eu lamento, riu alto, jogando a cabeça redonda para trás com júbilo. Chame-me simplesmente de Lamento por você. Ha, ha, ha. Hey, Eduardo, verifique. Ela é uma das novas escravas de Miranda. De onde você é, garota, sendo tão amável com essa frescura toda? Do Kansas? Topeka? Ela vai comê-la viva. Ha, ha, ha. Mas antes que eu respondesse, apareceu um homem corpulento, usando o mesmo uniforme, e sem a menor sutileza, me olhou da cabeça aos pés. Preparei-me para mais deboches e risadas, mas não aconteceram. Em vez disso, fitou meus olhos com uma expressão bondosa. Sou Eduardo, e esse idiota é Mickey, disse ele, apontando o primeiro homem, que pareceu chateado por Eduardo ter agido com civilidade e estragado a brincadeira. Não liga para ele não, só está mexendo com você. Falou com um sotaque espanhol misturado com o de Nova York, enquanto pegava um livro de registros de entradas e saídas. Só precisa preencher esta informação aqui, e vou te dar um visto temporário para subir. Diga a eles que precisa de um cartão do RH. Eu devo ter parecido agradecida, porque ele ficou embaraçado e empurrou o livro sobre o balcão. Bem, vamos lá, preencha. E boa sorte, garota. Você vai precisar. Eu estava nervosa demais e exausta, a essa altura, para lhe fazer perguntas. E, além disso, não precisava. A única coisa que eu tivera tempo de fazer, no intervalo entre aceitar o trabalho e começar a trabalhar, havia sido me informar um pouco sobre a minha nova chefe. Fiz a busca no Google e fiquei surpresa ao descobrir que o nome de solteira de Miranda Priestley era Miriam Princhek, nascida no East End, Londres. Sua família era como todas as famílias judias ortodoxas da cidade, extremamente pobre, mas devota. Seu pai fazia biscates, mas contava com a comunidade para seu sustento, pois passou a maior parte de sua vida estudando os textos judaicos. Sua mãe morrera no parto de Miriam, e foi a mãe dele que se mudou para lá e ajudou a criar as crianças. E como havia crianças! 11 ao todo. A maioria de seus irmãos e irmãs eram operários, como seu pai, com pouco tempo para outra coisa senão rezar e trabalhar.
2 conseguiram fazer faculdade, só para se casarem jovens e começarem a sua própria grande família. Miriam foi a única exceção da tradição da família. Depois de economizar as pequenas quantias que seus irmãos mais velhos lhe davam quando podiam, Miriam não demorou a abandonar os estudos, ao completar 17 anos, a menos de 3 meses de concluir o 2º grau, para aceitar um emprego de assistente de um designer britânico promissor, ajudando a organizar seus desfiles a cada estação. Depois de alguns anos fazendo seu próprio nome como uma das queridinhas do mundo da moda londrina, em franco desenvolvimento, e estudar francês à noite, conseguiu um emprego como redatora júnior na revista francesa Chic, em Paris. Nessa época, ela tinha pouco a ver com a sua família. Eles não compreendiam a sua vida ou ambições, e ela se constrangia com a devoção religiosa antiquada e a devastadora falta de sofisticação deles. A alienação de sua família completou-se pouco depois de ela passar a trabalhar para a Chic francesa, quando, aos 24 anos, Miriam Princhek tornou-se Miranda Priestley, abandonando seu sobrenome étnico por um com mais verve. Seu sotaque cockney de garota foi logo substituído por um cuidadosamente refinado, educado, e quando já estava com quase 30 anos, a transformação de Miriam, de camponesa judia para socialite mundana, se completou. Galgou rapidamente, implacavelmente, as posições do mundo das revistas. Passou 10 anos na direção da runway francesa, antes de Elias transferi-la para o cargo mais importante na runway americana, a realização máxima. Mudou-se com as suas 2 filhas e o seu astro do rock, então seu marido, ele próprio ansioso por ganhar mais fama na América, para um apartamento de cobertura na 5ª Avenida com a Rua 76, e começou uma nova era na revista Runway, os anos Priestley, o 6º dos quais se aproximava quando iniciei meu primeiro dia. Por um golpe de sorte, trabalhei quase um mês antes de Miranda estar de volta ao escritório. Ela tirava suas férias, todo ano, de uma semana antes do feriado de Ação de Graças, até logo depois do Ano Novo. Geralmente passava algumas semanas no apartamento que mantinha em Londres, mas nesse ano soube que ela tinha arrastado marido e filhas para a propriedade de Oscar de la Renta, na República Dominicana, para 2 semanas, antes de passar o Natal e o Ano Novo no Ritz, em Paris. Também fui advertida de que, embora tecnicamente ela estivesse de férias, continuava a trabalhar o tempo todo, e, portanto, assim também deveriam fazer todos do staff. Eu seria apropriadamente treinada sem Sua Alteza estar presente. Desse modo, Miranda não teria de tolerar meus erros inevitáveis enquanto aprendia o trabalho. Para mim pareceu ótimo, e assim, às 7 horas em ponto, assinei meu nome no livro de Eduardo e passei rapidamente pela roleta pela primeira vez. Faça uma pose, gritou Eduardo logo antes de as portas do elevador se fecharem rápido. Emily, muito pálida e desleixada, em uma camiseta branca transparente e justa, porém amassada, e calças cargo hiper na moda, estava me esperando na recepção, segurando uma xícara da Starbucks e folheando o novo número de dezembro. Seus saltos altos estavam sobre a mesinha de tampo de vidro, e um sutiã de renda preto estava à mostra através do algodão completamente transparente de sua camiseta. O batom, um pouco manchado ao redor da boca pela xícara de café, e o cabelo ruivo ondulado e despenteado que caía sobre seus ombros, faziam com que parecesse que tinha passado as últimas 72 horas na cama. "Ei, seja bem-vinda", murmurou, lançando-me o primeiro olhar da cabeça aos pés de alguém que não o guarda de segurança. "Bota bonita." Meu coração bateu acelerado. Ela falava sério ou estava sendo sarcástica? Era impossível saber pelo tom de voz. Meus pés já doíam e os dedos apertavam-se na ponta, mas se eu tivesse sido realmente elogiada por uma garota runway, talvez a dor valesse a pena. Emily olhou para mim mais demoradamente, e então jogou as pernas para fora da mesa, suspirando dramaticamente. "Bem, vamos começar. É realmente uma sorte para você ela não estar aqui", disse ela. "Não que ela não seja ótima, é claro, porque ela é." Acrescentou no que eu logo reconheceria e passaria a adotar também como a clássica virada paranoia runway. Assim que algo negativo sobre Miranda escapa dos lábios de uma tagarela, por mais justificado que seja, a paranoia de que Miranda descobrirá domina a interlocutora e inspira uma mudança de atitude radical.
Um dos meus passatempos preferidos no trabalho tornou-se observar minhas colegas negarem rapidamente qualquer blasfêmia que tivessem proferido. Emily passou seu cartão no leitor eletrônico e andamos lado a lado, em silêncio, pelos corredores sinuosos, até o meio do andar, onde ficava o escritório de Miranda. Observei abrir as portas de vidro da sala e jogar sua bolsa e casaco sobre uma das mesas que ficava diretamente em frente à sala cavernosa de Miranda. Esta é a sua mesa. Apontou para uma prancha de fórmica em forma de L, de madeira lisa, que ficava bem em frente à sua. Tinha um computador iMac turquesa novinho, um telefone e algumas bandejas para papéis, e já havia nas gavetas canetas e clipes e alguns cadernos de notas. Deixei a maior parte das minhas coisas para você. É mais fácil encomendar apenas o novo material para mim. Emily tinha acabado de ser promovida a assistente sênior, deixando o cargo de assistente júnior para mim. Ela explicou que passaria 2 anos como assistente sênior de Miranda, depois do que subiria uma posição surpreendente na Runway. O programa de 3 anos como assistente que ela estaria completando era a garantia definitiva da escalada no mundo da moda. Mas eu me apegava à crença de que a minha sentença de 1 ano bastaria para The New Yorker. Ellison já tinha deixado a área da sala de Miranda para o seu novo posto no departamento de beleza, onde seria responsável por testar as novas maquiagens e produtos para cabelo, e por escrever sobre eles. Eu não sabia bem como ter trabalhado como assistente de Miranda a tinha preparado para essa função, mas ainda assim fiquei impressionada. As promessas eram verdadeiras. As pessoas que trabalhavam para Miranda conseguiam colocações. O resto da equipe começou a chegar por volta das 10, cerca de 50 ao todo no departamento editorial. O maior departamento era o de moda, é claro, quase 30 pessoas, inclusive todos os assistentes dos acessórios. Matéria principal, beleza e arte completavam a mistura. Quase todos passaram pela sala de Miranda para papear com Emily, saber de alguma fofoca relacionada à chefe e examinar a nova garota. Conheci dezenas de pessoas nessa primeira manhã, todas exibindo sorrisos enormes, dentes à mostra e parecendo genuinamente interessados em me conhecer. Os homens eram todos ostentosamente gays, enfeitando-se com calças de couro justíssimas e camisetas apertadas sobre bíceps pronunciados e peitorais perfeitos. O diretor de arte, um homem mais velho que exibia um cabelo louro champanhe rareando, que parecia dedicar a vida a imitar Elton John, apresentou-se com mocassins de pele de coelho e delineador nos olhos. Ninguém piscou o olho. Havia grupos gays no campus e tive amigos que se revelaram nos últimos anos, mas nenhum deles tinha essa aparência. Era como estar cercada pelo elenco e equipe inteira do Rent, com o melhor figurino, é claro. As mulheres, ou melhor, as garotas, eram belas individualmente. Coletivamente eram estranhas. A maioria parecia ter cerca de 25 anos, e poucas pareciam ter um dia a mais de 30. Apesar de quase todas usarem diamantes enormes e cintilantes no dedo do meio da mão esquerda, era praticamente impossível que qualquer uma delas já tivesse parido, ou fosse parir um dia. Entrando e saindo, elas andavam com graça sobre saltos finíssimos de 10 centímetros, passando pela minha mesa para estender mãos brancas como leite, com dedos compridos e unhas bem cuidadas por manicures, apresentando-se Jocelyn, que trabalha com Hope, Nicole, da moda, e Steph, que supervisiona acessórios. Somente uma, Shania, tinha menos de 1,75 m, mas era tão pequena que lhe parecia impossível suportar mais 2 centímetros em sua altura. Todas pesavam menos de 55 quilos. Ao me sentar em minha cadeira giratória, tentando me lembrar de todos os nomes, a garota mais bonita que vi naquele dia entrou de repente. Ela usava um suéter de cashmere rosa, que parecia tecido com nuvens. O mais surpreendente, o cabelo branco caía em ondas nas suas costas. Sua estrutura parecia carregar o peso justo para mantê-la ereta, mas ela se movia com a graça surpreendente de uma bailarina. Suas maçãs do rosto brilhavam e seu anel de diamante de muitos quilates, impecável, refletia uma luminosidade inacreditável. Achei que ela tinha me pego olhando fixo para ele, já que pôs a mão debaixo do meu nariz. Eu o criei, anunciou, sorrindo para a mão e olhando para mim.
Olhei para Emily, pedindo uma explicação, uma pista de quem ela seria, mas ela estava de novo ao telefone. Achei que a garota se referia ao anel, que realmente o tivesse desenhado, mas em seguida ela disse: não é uma cor magnífica, é uma camada de marshmallow e uma de balé slipper. Na verdade, balé slipper veio primeiro, e depois uma camada por cima, para o acabamento. É perfeito. Cor luminosa sem parecer que pintou as unhas com white out. Acho que vou usá-lo sempre que for a manicure. E deu a volta e saiu. Ah, sim, foi um prazer também para mim, falei mentalmente às suas costas, quando pavoneou-se para fora. Gostei de conhecer todos os meus colegas de trabalho. Todos pareciam gentis, doces, e exceto a bela excêntrica com o fetiche da unha esmaltada, todos pareceram interessados em me conhecer. Emily ainda não tinha saído do meu lado, aproveitando toda a oportunidade para me ensinar algo. Disse quem era realmente importante, quem não se enfurecia, de quem era vantajoso se tornar amiga porque dava as melhores festas. Quando descrevi a garota manicure, o rosto de Emily se iluminou. Oh, respirou, mais excitada do que quando tinha falado de qualquer outro. Ela não é incrível? Sim, parece legal. Não tivemos chance de conversar. Ela estava apenas, sabe, me mostrando o esmalte das unhas. Emily abriu um largo sorriso, com orgulho. Sim, você sabe quem ela é, não sabe? Quebrei a cabeça, tentando me lembrar se ela se parecia com alguma estrela de cinema, ou cantora, ou modelo, mas não consegui. Então, ela era famosa. Talvez por isso não tinha se apresentado. Eu deveria tê-la reconhecido, mas não reconheci. Não sei. Ela é famosa? O olhar que recebi em resposta foi em parte de descrença, em parte de repugnância. Bem, sim, disse Emily, enfatizando o sim e apertando os olhos como se dissesse, sua completa idiota. É Jéssica Duchamps. Ela esperou. Eu esperei. Nada. Você sabe quem é, não sabe? De novo, listas passaram pela minha mente, tentando relacionar alguma coisa com essa nova informação, mas eu tinha certeza de que nunca tinha ouvido falar dela. Além do mais, esse jogo começava a ficar chato. Emily, eu nunca a vi antes, e o seu nome não me parece familiar. Você pode, por favor, me dizer quem é ela? Perguntei, lutando para ficar calma. A ironia foi que nem mesmo me preocupei com quem ela era, mas Emily com certeza não ia me informar antes de fazer com que eu parecesse uma completa fracassada. Seu sorriso dessa vez foi condescendente. É claro, basta pedir. Jéssica Duchamps é, bem, uma Duchamps. Entende? Como no restaurante francês mais famoso da cidade. Seus pais são os donos. Não é uma loucura? Eles são incrivelmente ricos. Ah, é mesmo, disse eu, fingindo entusiasmo pelo fato de que valia a pena conhecer essa garota super bonita, porque seus pais eram donos de restaurante. Que máximo! Atendi algumas ligações com a frase escritório de Miranda Priestley, embora tanto Emily quanto eu estivéssemos preocupadas com a possibilidade de a própria Miranda ligar e eu não saber o que fazer. O pânico se instalou durante uma chamada, quando uma mulher não identificada falou asperamente algo incoerente com um forte sotaque britânico e joguei o telefone para Emily, sem nem mesmo pensar em pedir que esperasse. É ela, sussurrei com urgência. Atende. Emily me fez conhecer o seu olhar especial, que não era de jeito algum do tipo que moderasse emoções. Ela conseguiu erguer as sobrancelhas e deixar o queixo cair de uma maneira que transmitia, em partes iguais, nojo e pena. Miranda, é Emily, disse ela, um sorriso luminoso no rosto, como se Miranda fosse capaz de filtrar-se pelo fone e vê-la. Silêncio. Um franzir de senho. Oh, Mimi, desculpe. A nova garota achou que você era Miranda. Eu sei, é engraçado. Acho que temos de aprender a não pensar que todo sotaque britânico é necessariamente da nossa chefe. Olhou para mim ostensivamente. Suas sobrancelhas excessivamente suspensas arquearam ainda mais alto. Ela conversou um pouco mais, enquanto eu continuava a atender telefone e anotar recados para Emily, que depois responderia às ligações. Sem interrupção, seguindo a ordem de importância, se houvesse alguma, na vida de Miranda.
Por volta do meio-dia, logo que os primeiros espasmos de fome se manifestaram, atendi uma chamada e ouvi um sotaque britânico no outro lado. — Alô? Ellison, é você? — perguntou a voz gélida, ainda que régia. — Vou precisar de uma saia. Pus a mão em concha sobre o bocal e senti meus olhos escancarados. — Emily, é ela, não há dúvida de que é ela, sibilei, agitando o fone para chamar a sua atenção. Ela quer uma saia. Emily virou-se e viu a minha cara tomada pelo pânico e desligou o telefone imediatamente sem nenhum ligo depois ou mesmo um adeus. Ela apertou o botão que ligava Miranda à sua linha e chapou outro sorriso largo. — Miranda? É Emily. O que posso fazer? Pôs a caneta no bloco e começou a escrever furiosamente, a testa vincada concentrada. Sim, é claro, naturalmente. E tão rápido quanto começou, acabou. Olhei para ela na expectativa. Ela girou os olhos para mim, demonstrando impaciência. Bem, parece que você recebeu a primeira tarefa. Miranda precisa de uma saia para amanhã, entre outras coisas, por isso temos de colocá-la em um avião hoje à noite, o mais tardar. Ok, bem, de que tipo de saia ela precisa? Perguntei, ainda tonta com o choque de que uma saia pudesse viajar à República Dominicana só porque ela havia expressado o desejo de que assim fosse. Ela não disse exatamente, murmurou Emily pegando o telefone. Oi, Jocelyn, sou eu. Ela quer uma saia e vou precisar que esteja no voo da senhora de la Renta hoje à noite, já que ela vai se encontrar com Miranda lá. Não faço ideia. Não, ela não disse. Eu realmente não sei. Ok, obrigada. Virou-se para mim e disse, fica mais difícil quando ela não especifica. Ela é ocupada demais para se preocupar com detalhes. Por isso não disse de que tecido ou cor do estilo ou grife ela quer. Mas tudo bem, sei o tamanho dela e conheço seu gosto bem o bastante para saber exatamente do que vai gostar. Essa era Jocelyn, do departamento de moda. Vão começar a buscar ajuda. Imaginei Jerry Lewis presidindo um programa de TV para levantar fundos para a caridade com um placar gigantesco, rufar de tambores e voilá, Gucci e aplausos espontâneos. Não totalmente. Buscar ajuda para as saias foi a minha primeira aula de absurdo na runway, embora tenha de admitir que o processo era tão eficiente quanto uma operação militar. Emily ou eu mesma avisaria as assistentes de moda, 8 ao todo, cada uma mantendo contato com uma lista específica de designers e lojas. As assistentes começariam imediatamente a ligar para todos os seus contatos de relações públicas nas diversas casas de design e, se conveniente, nas lojas de Manhattan da classe mais alta, e dizer que Miranda Priestley, sim, Miranda Priestley, e sim, era realmente para seu uso pessoal, estava querendo um determinado item. Em minutos, todos os assessores de imprensa e seus assistentes trabalhando na Michael Kors, Gucci, Prada, Versace, Fendi, Armani, Chanel, Barneys, Chloé, Calvin Klein, Bergdorf, Roberto Cavalli, Saks estariam enviando, ou, em alguns casos, entregando pessoalmente, todas as saias que tivessem em estoque e de que Miranda Priestley pudesse gostar. Observei o processo se desenvolver como um balé altamente coreografado, cada membro sabendo exatamente onde, quando e como daria o seu passo. Enquanto essa atividade quase diária se desenvolvia, Emily me mandou pegar outras coisas que precisaríamos enviar com a saia nessa noite. Seu carro vai estar esperando você na rua 58, disse ela, falando em 2 telefones e escrevendo instruções para mim em um pedaço de papel timbrado runway. Fez uma breve pausa para me jogar um celular e dizer, pegue, leve para o caso de eu precisar falar com você ou você ter alguma dúvida. Não o desligue nunca, atenda sempre. Peguei o telefone e o papel e fui para o lado do edifício que dava para a rua 58, me perguntando como conseguiria encontrar o meu carro, ou o que isso realmente significava. Mal tinha pisado na calçada e olhado em volta, resignadamente, quando um homem grisalho, atarracado, mordendo um cachimbo, se aproximou. É a nova garota da Priestley? Perguntou com a voz rouca, os lábios manchados de tabaco, sem tirar o cachimbo cor de mogno da boca. Assenti com o movimento da cabeça. Sou Rich, da expedição. Se precisar de carro, fale comigo. Entendeu, Lourinha? Assenti de novo com a cabeça e me meti no banco de trás de um sedã Cadillac preto. Ele bateu a porta e acenou. Aonde vai, senhorita? Perguntou o motorista, trazendo-me de volta ao presente.
Percebi que não fazia ideia e puxei o pedaço de papel do meu bolso. Primeira parada. Estúdio de Tommy Hilfiger, 355 West, Rua 57, 6º andar. Pergunte por Lynn, ela lhe dará tudo o que precisa. Dei o endereço ao motorista e olhei pela janela. Era 1h de uma tarde de inverno gelado. Eu tinha 23 anos e estava no banco de trás de um sedã com um chofer, a caminho do estúdio de Tommy Hilfiger, e estava positivamente morrendo de fome. Foram quase 45 minutos para percorrer 15 quadras durante a hora de almoço nessa área central da cidade, o meu primeiro vislumbre do verdadeiro engarrafamento na cidade. O motorista me disse que daria a volta no quarteirão até eu sair de novo, e fui para o estúdio de Tommy. Quando perguntei por Lynn na recepção do 6º andar, uma garota adorável, nem um dia mais velha do que 18 anos, desceu pulando a escada. "Oi!" gritou ela, estendendo o som por alguns segundos. "Você deve ser Andrea, a nova assistente de Miranda. Nós adoramos muito ela, por isso, bem-vinda à equipe." Sorriu largo. Eu sorri largo. Ela puxou uma bolsa de plástico volumosa de debaixo de uma mesa e derramou seu conteúdo no chão. "Aqui temos o jeans favorito de Caroline em 3 cores, e separamos também algumas camisetas. E Cassidy adora saias caque de Tommy. Estamos mandando para ela em verde oliva e estonado. Jeans, saias, jaquetas de denim, até mesmo alguns pares de meias voaram da bolsa, e tudo que pude fazer foi olhar. Havia roupa suficiente para compor mais de 4 guarda-roupas pré-adolescentes completos. Quem diabos são Cassidy e Caroline? Eu me perguntei olhando o resultado da pilhagem. Que pessoa com amor próprio usa jeans Tommy Hilfiger e em 3 cores, não menos? Devo ter parecido muito confusa, porque Lynn virou-se de costas, intencionalmente, rearrumando as roupas na bolsa e disse: "As filhas de Miranda vão adorar essas roupas. Há anos as vestimos, e Tommy insiste em escolher as roupas para elas pessoalmente." Lancei-lhe um olhar agradecido e pus a bolsa no ombro. "Boa sorte!" gritou ela quando as portas do elevador se fecharam, um sorriso sincero tomando quase todo o seu rosto. "Tem sorte em ter um trabalho tão fantástico." Antes de ela ter tempo para dizer isso, me peguei terminando mentalmente a frase: 1 milhão de garotas dariam a vida por ele. E nesse momento, tendo acabado de sair do estúdio de um estilista famoso e na posse de milhares de dólares em roupas, achei que ela tinha razão. Depois que peguei o jeito, o resto do dia fluiu. Fiquei na dúvida por alguns minutos se alguém se irritaria se eu usasse 1 minuto para pegar um sanduíche, mas não tive escolha. Não tinha comido nada desde o croissant às 7 da manhã e eram quase 2 da tarde. Pedi ao motorista para parar em uma delicatessen e na última hora decidi dar-lhe um também. Seu queixo caiu quando eu lhe dei o de peru e mostarda e eu pensei se não o teria deixado sem jeito. "Eu só achei que estaria com fome também", disse eu. "Sabe, dirigir o dia todo, provavelmente não resta muito tempo para comer." "Obrigado, senhorita. Agradeço. É que dirijo para as garotas do Elias Clark há 12 anos, e elas não são tão simpáticas. Você é muito gentil", disse ele com um sotaque forte, mas indefinido, olhando para mim pelo espelho retrovisor. Sorri para ele, e senti uma certa apreensão momentânea. Mas o momento passou e mastigamos nosso sanduíche, sentados no engarrafamento, escutando o seu CD preferido, que me pareceu uma mulher ganindo a mesma coisa várias vezes em uma língua desconhecida, tudo para se ajustar à cítara. A instrução seguinte de Emily era para pegar um short branco de que Miranda estava desesperadamente precisando para o tênis. Achei que iríamos para Apollo, mas ela tinha escrito Chanel. Chanel fazia short branco para tênis. O motorista me levou ao salão privado, onde uma vendedora mais velha, cuja plástica tinha deixado seus olhos parecendo ranhuras, deu-me um short justíssimo de cotton lycra, tamanho 0, preso a um cabide e coberto por uma capa de veludo. Olhei para o short, que parecia não caber em uma criança de 6 anos, e depois, de volta para a mulher. Você acha mesmo que Miranda vai usar algo assim?" Perguntei hesitante, convencido de que a mulher poderia abrir a sua boca de pitbull e me engolir. Ela me olhou com fúria. "Bem, espero que sim, senhorita, considerando que foi feito sob medida, segundo suas especificações exatas.
falou, de maneira hostil, ao me entregar o short. Diga-lhe que o Sr. Koppelman envia lembranças. É claro, senhora, quem quer que ele seja. Minha próxima parada foi o que Emily escreveu como A Caminho do Centro, J&R Computer World, do lado da prefeitura. Parece que era a única loja na cidade que vendia Warriors of the West, um jogo que Miranda queria comprar para o filho de Oscar e Annette de la Renta, Moisés. Quando cheguei ao centro, 1 hora depois, me dei conta de que o celular podia fazer ligações interurbanas e disquei feliz para os meus pais e contei como o trabalho era fantástico. Papai? Oi, é Andy. Adivinha onde estou agora? Sim, é claro, no trabalho, mas acontece que estou no banco de trás de um carro com chofer rodando por Manhattan. Estive no Tommy Hilfiger e Chanel, e depois de comprar um jogo para computador, vou para o apartamento de Oscar de la Renta na Park Avenue para deixar todas essas coisas. Não são para ele. Miranda está na República Dominicana e Annette está indo para lá encontrá-los hoje à noite. Em um avião particular, sim. Papai, eu disse República Dominicana, é claro. Ele pareceu cauteloso, mas satisfeito por eu estar tão feliz, e decidi que tinha sido contratado como boy de nível superior, o que estava ótimo para mim. Depois de deixar a sacola com as roupas da Tommy, o short justo e o jogo de computador com um porteiro de aparência muito distinta em um saguão luxuoso na Park Avenue. Então é isso que as pessoas querem dizer quando falam da Park Avenue. Voltei para o Elias Clark. Quando entrei na área da minha sala, Emily estava sentada no chão, na posição de lótus, embrulhando presentes em papel branco liso, com fitas brancas. Estava cercada por montanhas de caixas vermelhas e brancas, todas idênticas na forma, centenas, talvez milhares, espalhadas entre as nossas mesas e transbordando para a sala de Miranda. Emily não percebeu que eu a observava e vi que lhe bastavam 2 minutos para embrulhar com perfeição cada caixa e mais 15 segundos para dar um laço com a fita de cetim branca. Movia-se com eficiência, sem perder um único segundo, empilhando as caixas brancas embrulhadas em novas montanhas atrás dela. A pilha embrulhada crescia cada vez mais, mas a pilha não embrulhada não diminuía. Calculei que mesmo que ela ficasse nisso durante os próximos 4 dias, não terminaria de embrulhá-las. Chamei-a por sobre o CD de música da década de 1980 que ela tocava em seu computador. Ei, Emily? Oi, estou de volta. Ela virou-se para mim, e por um breve momento pareceu não fazer ideia de quem eu era, um branco total. Mas então, a minha posição de a nova garota voltou à sua memória. Como foi? Perguntou rapidamente. Fez tudo o que estava na lista? Assenti com a cabeça. Até o videogame? Quando liguei para ela, só restava um. Encontrou-o? Assenti de novo com a cabeça. E levou tudo ao porteiro dos de la Renta na Park Avenue? As roupas, o short, tudo? Sim, sem problemas. Foi tranquilo, e deixei tudo lá alguns minutos. Estava pensando se Miranda usaria mesmo esse tipo. Ouça, preciso ir ao banheiro e estava esperando você chegar. Sente-se do lado do telefone por 1 minuto, está bem? Não foi ao banheiro desde que eu saí? Perguntei incrédula. Tinham sido 5 horas. Por que não? Emily terminou de dar o laço na caixa que tinha acabado de embrulhar e me olhou friamente. Miranda não tolera que ninguém, a não ser suas assistentes, atendam seu telefone. Logo, como você não estava, eu não quis ir. Acho que poderia ter saído por 1 minuto, mas sei que ela está tendo um dia conturbado, e quero deixar claro que estou sempre disponível para ela. Portanto, não vamos ao banheiro ou a qualquer outro lugar sem combinarmos uma com a outra. Precisamos trabalhar juntas para deixarmos claro para ela que estamos fazendo o trabalho da melhor forma possível, ok? É claro, eu disse. Vá em frente, ficarei aqui. Ela virou-se e saiu, e eu pus a mão na mesa para me acalmar. Não ir ao banheiro sem um plano de guerra coordenado. Ela realmente ficou sentada nesta sala durante as últimas 5 horas, mandando a sua bexiga se comportar porque estava preocupada se uma mulher do outro lado do Atlântico talvez ligasse durante os 2 minutos e meio que levaria para ir ao banheiro? Aparentemente sim. Parecia um tanto exagerado, mas supus que era apenas Emily sendo excessivamente dedicada. Não havia como Miranda exigir isso de suas assistentes. Eu tinha certeza. Ou havia? Peguei algumas folhas de papel da impressora e vi o título Presentes de Natal Recebidos.
1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas, em espaço simples, de presentes, cada um com um remetente e item em uma linha. 256 presentes ao todo. Parecia uma lista do casamento da rainha da Inglaterra, e não consegui ler tudo rápido o bastante. Havia um conjunto de maquiagem Bobbi Brown, enviado pela própria Bobbi Brown. Uma exclusiva bolsa de couro Kate Spade, de Kate e Andy Spade. Uma agenda de couro vinho, da Smithson da Bond Street, de Graydon Carter. Um saco de dormir forrado de Vison, de Miúcha Prada. Uma pulseira verdura de várias voltas, de Irene Lauder. Um relógio com um diamante incrustado, de Donatella Versace. Uma caixa de champanhe de Cynthia Hawley. Um conjunto de blusa bordada e bolsa de noite de Mark Bagley e James Mistika. Uma coleção de canetas Cartier, de Irv Ravitz. Um cachecol de pele de chinchila, de Vera Wang. Uma jaqueta zebrada, de Alberto Ferretti. Um cobertor de cashmere Burberry, de Rosemarie Bravo. E isso foi só o começo. Havia bolsas de tudo que é forma e tamanho, de Hebe Hitz, Bruce Weber, Gisele Bündchen, Hillary Clinton, Tom Ford, Calvin Klein, Annie Leibovitz, Nicole Miller, Adrienne Vittadini, Michael Kors, Helmut Lang, Giorgio Armani, John Sahag, Bruno Magli, Mário Testino e Narciso Rodrigues, para citar alguns. Havia dezenas de donativos feitos em nome de Miranda a várias instituições de caridade, que deviam ter sido 100 garrafas de vinho e champanhe, 8 ou 10 bolsas de or, umas 2 dúzias de velas perfumadas, algumas peças de cerâmica oriental, pijamas de seda, livros de capa de couro, produtos para banho, chocolates, pulseiras, caviar, suéteres de cashmere, fotografias emolduradas e arranjos de flores e ou vasos de plantas, suficientes para decorar uma dessas 500 missas de casamentos que aconteciam nos estádios de futebol da China. Oh, meu Deus! Isso era verdade? Estava realmente acontecendo? Estava eu trabalhando para uma mulher que recebia 256 presentes no Natal de algumas das pessoas mais famosas do mundo, ou não tão famosas? Eu não tinha certeza. Reconheci algumas das celebridades e estilistas realmente óbvios, mas ainda não sabia que os outros incluíam alguns dos fotógrafos, maquiadores, modelos, socialites e todo um contingente de executivos do Elias Clark mais procurados. Assim que me perguntei se Emily saberia realmente quem eram todos eles, ela entrou. Procurei fingir que não estava lendo a lista, mas ela não deu a menor importância. Loucura, não é? Ela é a mulher mais badalada, falou entusiasmada, apanhando as folhas de papel em sua mesa e olhando para elas com o que só pode ser descrito como luxúria. Já tinha visto coisas tão surpreendentes em sua vida? Esta é a lista do ano passado. Eu a separei para sabermos o que esperar, já que os presentes começaram a chegar. Esta é, definitivamente, uma das melhores partes do trabalho, abrirmos todos os presentes. Fiquei confusa. Nós abríamos os presentes? Por que ela mesma não abria? Perguntei. Está maluca? Miranda não gosta de 90% das coisas que enviam. Algumas são francamente insultantes, coisas que nem mesmo mostro para ela. Como isto, disse ela, pegando uma caixa pequena. Era um telefone sem fio, Bang & Olufsen, com o típico tom prateado e formas arredondadas, capaz de permanecer sem interferência por uns 3.000 quilômetros. Eu tinha estado na loja apenas algumas semanas antes, vendo Alex salivar pelos aparelhos estéreos, e sabia que o telefone custava mais de $500 e podia fazer de tudo, exceto manter uma conversa por você. Um telefone? Acredita que alguém teve coragem de mandar um telefone para Miranda Priestley? Ela o jogou para mim. Fique com ele se quiser. Eu nunca a deixaria ver isso. Ela ficaria irritada com alguém que lhe mandasse algo eletrônico. Pronunciou a palavra eletrônico como se fosse sinônimo de coberto de fluidos corporais. Enfiei o telefone debaixo da minha mesa e tentei apagar o sorriso da minha cara. Era perfeito demais. Um telefone sem fio estava na lista do que eu ainda precisava no meu quarto, e eu tinha conseguido grátis um de $500. Na verdade, prosseguiu ela, sentando-se de novo no chão da sala de Miranda, na posição de lótus. Vamos passar algumas horas embrulhando mais algumas garrafas de vinho, e depois você pode abrir os presentes que chegaram hoje. Estão ali.
Apontou para trás de sua mesa, para uma pequena montanha de caixas e sacolas e cestas de várias cores. Então, estes são presentes que Miranda está enviando, certo? Perguntei pegando uma caixa e começando a embrulhá-la com um papel branco espesso. Sim, todo ano é a mesma coisa. Pessoas no alto da pirâmide recebem garrafas de Dom. Isso inclui os executivos do Elias e os grandes estilistas que não são amigos pessoais, o seu advogado e contador. Pessoas no nível médio recebem Viv, e isso vale para todo mundo, os professores das gêmeas, os cabeleireiros, Uri, etc. Os Joões ninguém recebem uma garrafa de Rufino Chianti. Geralmente vão para o pessoal de relações públicas, que envia presentes pequenos, gerais, que não são personalizados, para ela. Ela vai querer que seja enviado Chianti para o veterinário, algumas das babás que substituem Cara, o pessoal que a atende em lojas, a que vai com frequência, e a todos os caseiros de sua casa de verão em Connecticut. De qualquer jeito, encomendei cerca de $25.000 dessas bebidas no começo de novembro. Sherry Lehman entrega, e geralmente leva quase um mês para embrulhar tudo. É bom que ela esteja fora, ou teríamos de embrulhar tudo em casa. Um negócio muito bom, pois Elias paga a conta. Calculo que custaria o dobro se a Sherry Lehman embrulhasse, não é? Pensei, tentando processar a hierarquia da doação de presentes. E o que nós temos com isso? Falou com desdém. Acredite em mim, você vai aprender rapidamente que custo não é um problema por aqui. É que Miranda não gosta do papel de embrulho que eles usam. Eu dei a eles este papel branco no ano passado, mas não fizeram tão bonito quanto nós fazemos. Ela pareceu orgulhosa. Ficamos embrulhando até quase 6 horas, com Emily me contando como as coisas funcionavam e eu tentando entender esse mundo estranho e excitante. Quando ela estava descrevendo como Miranda gosta do café, com leite, copo comprido, 2 pedrinhas de açúcar, uma garota loura ofegante, do qual eu me lembrava como uma das muitas assistentes de moda, entrou carregando uma cesta de vime do tamanho de um carrinho de bebê. Ela hesitou à porta da sala de Miranda, como se achasse que o carpete cinza macio se transformasse em areia movediça sob seus Jimmy Choo, se ela ousasse atravessar o limiar. Oi, Em, estou com as saias aqui. Desculpe ter demorado tanto, mas não havia ninguém por perto, já que é uma data esquisita, bem antes do feriado de Ação de Graças. De qualquer jeito, espero que encontre algo de que ela vá gostar. Baixou os olhos para a cesta cheia de saias dobradas. Emily olhou para ela com um escárnio mal disfarçado. Deixe-as na minha mesa. Devolvo as que não servirem. O que imagino será a maioria, considerando o seu gosto. A última parte ela falou baixinho, o bastante para que só eu ouvisse. A garota loura parecia confusa. Com certeza não era a estrela mais brilhante no firmamento, mas bonita. Eu me perguntei por que Emily a odiava tanto. Como já tinha sido um longo dia, com muitas informações e incumbências pela cidade e centenas de nomes e rostos para tentar memorizar, não perguntei. Emily colocou a cesta grande sobre sua mesa e a olhou, as mãos nos quadris. Do que pude ver no chão da sala de Miranda, havia talvez 25 saias diferentes em uma variedade incrível de tecidos, cores e tamanhos. Ela não tinha especificado nada do que queria. Realmente não tinha se dado ao trabalho de informar Emily se estava precisando de algo para um jantar black tie, ou para compor um conjunto informal, ou para usar sobre uma roupa de banho? Queria denim ou um chiffon ficaria melhor? Como exatamente adivinharíamos o que podia agradá-la? Eu estava para descobrir. Emily levou a cesta para a sala de Miranda e cuidadosamente, reverentemente, colocou-a sobre o carpete felpudo do meu lado. Sentou-se e começou a retirar as saias uma por uma, dispondo-as em um círculo à nossa volta. Havia uma bela saia de crochê rosa shocking da Celine, uma saia transpassada cinza pérola da Calvin Klein e uma preta de camurça com contas pretas ao redor da barra do próprio senhor de la Renta. Havia saias em vermelho, marfim e lilás, algumas com renda, outras em cachemir. Algumas eram longas o bastante para envolverem graciosamente os tornozelos, e outras eram tão curtas que mais pareciam tops tomara que caia. Peguei uma linda marrom de seda, comprimento até a batata da perna, e a segurei em minha cintura, mas o tecido cobriu apenas uma das minhas pernas.
A seguinte, na pilha, ia até o chão em uma profusão de tule e chiffon, e parecia mais apropriada a uma festa ao ar livre de Charleston. Uma das saias de jeans era pré-lavada e vinha com um cinto de couro marrom gigantesco já preso em volta, e outra tinha uma camada pregueada de tecido prateado em cima de um forro prateado mais opaco. Aonde diabos nós chegaríamos? Uau, parece que Miranda tem um fraco por saias, hein? Eu disse, simplesmente porque não tinha nada melhor a dizer. Na verdade, não. Miranda tem uma leve obsessão por echarpes. Emily recusou-se a olhar nos meus olhos, como se tivesse acabado de revelar que tinha herpes. É uma das coisas charmosas e sutis sobre ela que deve saber. Ah, é mesmo? Perguntei, tentando parecer divertida e não horrorizada. Uma obsessão por echarpes? Gosto de roupas e bolsas e sapatos tanto quanto qualquer garota, mas não declararia nenhum como uma obsessão. E havia um quê na maneira de Emily dizer isso que não parecia natural. Sim, bem, ela deve precisar de uma saia para algo específico, mas é de echarpes que ela realmente gosta. Sabe, as suas echarpes são como a sua marca. Olhou para mim. A minha expressão traiu a minha total ignorância. Lembra-se de tê-la visto durante a entrevista, não? É claro, respondi rapidamente, sentindo que não seria boa ideia deixar essa garota perceber que eu mal lembrava o sobrenome de Miranda durante a entrevista, muito menos o que estava vestindo. Mas não estou certa de ter notado uma echarpe. Ela sempre usa uma túnica hermê branca em alguma parte de seu traje, geralmente em volta do pescoço, mas às vezes faz com que seu cabeleireiro a amarre em um coque, ou, ocasionalmente, a usa como cinto. São como a sua marca. Todo mundo sabe que Miranda Priestley usa uma echarpe hermê branca, independentemente de qualquer coisa. Não é o máximo? Foi nesse exato momento que notei que Emily tinha uma echarpe verde-limão entremeada no cinto sobre a sua calça cargo, parcialmente visível sob a camiseta branca. Ela gosta às vezes de misturá-la, e acho que esta é uma dessas vezes. De qualquer jeito, aqueles idiotas em moda nunca sabem do que ela vai gostar. Veja algumas destas, são medonhas. Ela ergueu uma saia absolutamente maravilhosa, ligeiramente mais elegante do que o resto, com pequenos brilhos dourados salpicados em um fundo castanho. É, concordei, no que se tornou a primeira de milhares de vezes, se não milhões, em que concordei com qualquer coisa que ela dizia só para que parasse de falar. É horrenda. Era tão linda que ficaria feliz em usá-la no meu casamento. Emily continuou a tagarelar sobre estampados e tecidos e necessidades de Miranda, ocasionalmente inserindo um insulto mordaz a um colega de trabalho. Finalmente, escolheu 3 saias radicalmente diferentes e as separou para Miranda, falando o tempo todo. Tentei escutar, mas eram quase 7 horas, e estava tentando decidir se estava vorazmente faminta, completamente nauseada ou simplesmente exausta. Acho que os 3. Nem mesmo notei quando o ser humano mais alto que já vi entrou na sala de repente. Você! Ouvi de alguma parte atrás de mim. Levante-se para que eu a veja. Virei-me a tempo de ver o homem, que tinha, no mínimo, 2,10 metros de altura, a pele bronzeada, o cabelo preto, apontando diretamente para mim. Pesava 125 quilos, sobre a estrutura incrivelmente alta, e era tão musculoso, tão vigoroso, que parecia que explodiria de seu macacão colante. Oh, meu Deus! Ele estava usando um macacão colante. Sim, um macacão inteiriço de jeans stretch, com calça justa, cintura marcada e mangas arregaçadas, e uma capa. Havia, na verdade, uma capa de pele do tamanho de um cobertor, amarrada 2 vezes em volta de seu pescoço grosso, e botas de combate preta lustrosas, do tamanho de raquetes de tênis, adornavam seus pés de mamute. Parecia ter uns 35 anos, embora todos os músculos, o bronzeado forte e o maxilar esculpido pudessem ocultar 10 anos ou acrescentar 5. Ele estava agitando as mãos na minha direção para que eu me levantasse. Levantei-me, sem conseguir tirar os olhos dele, que se virou para me examinar imediatamente. Bem, o que temos aqui? Berrou, o máximo que alguém conseguiria em sua voz de falsete. Você é bonita, mas sadia demais, e a roupa não ajuda nada. Meu nome é Andréa, sou a nova assistente de Miranda. Ele me olhou da cabeça aos pés, inspecionando cada centímetro.
Emily estava assistindo ao espetáculo com uma expressão desdenhosa. O silêncio foi insuportável. Botas de cano alto? Com uma saia até o joelho? Está me gozando? Garota, no caso de não saber, no caso de não ter lido o letreiro grande e preto na porta, esta é a revista Runway, a revista mais elegante do mundo. Mas não se preocupe, querida. Nigel vai te livrar rapidinho desta aparência de rato de shopping suburbana. Pôs as mãos enormes nos meus quadris e me girou. Senti seus olhos em minhas pernas e traseiro. Logo, querida, prometo, porque é uma boa matéria-prima. Belas pernas, cabelo lindo e não é gorda. Posso trabalhar com não gordos. Logo, logo, querida. Eu queria me sentir ofendida, para me afastar de suas mãos na parte de baixo do meu corpo, ter alguns minutos e matutar sobre o fato de que um completo estranho, e não menos que um colega de trabalho, tinha acabado de fornecer uma avaliação não solicitada e franca da minha roupa e aparência, mas não me sentia. Gostei daqueles olhos verdes bondosos que pareciam rir ao invés de escarnecer. Porém, mais do que isso, gostei de ter passado no exame. Esse era Nigel, um único nome, como Madonna ou Prince, a autoridade em moda que reconheci da TV, revistas, colunas sociais, de toda parte, e ele tinha dito que eu era bonita e que tinha belas pernas. Deixei o comentário do rato de shopping escapar. Gostei desse cara. Ouvi Emily, de alguma parte no fundo, lhe dizer para me deixar em paz, mas eu não queria que ele fosse embora. Tarde demais. Ele já estava na porta, a capa de pele agitando-se atrás. Quis chamá-lo, dizer-lhe que tinha sido bom conhecê-lo, que eu não estava ofendida com o que tinha dito e que estava excitada com o fato de ele querer me arrumar. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Nigel virou-se rápido e cobriu o espaço entre nós com 2 passos, cada um como um grande salto. Parou bem na minha frente, envolveu meu corpo com seus braços volumosos e me apertou contra si. Minha cabeça bateu no seu peito e senti o inconfundível perfume da loção para bebê da Johnson. E assim que tive a presença de espírito de abraçá-lo também, ele me afastou, tragou minhas mãos nas suas e gritou: "Bem-vinda à casa de bonecas, garota!" CD 5. O que ele disse? Perguntou Lily, lambendo uma colher de sorvete de chá verde. Nós nos encontramos no Sushi Samba, às 9, para que eu contasse sobre o meu primeiro dia. Meus pais tinham, relutantemente, pago de novo o cartão de crédito só para emergências, até eu receber o meu primeiro salário. Rolinhos de atum e salada de algas certamente pareciam uma emergência, e, portanto, agradeci, em silêncio, a mamãe e papai por tratarem Lily e a mim tão bem. Ele disse: "Bem-vinda à casa de bonecas, garota. Juro, não é o máximo?" Ela me olhou, a boca aberta, a colher suspensa no ar. "Você tem o emprego mais cool de que já ouvi falar", disse Lily, que sempre falava de como teve de trabalhar durante 1 ano antes de voltar à escola. "É muito legal mesmo, não é? Sem dúvida esquisito, mas cool também. Não importa", disse eu, mexendo no meu brownie de chocolate. "Não quer dizer que eu não preferiria ser estudante a fazer qualquer coisa desse tipo." Tenho certeza de que você adoraria trabalhar meio expediente para financiar seu obscenamente caro e definitivamente inútil PhD. Adoraria, não? Tem inveja porque eu sou garçonete em um pub underground, sou assediada por calouros até às 4 da manhã, toda noite, e depois tenho aula o dia inteiro, não tem? Tudo isso sabendo que e é um se grande e gordo, conseguir terminar em algum ponto nos próximos 17 anos, nunca conseguirei trabalho, em lugar nenhum. Deu um sorriso largo e falso e bebeu um gole de seu Sapporo. Lily estava estudando para o seu PhD em literatura russa, na Colômbia, e fazendo biscates em todos os seus momentos livres, isto é, quando não estava estudando. Sua avó mal conseguia sustentar a si mesma, e Lily só receberia ajuda financeira quando terminasse o mestrado. Por isso, era extraordinário ela ter saído naquela noite. Mordi a isca, como sempre acontecia quando ela se queixava da vida. "Então, por que faz isso, Lil?" perguntei, embora já tivesse ouvido a resposta 1 milhão de vezes. Lily riu com desdém e girou os olhos de novo. "Porque adoro.
falou com sarcasmo. E apesar de nunca admitir, porque era muito mais divertido reclamar, ela realmente adorava. Tinha desenvolvido uma ligação com a cultura russa, desde que o seu professor na 8ª série lhe dissera que se parecia com a imagem que criara de Lolita, com o rosto redondo e o cabelo preto cacheado. Ela tinha ido direto para casa e lido a obra-prima da libertinagem, de Nabokov, sem que a referência do professor a Lolita a incomodasse em momento algum. Depois, leu tudo que Nabokov escreveu, e Tolstói, e Gogol, e Tchekhov. Quando começaram as aulas na faculdade, ela se inscreveu na Brown para trabalhar com um determinado professor de literatura russa, que ao entrevistar Lily, de 17 anos, declarou que ela era uma das estudantes mais entusiasmadas e que mais lera literatura russa que ele já tinha conhecido. Universitário não formado, formado ou qualquer outra coisa. Ela continuava a adorar esse estudo, a estudar a gramática russa, e era capaz de ler qualquer coisa no original, mas gostava de se queixar. Sim, bem, definitivamente concordo que tem o melhor emprego que existe. Quer dizer, Tommy Hilfiger, Chanel, apartamento de Oscar de la Renta, no primeiro dia. Tenho de admitir que não sei até que ponto isso tudo vai me aproximar da The New Yorker, mas talvez seja cedo demais para saber. É que não parece realidade, entende? Bem, quando estiver a fim de voltar a manter contato com a realidade, sabe onde me encontrar, disse Lily, pegando seu cartão do metrô na bolsa. Se sentir desejo de um pequeno gueto, se estiver morrendo de vontade de concretizá-lo no Harlem, bem, o meu luxuoso conjugado de 75 metros quadrados é todo seu. Paguei a conta e nos despedimos nos abraçando, e ela tentou me orientar sobre como ir da 7ª Avenida com a Christopher Street até o meu AP, Uptown. Jurei que tinha entendido exatamente onde encontrar o trem L, e depois o 6, e como andar da parada na Rua 96 até o meu apartamento. Mas assim que ela partiu, entrei em um táxi. Só esta vez, pensei, afundando no banco de trás aquecido e tentando não sentir o cheiro do corpo do motorista. Agora sou uma garota runway. Fiquei feliz ao descobrir que o resto da primeira semana não foi muito diferente do primeiro dia. Na sexta, Emily e eu nos encontramos de novo no saguão impecavelmente branco às 7 da manhã. E dessa vez, ela me deu meu próprio cartão de identificação, completo com uma foto que eu não me lembrava de ter tirado. Da câmera de segurança, disse ela quando me espantei. Estão por toda parte, é bom saber. Tiveram problemas com pessoas roubando coisas, roupas e joias pedidas para sessões de fotos. Parece que os boys, e às vezes, até mesmo redatores se serviam. Por isso agora rastreiam todo mundo. Ela deslizou seu cartão na fissura e a porta de vidro espesso abriu-se. Rastreiam? O que quer dizer exatamente com rastreiam? Ela desceu rapidamente o corredor em direção à nossa área, os quadris silvando para frente e para trás, para frente e para trás, na calça Seven de veludo cotelê, colada à pele, que estava vestindo. Ela tinha me dito no dia anterior que eu devia pensar seriamente em comprar 1 ou 10 dessas, pois estavam entre as únicas jeans ou calças de veludo cotelê que Miranda permitia no escritório. Essas e as MJs eram admitidas, mas somente na sexta-feira, e somente se usadas com um salto alto. MJs? Marc Jacobs, ela disse, exasperada. Bem, entre as câmeras e os cartões, eles meio que sabem tudo que todo mundo está fazendo, disse ela, jogando a bolsa Gucci de compras sobre a mesa. Começou a desabotoar seu blazer de couro, um casaco que parecia extremamente inadequado para o clima de fim de novembro. Não acho que eles realmente fiquem olhando para as câmeras, a não ser que algo tenha desaparecido, mas os cartões dizem tudo. Toda vez que usamos lá embaixo para passar pela segurança ou no andar para abrir a porta, sabem onde você está. É assim que dizem se as pessoas estão no trabalho, de modo que, se precisar sair, e nunca vai precisar, a não ser no caso de algo realmente terrível acontecer, basta me dar seu cartão e eu uso. Assim, continuará a receber pelos dias que faltar. Você fará o mesmo por mim. Todo mundo faz. Eu ainda estava na parte e nunca vai precisar, mas ela continuou as instruções. E é assim que você consegue comida no refeitório também. É um cartão de débito. Basta mostrar alguma despesa e ela é deduzida no livro de registro.
É claro que assim eles podem saber o que está comendo, disse ela, destrancando a porta da sala de Miranda e caindo no chão. Estendeu o braço imediatamente para uma caixa com uma garrafa de vinho e começou a embrulhar. Eles se importam com o que você come? Perguntei, como se tivesse acabado de entrar diretamente em uma cena de invasão de privacidade. Não sei bem. Talvez. Só sei que sabem. E o ginásio? Deve usá-lo lá também e na banca para comprar livros ou revistas. Acho que isso os ajuda a se organizarem. Organizarem? Eu estava trabalhando para uma companhia que definia boa organização, como sabendo que andar cada empregado visitava, se preferiam sopa de cebola ou salada Caesar no almoço, e exatamente quantos minutos conseguiam suportar o transporte? Eu era uma garota de muita, muita sorte. Exausta do meu quarto dia, acordando às 5:30 da manhã, precisei de mais 5 minutos para reunir energia para sair do casaco e me instalar na minha mesa. Pensei em apoiar minha cabeça no tampo para descansar um pouco, mas Emily pigarreou, alto. Pode vir aqui me ajudar? Perguntou, embora sem dúvida não fosse uma pergunta. Pegue, embrulhe alguma coisa. Jogou uma pilha de papel branco no meu caminho e retomou sua tarefa. Jewel tocava alto nos alto-falantes extras presos ao seu iMac. Corta, coloca, dobra, cola. Emily e eu trabalhamos disciplinadamente a manhã toda, só parando para ligar para o centro de mensageiros sempre que concluíamos 25 caixas. Eles as guardariam até darmos o sinal verde para que fossem distribuídas por toda Manhattan em meados de dezembro. Já tínhamos terminado todas as garrafas para fora da cidade durante os 2 primeiros dias e estavam empilhadas no closet, esperando que a DHL as pegasse. Considerando-se que cada uma havia sido preparada para ser enviada com prioridade, chegando ao destino o mais cedo possível na manhã seguinte, não entendi direito por que a pressa. Estávamos no começo de novembro, mas já tinha aprendido que era melhor não fazer perguntas. Estaríamos despachando pelo Federal Express cerca de 150 garrafas pelo mundo. As garrafas Priestley iriam a Paris, Cannes, Bordeaux, Milão, Roma, Florença, Barcelona, Genebra, Bruges, Estocolmo, Amsterdã e Londres. Dezenas para Londres. A Federal Express as lançaria em Beijing, Hong Kong, Cidade do Cabo, Tel Aviv e Dubai. Dubai! Estariam brindando Miranda Priestley em Los Angeles, Honolulu, Nova Orleans, Charleston, Houston, Binghamton e Nantucket. E todas essas antes que qualquer uma que fosse distribuída em Nova York. A cidade com todos os amigos de Miranda, médicos, criadas, cabeleireiros, babás, maquiadores, psiquiatras, instrutores de yoga, personal trainers, motoristas. É claro que é onde a maior parte do pessoal da indústria da moda estava. Designers, modelos, atores, editores, anunciantes, relações públicas e todos os especialistas em elegância receberiam uma garrafa, segundo o seu nível, entregue por um mensageiro Elias Clark. Quanto acha que custa tudo isso? Perguntei a Emily, cortando o que poderia ser o 1000º pedaço de papel branco. Já disse, encomendei $25.000 em bebida. Não. Quanto acha que custa tudo junto? Quer dizer, despachar todos esses embrulhos para serem entregues no dia seguinte, pelo mundo afora. Aposto que em alguns casos, expedir custa mais do que o preço da garrafa, especialmente se for uma para uma pessoa sem importância. Ela pareceu intrigada. Era a primeira vez que a via olhar para mim com algo mais que repugnância, exasperação ou indiferença. Bem, vejamos. Se imaginar que as expedições domésticas giram em torno de $20 e as internacionais em aproximadamente 60, então isso soma $9.000 pelo Federal Express. Ou suponhamos que os mensageiros cobrem $11 por pacote. Então, enviar 250 ficaria em $2.750. E a nossa carga horária? Bem, se levarmos uma semana inteira para embrulhar tudo, somando tudo, são 2 semanas dos nossos salários, que são mais 4.000. Foi aí que me recolhi, percebendo que o salário de nós duas juntas, por uma semana inteira de trabalho, era de longe a despesa mais insignificante. Fica por volta dos $16.000 no total. Loucura, hein? Mas qual é a escolha? Ela é Miranda Priestley, você sabe.
Por volta de 1 da tarde, Emily comunicou que estava com fome e ia descer para comer alguma coisa com as garotas dos acessórios. Supus que ela estivesse dizendo que pegaria o almoço, já que tinha feito isso durante toda a semana, de modo que esperei 10 minutos, 15, 20, mas ela não voltou com a comida. Nenhuma de nós tinha comido no restaurante desde que eu começara, para o caso de Miranda ligar, mas isso era ridículo. Bateram as 2 horas, depois 2:30, 3, e eu só conseguia pensar em como estava faminta. Tentei ligar para o celular de Emily, mas caiu na secretária. Teria morrido no restaurante? Eu me perguntei. Engasgado com um pouco de alface ou tido um colapso depois de tomar rápido um suco? Pensei em pedir para alguém me trazer algo, mas me pareceu coisa de prima-dona pedir a um estranho para buscar meu almoço. Afinal, supostamente, eu é que deveria buscar almoços. Oh, sim, querida, é que eu sou importante demais para abandonar o meu posto, embrulhando presentes. Por isso pensei que você podia buscar um croissant de peru e brie. Ótimo, não pude fazer isso. Portanto, quando o relógio marcou 4 horas, e nem sinal de Emily e nenhuma ligação de Miranda, fiz o inconcebível, saí da sala, sem deixar ninguém no meu lugar. Depois de dar uma olhada no corredor e confirmar que Emily não estava à vista, literalmente corri à recepção e apertei o botão para descer 20 vezes. Sophie, a bela recepcionista asiática, ergueu o sobrolho e desviou o olhar, e não sei se foi minha impaciência ou seu conhecimento de que a sala de Miranda tinha sido abandonada que a fez olhar para mim daquela maneira. Não havia tempo para descobrir. O elevador finalmente chegou e consegui entrar, apesar de um cara fungando, magro de heroína, com o cabelo espigado e plumas verde-limão, ficar apertando fechar porta. Ninguém se afastou para me dar lugar, embora houvesse muito espaço. E apesar de que isso normalmente me deixaria maluca, tudo em que consegui me concentrar foi em conseguir comida e voltar o mais rápido possível. A entrada do restaurante, todo de vidro e granito, estava bloqueada por um grupo de matracas em treinamento, todos curvados, cochichando, examinando cada grupo de pessoas que saía do elevador. Amigos dos empregados do Elias. Imediatamente me lembrei da descrição desses grupos feitas por Emily, óbvios em sua excitação flagrante por estarem no centro disso tudo. Lily já tinha me implorado para trazê-la ao restaurante, já que quase todo jornal e revista de Manhattan mencionara por sua alta qualidade, sem falar do bando de gente bonita, mas eu ainda não estava preparada para isso. Além do mais, devido ao horário de trabalho que eu e Emily negociávamos todo dia até agora, eu teria de passar mais tempo lá do que os 2 minutos e meio que levava para escolher e pagar minha comida, e não sabia se conseguiria um dia. Abri caminho entre as garotas e senti que se viravam para ver se eu era alguém importante. Negativo. Avançando rapidamente, intencionalmente, desviei de prateleiras maravilhosas com cordeiro e vitela ao marsala na seção de entradas e com um impulso de força de vontade, passei direto pela pizza especial de tomate seco e queijo de leite de cabra, que ficava em uma mesa pequena isolada e que todos chamavam de o canto do carboidrato. Não foi tão fácil navegar em volta da piste de resistance do balcão de saladas, também conhecido como Greens, como em Encontro Você no Greens, que era tão comprido quanto uma pista de aterrissagem no aeroporto e acessível por 4 lados, mas a multidão me deixou passar quando garanti, alto, que queria pegar o último cubo de tofu. Nos fundos, diretamente atrás da bancada de canapés, que na verdade parecia um balcão de maquiagem, ficava o solitário posto das sopas. Solitário porque o seu chefe era o único em todo o restaurante que se recusava a fazer uma única opção com baixa caloria, gordura reduzida, sem gordura, baixo sódio ou baixo carboidrato. Simplesmente se recusava. Consequentemente, sua mesa era a única sem fila em todo o restaurante, e eu corria direto para ele todo dia. Como, ao que parecia, eu era a única na companhia inteira que comprava sopa, e só estava lá há 1 semana, a cúpula havia reduzido seu menu a uma sopa solitária por dia. Rezei para que fosse a de tomate cheddar, mas ele ergueu uma concha gigantesca de ensopado de mariscos da Nova Inglaterra, declarando, orgulhosamente, que era feito com creme puro. 3 pessoas no Greens viraram-se para olhar.
O único obstáculo que restava era se esquivar das pessoas ao redor da mesa do chefe, onde um chefe visitante todo de branco arrumava grandes pedaços de sashimi para fãs, que aparentemente o reverenciavam. Li o crachá preso em seu colarinho branco engomado. Nobu Matsuhisa. Anotei mentalmente para me informar sobre ele ao subir, já que eu parecia ser o único empregado que não o estava bajulando. Seria pior nunca ter ouvido falar no senhor Matsuhisa ou em Miranda Priestley. A caixa olhou primeiro para a sopa e depois para meus quadris quando registrou a conta. Será mesmo? Eu já estava me acostumando a ser olhado dos pés à cabeça o tempo todo, e podia jurar que ela estava me olhando com a mesma expressão que eu teria diante de alguém pesando 250 quilos e com 8 Big Macs na frente. Os olhos se ergueram o suficiente como se para perguntar, você precisa disto mesmo? Mas pus minha paranoia de lado e lembrei a mim mesma que a mulher era apenas uma caixa em uma cafeteria, não uma conselheira do Vigilantes do Peso, ou uma editora de moda. Pois é, não são muitos os que compram sopa hoje em dia, disse ela, calmamente, apertando números na registradora. Acho que pouca gente gosta do ensopado de mariscos da Nova Inglaterra, murmurei, batendo meu cartão e desejando que suas mãos fossem mais rápidas. Ela parou e virou seus olhos castanhos puxados diretamente para os meus. Não, acho que é porque o chefe insiste em fazer coisas que engordam. Faz ideia de quantas calorias há nisso? Faz ideia de quanto esta pequena tigela de sopa engorda? O que estou dizendo é que é possível ganhar 5 quilos só de olhar para ela. E você não é o tipo que pode se dar ao luxo de ganhar 5 quilos, deixou implícito. Como se já não fosse difícil o bastante me convencer de que eu tinha um peso normal para uma altura normal, quando todas as louras runways, altas e esbeltas, tinham me examinado, vinha a caixa, para todos os efeitos, dizer que eu estava gorda. Peguei o saco com a comida e abri caminho entre as pessoas. Entrei no banheiro, que se localizava convenientemente logo em frente do restaurante, onde se podia purgar problemas anteriores com excesso de comida. E embora eu soubesse que o espelho não revelaria nada mais do que havia revelado de manhã, virei-me para encará-lo. Uma cara contorcida, irada, me olhou de volta. O que diabos está fazendo aqui? Emily quase gritou ao meu reflexo. Virei-me a tempo de vê-la pendurar o blazer de couro na sua bolsa Gucci, empurrando os óculos escuros para o alto da cabeça. Ocorreu-me que Emily tinha querido dizer o que tinha dito mesmo, 3h30 antes, literalmente. Tinha saído para almoçar. Quer dizer, fora. Quer dizer, me deixado sozinha por 3 horas seguidas sem avisar, praticamente amarrada a uma linha de telefone, sem esperança de pausa para comida e banheiro. Quer dizer, nada disso importava, porque eu continuava sabendo que tinha errado em sair e que iria ser repreendida aos berros por alguém da minha idade. Felizmente, a porta abriu e a diretora da Coquette entrou. Ela nos olhou dos pés à cabeça quando Emily agarrou meu braço e me levou para fora do banheiro, na direção do elevador. Ficamos assim, ela agarrada ao meu braço e eu me sentindo como se tivesse molhado a cama. Estávamos vivendo uma dessas cenas em que o sequestrador põe a arma nas costas de uma mulher em plena luz do dia e tranquilamente a ameaça enquanto a leva ao seu porão de tortura. Como pôde fazer isso comigo? Sibilou empurrando-me pelas portas da recepção da runway, e corremos de volta às nossas mesas. Como assistente sênior, sou a responsável pelo que acontece no escritório. Sei que é nova, mas eu lhe disse no primeiro dia, não deixamos Miranda sem ninguém. Mas Miranda não está aqui. Isso saiu como um guincho. Mas podia ter ligado enquanto você estava fora, e não haveria ninguém aqui para atender o telefone, gritou batendo a porta da nossa área. A nossa prioridade, nossa única prioridade, é Miranda Priestley. Ponto final. E se não pode lidar com isso, lembre-se de que há milhões de garotas que dariam a vida para estar no seu lugar. Agora verifique os recados. Se ela ligou, estamos fritas. Você está frita. Tive vontade de rastejar para dentro do meu iMac e morrer. Como podia ter pisado na bola desse jeito na minha primeira semana? Miranda nem estava no escritório e eu já a decepcionava. E daí se eu estava com fome? Podia esperar. Havia gente genuinamente importante tentando fazer as coisas direito, pessoas que dependiam de mim e eu as tinha decepcionado. Disquei minha caixa postal. Oi, Andy, sou eu. Alex.
Como vai? Nunca achei que você não atenderia. Mal posso esperar para o nosso jantar hoje. Está de pé, não? Onde quiser, você escolhe. Liga quando receber esta mensagem. Vou estar na sala de espera da faculdade a partir das 4. Te amo. Senti-me imediatamente culpada, porque já tinha decidido, depois do desastre do almoço, que preferia marcar outro dia. Minha primeira semana tinha sido tão louca que mal tínhamos nos visto e havíamos planejado jantar nessa noite, só os dois. Mas eu sabia que não seria nada divertido se eu adormecesse ao tomar o vinho, e eu queria uma noite para relaxar, ficar sozinha. Teria de me lembrar de ligar e ver se marcávamos para a noite seguinte. Emily estava me vigiando, já tendo checado os seus recados. Por sua cara relativamente calma, calculei que Miranda não tinha deixado nenhuma ameaça de morte. Sacudi a cabeça para indicar que ainda não tinha recebido nada dela. Oi, Andréa, é Cara, babá de Miranda. Miranda ligou há pouco, parada do coração, e disse que ninguém atendeu no escritório. Imaginei que estivesse acontecendo alguma coisa aí, de modo que lhe respondi que tinha falado com vocês duas 1 minuto antes, mas não se preocupe. Ela quer que passem por fax para ela uma Women's Wear Daily, e eu tenho um exemplar aqui. Já confirmou que o recebeu, por isso não se estresse. Só quis avisá-la. De qualquer jeito, tenha um bom fim de semana. Falo com você mais tarde. Tchau. Salva vidas. A garota era uma perfeita santa. Era difícil acreditar que a conhecia há apenas 1 semana. E nem sequer em pessoa, somente por telefone, porque achei que estava apaixonada por ela. Era o oposto de Emily em todos os aspectos. Calma, resolvida, e não estava nem aí para a moda. Reconhecia o absurdo de Miranda. Possuía aquela qualidade rara e encantadora de ser capaz de rir de si mesma e dos outros. Nada dela, eu disse a Emily, mentindo e não mentindo, sorrindo triunfante. Estamos limpas. Você está limpa, desta vez, disse peremptoriamente. Só não se esqueça de que estamos nisso juntas, mas eu sou a responsável. Você me dá cobertura, se eu quero sair para almoçar de vez em quando. Eu sou a chefe. Isso não vai acontecer de novo, certo? Contive o impulso de responder algo atrevido. Certo, eu disse. Certo. Tínhamos conseguido embrulhar o resto das garrafas e dá-las aos mensageiros por volta das 7 da noite, e Emily não tocou mais no assunto do abandono da sala. Finalmente, às 8, entrei em um táxi, só essa vez, e às 10 estava esparramada, completamente vestida, em cima das minhas cobertas. Ainda não tinha comido, porque não aguentava nem pensar em sair para buscar o que comer e me perder de novo, como tinha acontecido nas últimas 4 horas, em meu próprio bairro. Liguei para Lily para me queixar, usando meu Bang & Olufsen novinho em folha. Oi, pensei que você e Alex iam sair hoje à noite, disse ela. Sim, íamos, mas estou morta. Ele foi legal deixando para amanhã à noite, e acho que vou pedir alguma coisa, qualquer coisa. Como foi o seu dia? Tem uma única palavra, uma porcaria. Está bem, são 2. Não pode imaginar o que aconteceu. Bem, é claro que pode. Depende do... Resume, Lil. Vou desmaiar a qualquer momento. Ok. O cara mais gracinha foi a minha leitura hoje. Prestou atenção até o fim, parecendo absolutamente fascinado, e me esperou depois. Perguntou se podia me oferecer algo para beber e ouvir tudo sobre a tese que eu tinha publicado na Brown, que ele já tinha lido. Parece o máximo. O que ele era? Lily saía com caras diferentes quase todas as noites depois do trabalho, mas ainda não completara a sua fração. Tinha fundado a escala do amor fracionário certa noite, depois de escutar alguns de nossos amigos classificarem as garotas com que saíam segundo a escala 10-10 que inventaram. Ela é um 6, 8, B+, declarou Jake sobre a assistente de publicidade com quem tinha ficado na noite anterior. Supunha-se que todo mundo sabia o que era uma escala de 10 pontos, com o rosto sempre sendo a primeira classificação numérica, corpo a segunda e personalidade a última, com um grau de letra um pouco mais generalizado. Como havia mais fatores em jogo no julgamento dos rapazes, Lily arquitetou a escala fracionária, que tinha um total de 10 pedaços. Cada uma ganhava 1 ponto. O cara perfeito teria, obviamente, todos os 5 primeiros pedaços. Inteligência, senso de humor, corpo decente, cara bonitinha e qualquer tipo de trabalho considerado normal.
Como era praticamente impossível achar o cara perfeito, era possível aumentar sua fração ganhando pontos nos 5 secundários, que incluíam uma definitiva ausência de ex-namoradas piradas, de pais pirados e de colegas de quarto estupradores, e ter qualquer tipo de interesse extracurricular ou hobby que não se relacionasse a esporte ou pornografia. Até agora, o máximo que alguém já recebera havia sido 9 décimos, mas tinha rompido com ela. Bem, no começo era um bom candidato a 7 décimos, estudou teatro em Yale e é heterossexual, e foi capaz de discutir a política israelense de maneira tão inteligente que não sugeriu nenhuma só vez que nós simplesmente os atacaríamos com armas nucleares, de modo que estava ótimo. Parece mesmo ótimo, mal posso esperar o final. O que era? Falou sobre o seu jogo Nintendo favorito? Pior, disse ela com um suspiro. É mais magro que você? Pior. Ela parecia derrotada. O que diabos pode ser pior do que isso? Ele mora em Long Island. Lily, então ele é geograficamente indesejável, o que não o torna não namorável. Você sabe melhor do que... Com seus pais, interrompeu. Oh, nos últimos 4 anos. Essa não. E ele absolutamente adora isso. Diz que não consegue se imaginar querendo viver sozinho em uma cidade tão grande, quando a mãe e o pai são companhias tão maravilhosas. Uau! Não diga mais nada. Não acho que já tenhamos tido uns 7 décimos que caísse direto para o 0 depois do primeiro encontro. Esse cara estabeleceu um novo recorde. Parabéns. O seu dia foi oficialmente pior do que o meu. Eu me curvei para fechar a porta do meu quarto quando ouvi Shanti e Kendra chegarem do trabalho. Escutei a voz de um rapaz e me perguntei se minhas colegas de apartamento tinham namorados. Eu as tinha visto por somente 10 minutos ao todo nessa semana e meia, pois pareciam trabalhar mais horas do que eu. Ruim? Como seu dia pode ter sido ruim? Você trabalha na moda, disse ela. Houve uma leve batida na porta. Espere um segundo, alguém chegou. Entre! Gritei à porta, alto demais para o espaço tão pequeno. Esperei que uma das minhas tranquilas companheiras perguntasse timidamente se eu tinha me lembrado de ligar para o senhorio para pôr o meu nome no contrato de aluguel. Não. Ou comprado mais pratos de papel. Não. Ou anotado algum recado. Não. Mas Alex apareceu. Ei, posso ligar depois? Alex acaba de aparecer. Fiquei super emocionada ao vê-lo, super excitada por ele ter feito essa surpresa. Mas uma pequena parte minha estava ansiosa para tomar um banho e cair na cama. É claro, dá um alô para ele, e lembre-se de que é uma garota de sorte por ter completado a fração com ele, Andy. Ele é bárbaro, seguro. E eu não sei, o garoto é um santo. Sorri na direção dele. Tchau. Oi? Fiz força para me sentar na cama e depois me levantar e ir até ele. Que surpresa! Ia abraçá-lo, mas ele recuou, mantendo os braços para trás. O que houve? Nada. Sei que teve uma semana puxada, e como a conheço, imaginei que ainda não tivesse comido, portanto trouxe comida para você. Mostrou uma sacola de papel marrom enorme, do estilo das da antiga mercearia da escola, que já tinha algumas manchas de gordura, cheirando delicioso. De repente, fiquei morta de fome. Não! Como sabia que eu estava aqui, neste exato segundo, me perguntando como criar forças para buscar comida? Estava quase desistindo. Pois então, venha e coma. Ele pareceu satisfeito e abriu a sacola, mas nós dois não cabíamos em pé ao mesmo tempo no quarto. Pensei em comer na sala, já que não havia cozinha, mas Kendra e Shanti tinham desmaiado em frente à TV, suas saladas intocadas, abertas na frente das duas. Achei que estavam esperando até o episódio que estavam assistindo de Real World terminar, mas então percebi que tinham adormecido. Que vida doce levávamos. Espere, tenho uma ideia, disse ele, e foi na ponta dos pés até a cozinha. Voltou com 2 sacos enormes de lixo e os abriu sobre o edredom azul. Pôs a mão na sacola e tirou 2 hambúrgueres gigantescos com tudo e um pacote extra grande de fritas. Não tinha se esquecido do ketchup e toneladas de sal para mim, nem mesmo dos guardanapos. Bati palmas excitada, embora uma imagem rápida da decepção na cara de Miranda aparecesse dizendo: Você está comendo hambúrguer? Ainda não acabou.
Tome, veja. E tirou de sua mochila um punhado de velhinhas com perfume de baunilha, uma garrafa de vinho tinto de tampa de rosca e 2 copos de papel. Está brincando, eu disse baixinho, sem acreditar que ele tivesse juntado tudo isso depois de eu ligar cancelando o encontro. Ele me deu um copo de vinho e bateu nele com o seu. Não, não estou não. Acha que eu ia deixar de ouvir sobre a primeira semana do resto de nossas vidas? A minha melhor garota. Obrigada, eu disse, bebendo um gole devagarinho. Obrigada, obrigada, obrigada. CD 6. Oh, meu Deus, é a editora de moda em pessoa. Gil debochou ao abrir a porta da frente. Venha cá e deixe a sua irmã mais velha reverenciá-la. Editora de moda? Bufei. Improvável. Tente um fracasso da moda. Bem-vinda de volta à civilização. Abracei-a pelo que pareceu 10 minutos e não a queria soltar. Foi duro quando ela começou em Stanford e me deixou sozinha com nossos pais quando eu tinha só 9 anos. Mas foi ainda pior quando ela seguiu seu namorado, agora marido, a Houston. O lugar parecia empapado de umidade e infestado de mosquitos, a ponto de ser insuportável. E como se isso não fosse o bastante, a minha irmã mais velha, linda e sofisticada, que adorava a arte neoclássica e fazia o nosso coração se derreter quando declamava poesia, tinha desenvolvido um sotaque sulista. E não apenas um sotaque com uma ligeira e charmosa cadência sulista, mas a fala arrastada consumada, inconfundível, tipo broca nos tímpanos, do conservador e fanático sulista. Eu ainda não tinha perdoado Kyle de arrastá-la a esse lugar deplorável, mesmo ele sendo um cunhado muito decente, e não ajudava em nada a mudar meu sentimento quando ele abria a boca. Oi, Andy, querida, estás uma rapariga cada vez mais bela. Estás uma rapariga cada vez mais guapa. Estão te alimentando bem na runway, hein? Minha vontade era meter uma bola de tênis na sua boca para que não falasse nunca mais. Mas ele sorriu. Fui até ele e o abracei. Podia parecer um caipira e sorrir um pouco aberta e frequentemente demais, mas se esforçava muito e, sem dúvida, adorava minha irmã. Prometi a mim mesma fazer um esforço sincero de não me encolher quando ele falava. Não é propriamente o que eu chamaria de um lugar acolhedor e amistoso, se entende o que quero dizer. O que quer que seja, está mais para água do que comida. Mas isso não tem importância. Kyle, você também está ótimo, mantendo minha irmã ocupada na cidade da miséria, espero. Andy, venha nos visitar, querida. Traga Alex e tirem umas pequenas férias. Não é tão ruim, você vai ver. Ele sorriu primeiro para mim, depois para Gil, que sorriu de volta e passou as costas da mão em suas bochechas. Eles estavam repugnantemente apaixonados. É verdade, Andy. É um lugar rico culturalmente, com muita coisa para fazer. Queremos que venha nos ver mais vezes. Não está certo sermos sempre nós a virmos para cá, disse ela, fazendo um gesto largo em volta da sala de estar dos nossos pais. Isto é, se consegue suportar Avon, certamente conseguirá suportar Houston. Andy, você já chegou. Jay, a garota promissora da grande cidade de Nova York, está aqui. Venha dar um alô. Minha mãe gritou ao vir da cozinha. Achei que ia ligar da estação de trem quando chegasse. A senhora Myers foi buscar Erica, que veio no mesmo trem, e então me trouxe. Quando vamos comer? Estou morrendo de fome. Agora. Quer se lavar? Nós esperamos. Parece um pouco amassada da viagem. Sabe, é bom se... Mãe! Lancei-lhe um olhar de advertência. Andy, você está maravilhosa. Venha cá dar um abraço no seu velho. Meu pai, alto e ainda bonito na faixa dos 50, sorriu do corredor. Estava segurando uma caixa de Scrabble, o jogo de palavras cruzadas, escondida atrás das costas, deixando que somente eu visse, mostrando-o rapidamente do lado da sua perna. Esperou até todos desviarem o olhar dele, apontou para a caixa e fez com a boca. Dou-lhe uma palmada, estou avisando. Sorri e assenti com a cabeça. Contrariando todo o bom senso, me via esperando ansiosamente as próximas 48 horas com a minha família, mais do que nos 4 anos desde que saíra de casa. O dia de Ação de Graças era o meu feriado preferido, e nesse ano decidi aproveitá-lo mais do que nunca. Reunimos-nos na sala de jantar e nos lançamos à farta refeição que minha mãe tinha encomendado com perícia, a sua versão judaica tradicional do banquete de véspera da Ação de Graças.
bagels, salmão defumado, cream cheese, congro e panquecas. Tudo disposto profissionalmente em travessas descartáveis, esperando ser transferido para pratos de papel e consumido com garfos e facas de plástico. Minha mãe sorria amorosamente enquanto suas crias se serviam, com uma expressão de orgulho, como se tivesse passado a semana cozinhando para alimentar seus bebês. Contei para eles tudo sobre o trabalho. Tentei descrever da melhor maneira possível um emprego que ainda nem eu mesma compreendia totalmente. Pensei por um instante se não seria ridículo contar como as saias foram perdidas e todas as horas que passei embrulhando e enviando presentes, e como havia um pequeno cartão eletrônico de identificação que rastreava tudo o que você fazia. Era difícil pôr em palavras o sentido de urgência que cada uma dessas coisas assumia na hora. Como, quando eu estava lá, o trabalho parecia extremamente relevante, até mesmo importante. Falei, mas não soube como explicar esse mundo que podia estar a apenas 2 horas de distância geográfica, mas que, na verdade, estava em outro sistema solar. Todos balançavam a cabeça, demonstrando estarem atentos, e sorriam e faziam perguntas, fingindo interesse, mas eu sabia que era tudo estranho demais para fazer algum sentido para pessoas que, como eu até algumas semanas atrás, nunca tinham ouvido o nome de Miranda Priestley. Ainda não fazia muito sentido para mim também. Às vezes, parecia excessivamente dramático, e mais do que um pequeno Big Brother, mais excitante. E cool. Era definitivamente, inegavelmente, um lugar super cool onde trabalhar. Certo? Bem, Andy, você acha que será feliz lá durante 1 ano? Quem sabe não vai querer até continuar por mais tempo, hein? Perguntou minha mãe, espalhando cream cheese em seu bagel salgado. Quando assinei meu contrato no Elias Clark, concordei em ficar com Miranda por 1 ano. Se não fosse despedida, o que a essa altura me parecia um grande se. E se eu cumprisse minha obrigação com classe e entusiasmo e algum nível de competência, essa parte não estava escrita, mas deixada implícita por meia dúzia de pessoas no RH, por Emily e Ellison. Estaria na posição de escolher o trabalho que eu gostaria de desenvolver em seguida. Esperava-se, é claro, que qualquer que fosse a escolha se relacionasse a Runway, ou no mínimo, fosse no Elias Clark. Mas eu estaria livre para trabalhar com resenhas de livros na editoria de cultura, até servir de ligação entre as celebridades de Hollywood e a Runway. Das 10 últimas assistentes que haviam completado 1 ano no escritório de Miranda, 100% tinham escolhido a editoria de moda da Runway, mas isso não me interessava. Trabalhar no escritório de Miranda era considerado a maneira definitiva de saltar de 3 a 5 anos de indignidade como assistente e assumir diretamente funções importantes em cargos de prestígio. Com certeza, até agora todos parecem legais. Emily é um pouco, bem, empenhada, mas tirando isso, tem sido ótima. Não sei, ao escutar Lily falar de seus exames, ou Alex falar de todas as coisas terríveis com que tem de lidar no trabalho, acho que tive sorte. Quem mais roda a cidade em um carro com chofer no primeiro dia? Quer dizer, de verdade. Por isso, sim, acho que será um ano fantástico, e estou ansiosa para que Miranda volte. Acho que estou pronta. Gil girou os olhos e me lançou um olhar que parecia dizer: pare de besteiras, Andy. Todos sabemos que você provavelmente está trabalhando para uma maluca, cercada de fanáticas da moda anoréxicas, e está pintando esse quadro cor-de-rosa porque está preocupada em estar muito empenhada. Mas em vez disso, ela disse: parece muito bom, Andy. Realmente muito bom. Uma oportunidade incrível. Ela era a única na mesa que, possivelmente, compreenderia, já que antes de se mudar para o terceiro mundo, tinha trabalhado durante 1 ano em um pequeno museu privado em Paris e desenvolvido um interesse pela alta costura. O dela era um hobby mais artístico e estético do que consumidor, mas continuava sofrendo uma certa influência do mundo da moda. Também temos boas notícias, prosseguiu ela, estendendo a mão para o outro lado da mesa para pegar a mão de Kyle. Ele pôs seu café sobre a mesa e estendeu as 2 mãos. Oh, graças a Deus! Exclamou minha mãe instantaneamente, caindo sentada, como se alguém tivesse finalmente tirado um halter de 100 quilos que havia estado sobre seus ombros durante as últimas 2 décadas. Já era hora.
Parabéns, vocês dois. Tenho de admitir que haviam deixado sua mãe realmente preocupada. Sem dúvida já passaram da fase de recém-casados, entendem? Começávamos a imaginar... Da cabeceira da mesa, meu pai ergueu as sobrancelhas. Ei, garotos, isso é ótimo. Já era hora de eu ser tia. Para quando é? Os dois pareciam estarrecidos. E por um momento, achei que tínhamos compreendido errado, que as suas boas notícias eram que estavam construindo uma casa nova, maior, naquele pântano em que viviam, ou que Kyle tinha finalmente decidido abandonar o escritório de advocacia de seu pai e iria abrir, junto com minha irmã, a galeria de arte com que ela sempre sonhara. Talvez tivéssemos nos precipitado, ansiosos por ouvir que um neto e sobrinho estava a caminho. Meus pais só falavam disso ultimamente, analisando e reanalisando as razões por que minha irmã e Kyle, já na faixa dos 30 e com 4 anos de casamento, ainda não tinham reproduzido. Nos últimos 6 meses, o assunto tinha progredido de obsessão pelo tempo de dedicação à família a uma crise. Minha irmã pareceu preocupada. Kyle franziu o senho. Meus pais deram a impressão de que iriam desmaiar com o silêncio. A tensão era palpável. Jill levantou-se da cadeira e se aproximou de Kyle, sentando-se em seu colo. Passou o braço em volta de seu pescoço e inclinou o rosto para perto do dele, cochichando em seu ouvido. Relanceei os olhos para minha mãe, que parecia 5 segundos desfalecer, a preocupação fazendo com que as linhas do lado dos olhos ficassem fundas como trincheiras. Finalmente, abafaram um risinho, viraram-se para a mesa e anunciaram juntos: Vamos ter um bebê. E então foi a luz, e guinchos, e abraços. Minha mãe voou com tal rapidez de sua cadeira que a derrubou, e essa, por sua vez, derrubou um vaso com cactos que ficava do lado da porta de vidro de correr. Meu pai agarrou Jill e a beijou nas 2 bochechas e no alto da cabeça, e pela primeira vez, desde o seu casamento, beijou Kyle também. Bati na lata de cerejas Dr. Browns com um garfo de plástico e anunciei que precisávamos brindar. Por favor, ergam os copos. Todo mundo levante seu copo ao bebê Sax, que virá se juntar à família. Kyle e Jill me olharam assintosamente. Está bem, acho que, tecnicamente, é um bebê Harrison, mas será um Sax de coração. A Kyle e Jill, futuros pais perfeitos do bebê mais perfeito do mundo. Todos batemos latas de soda e canecas de café e brindamos ao casal sorridente e à cintura de 60 centímetros da minha irmã. Tirei a mesa, jogando tudo diretamente no saco de lixo, enquanto minha mãe pressionava Jill a dar ao bebê o nome de um dos parentes mortos. Kyle bebericou o café e pareceu satisfeito consigo mesmo, e logo antes da meia-noite, meu pai e eu escapulimos para o seu gabinete para jogarmos. Ligou a máquina de ruído eletrônico, que ele usava quando tinha pacientes durante o dia, tanto para bloquear os ruídos da casa, quanto para impedir que alguém escutasse o que estava sendo discutido em seu escritório. Como qualquer bom psicólogo, meu pai tinha colocado um sofá de couro cinza no canto, tão macio que eu gostava de descansar a cabeça no seu braço, e 3 cadeiras viradas de frente e que seguravam uma pessoa com uma espécie de corda de tecido, como no útero, me disse. Sua mesa era preta e polida. Em cima havia um monitor de tela plana, e a cadeira de couro preto tinha o espaldar alto e era suntuosa. Uma parede de livros de psicologia, uma coleção de caules de bambu em um vaso de cristal bem alto no chão e algumas gravuras coloridas, a única cor no ambiente, completavam o estilo futurista. Sentei-me no chão, entre o sofá e a mesa, e ele fez o mesmo. Agora, me diga o que está acontecendo de verdade, Andy, disse ele, dando-me um pequeno suporte para tijolinhos de madeira. Tenho certeza de que está se sentindo, neste exato momento, oprimida. Peguei meus 7 tijolos e os arrumei cuidadosamente. Sim, foram semanas muito doidas. Primeiro a mudança, depois o começo do trabalho. É um lugar esquisito, difícil de explicar. É como se todo mundo fosse lindo, magro e usasse roupas maravilhosas. E parecem realmente simpáticos. Todos se mostram realmente cordiais. Quase como se todos estivessem seriamente drogados. Sei lá. O quê? O que ia dizer? Não consigo dizer qual é o problema exatamente. É uma sensação de que não passa de uma casa de cartas que vai desmoronar à minha volta.
Não consigo evitar a sensação de que é ridículo trabalhar para uma revista de moda, entende? Até agora, o trabalho tem sido um tanto tolo, mas nem mesmo me importo. É desafiador o bastante por ser completamente novo, entende? Ele assentiu com a cabeça. Sei que é um emprego cool, mas não sei como ele me prepararia para The New Yorker. Talvez eu esteja procurando uma falha, porque até agora parece bom demais para ser verdade. Espero que seja só loucura minha. Não acho que esteja louca, querida. Acho que é sensível. Mas tenho de concordar que teve muita sorte. Pessoas passam a vida inteira sem ver as coisas que você vai ver nesse ano. Pense só. O seu primeiro emprego depois de formada e está trabalhando para a mulher mais importante, na revista que mais vende na maior editora de revistas do mundo. Vai observar tudo acontecer, de lá de cima até cá embaixo. Se apenas mantiver os olhos abertos e suas prioridades em ordem, vai aprender mais em um ano do que a maioria das pessoas nessa área em toda a sua carreira. Ele colocou a primeira palavra no meio do tabuleiro. Choque. Nada mal para uma primeira palavra, disse e calculei seu valor. Dupliquei-o porque a primeira palavra sempre ia em uma estrela rosa e iniciava um cartão de pontos. Papai, 22 pontos. Andy, 0. Minhas letras não eram muito promissoras. Acrescentei um O, X e A ao C. E aceitei meus 6 insignificantes pontos. Só quero ter certeza de que será justa, disse ele, mexendo em seus tijolos. Quanto mais penso sobre isso, mais me convenço de que vai significar grandes coisas para você. Bem, espero que esteja certo, porque tenho de cortar papel de embrulho ainda durante muito, muito tempo. É melhor que aconteça mais que isso. Vai acontecer, querida. Vai acontecer. Você vai ver. Talvez pareça que está fazendo coisas tolas, mas confie em mim. Não está. Esse é o começo de alguma coisa fantástica. Posso sentir isso. E me informei sobre a sua chefe. Essa Miranda parece uma mulher durona, sem dúvida, mas acho que vai gostar dela. E que ela também vai gostar de você. Ele colocou a palavra toalha, usando o meu A, e ficou satisfeito. Espero que tenha razão, papai. Realmente espero que esteja certo. Ela é a diretora da Runway, você sabe, a revista de moda. Sussurrei, com insistência, ao telefone, tentando corajosamente não me sentir frustrada. Ah, sei, disse Júlia, assistente de publicidade de livros escolares. Grande revista. Adoro aquelas cartas em que garotas contam suas histórias no período da menstruação. São verdadeiras? Lembra aquela em que... Não há para adolescentes. É, com toda certeza, dirigida a mulheres adultas. Teoricamente, pelo menos. Nunca viu mesmo uma Runway? É humanamente impossível não conhecê-la? Me perguntei. De qualquer jeito, soletra-se P-R-I-E-S-T-L-Y. Miranda, sim. Falei com uma paciência infinita. Imaginei como ela teria reagido se soubesse, de fato, que eu tinha na linha alguém que nunca tinha ouvido falar dela. Provavelmente não bem. Bem, se puder me ligar de volta o mais breve possível, eu realmente ficaria agradecida, eu disse a Júlia. E se a assessora de imprensa chegar logo, por favor, peça que me ligue. Era uma manhã de sexta-feira, em meados de dezembro, e a doce liberdade do fim de semana estava a apenas 10 horas. Eu estivera tentando convencer uma Júlia, que ignorava a moda, no departamento de livros escolares, de que Miranda Priestley era realmente alguém importante, alguém por quem valia a pena quebrar regras e suspender a lógica. Isso revelou-se consideravelmente mais difícil do que eu tinha imaginado. Como eu podia saber que teria de explicar o peso da posição de Miranda para influenciar alguém que nunca tinha ouvido falar da revista de moda mais prestigiada no mundo, nem de sua famosa diretora? Em minhas poucas 4 semanas como assistente de Miranda, já tinha compreendido que a imposição do peso e a bajulação faziam parte do meu trabalho. Mas geralmente a pessoa que eu estava tentando persuadir, intimidar, se não pressionar, cedia completamente à mera menção do infame nome da minha chefe. Infelizmente para mim, Júlia trabalhava para uma editora de livros escolares, onde alguém como Nora Ephron ou Andy Wasserstein tinham muito mais probabilidade de receber um tratamento VIP do que alguém conhecido por seu gosto impecável em peles. No fundo, eu entendia isso.
Tentava recordar o tempo em que nunca tinha ouvido falar em Miranda Priestley, 5 semanas antes, e não conseguia. Mas sabia que esse tempo mágico tinha existido. Invejei a indiferença de Júlia, mas eu tinha um trabalho a fazer e ela não estava me ajudando. O 4º livro da deplorável série Harry Potter seria lançado no dia seguinte, um sábado, e as gêmeas de 10 anos de Miranda queriam um. Os primeiros exemplares não chegariam às lojas até a segunda-feira, mas eu tinha de estar com eles em mãos no sábado de manhã, minutos depois de terem sido liberados do depósito. Afinal, Harry e seu pessoal tinham de pegar um avião particular para Paris. Meus pensamentos foram interrompidos pelo telefone. Atendi como sempre fazia, agora que Emily já confiava em mim o suficiente para falar com Miranda. E, cara, nós falávamos, provavelmente umas 2 dúzias de vezes por dia. Mesmo de longe, Miranda tinha conseguido se insinuar na minha vida e dominá-la completamente, gritando ordens e solicitações e exigências em um ritmo frenético, das 7 da manhã até, finalmente, eu ter permissão para ir embora, às 9 da noite. Andréa? Alô? Tem alguém aí? Andréa! Pulei da cadeira no momento em que a escutei pronunciar meu nome. Levei um momento para me lembrar e aceitar que ela não estava de fato no escritório, ou mesmo no país, e durante algum tempo, pelo menos, me senti segura. Emily tinha me garantido que Miranda não tinha a menor consciência de que Ellison tinha sido promovida, nem que eu tinha sido contratada, mas esses eram detalhes insignificantes em sua mente. Contanto que alguém atendesse o telefone e lhe desse o que precisasse, a identidade da pessoa era irrelevante. Não consigo entender por que demora tanto para falar depois de pegar o telefone, declarou. Vindo de qualquer outra pessoa no mundo, isso pareceria um lamento, mas vindo de Miranda, parecia apropriadamente frio e firme, exatamente como ela. Só para o caso de você não estar aqui a tempo suficiente para ter percebido, quando eu ligar, responda. Na verdade, é muito simples. Entende? Eu ligo. Você responde. Acha que pode fazer isso, Andréa? Respondi que sim com a cabeça, como uma menininha de 6 anos que acaba de ser repreendida por jogar macarrão no teto, embora ela não pudesse me ver. Concentrei-me em não chamá-la de senhora, erro que cometi uma semana antes e que quase me despediu. Sim, Miranda, desculpe. Eu disse baixinho, a cabeça baixa, e por um momento eu pedi desculpas. Desculpas por suas palavras não terem sido registradas em meu cérebro 0,3 de segundo mais rápido. Desculpas pelo meu atraso em dizer escritório de Miranda Priestley, uma fração de segundo maior do que o necessário. O seu tempo era, como eu era constantemente lembrada, muito mais importante do que o meu. Está bem. Depois de todo este tempo perdido, podemos começar? Confirmou a reserva do Sr. Tomlinson? Perguntou. Sim, Miranda. Fiz a reserva do Sr. Tomlinson no Four Seasons a 1h da tarde. Podia sentir que aconteceria a 1 quilômetro de distância. Meros 10 minutos atrás, ela ligara e me mandara fazer uma reserva no Four Seasons, ligar para o Sr. Tomlinson, para o seu motorista e a babá e informá-los dos planos. E agora, ela queria modificá-los. Bem, mudei de ideia. O Four Seasons não é um lugar apropriado para o almoço dele com Eve. Reserve uma mesa para 2 no Le Cirque e não se esqueça de lembrar ao maître que vão querer se sentar no fundo do restaurante. Não na frente, à vista, no fundo. Isso é tudo. Eu tinha me convencido, quando falei pela primeira vez ao telefone com Miranda, que ao proferir "isso é tudo", ela realmente pretendia que suas palavras significassem obrigada. Na segunda semana, eu reconsiderei essa conclusão. É claro, Miranda, obrigada, eu disse com um sorriso. Pude sentir que ela fazia uma pausa no outro lado da linha, perguntando-se como responder. Sabia que eu estava chamando atenção para a sua recusa em dizer obrigada? Estranhava eu estar agradecendo por receber ordens dela. Eu começara recentemente a agradecer depois de cada comentário sarcástico ou ordens desagradáveis por telefone, e a tática era, estranhamente, confortante. Ela sabia que eu a estava gozando de alguma maneira, mas o que ela podia fazer? Andréa, não quero mais ouvir você dizer obrigada. Proíbo-a de expressar gratidão dessa maneira. Pensando bem, não seria tão difícil. Le Cirque, Le Cirque, Le Cirque.
Repeti várias vezes mentalmente, determinada a fazer essa reserva o mais rápido possível, para assim poder voltar ao desafio Harry Potter, consideravelmente mais difícil. No Le Cirque, concordaram imediatamente em deixar uma mesa pronta para o Sr. Tomlinson e Eve para a hora que chegassem. Emily entrou, vindo de uma volta pelo escritório, e me perguntou se Miranda tinha ligado. Só 3 vezes, e não ameaçou me despedir em nenhuma das vezes, eu disse com orgulho. É claro, ela insinuou, mas não ameaçou claramente. Progresso, não? Ela riu de uma maneira como só fazia quando eu debochava de mim mesma, e perguntou o que Miranda, o seu guru, tinha querido. Só queria que mudasse a reserva de almoço de C-100. C-S-E-M. Não sei bem por que eu estou fazendo isso, já que ele tem a sua própria assistente. Mas, opa, eu não faço perguntas aqui. O senhor cego, surdo e mudo era o apelido do terceiro marido de Miranda. Embora, para o público em geral, ele não parecesse ser nada disso, nós, que conhecíamos a situação, tínhamos certeza de que ele era as 3 coisas. Não havia nenhuma outra explicação para um cara tão simpático aguentar viver com ela. Em seguida, foi hora de ligar para o próprio C-100. Se eu não ligasse logo, talvez ele não conseguisse chegar ao restaurante a tempo. Ele tinha retornado de suas férias para 2 dias de reuniões de negócios, e esse almoço com Eve Ravitz, o diretor executivo do Elias Clark, estava entre as mais importantes. Miranda queria todos os detalhes perfeitos, como se isso fosse novidade. O nome verdadeiro de C-100 era Hunter Tomlinson. Ele e Miranda tinham se casado no verão antes de eu começar a trabalhar. Depois, pelo que eu soube, de uma corte de mão única. Ela perseguia, ele objetava. Segundo Emily, ela correu atrás dele implacavelmente até ele ceder por mera exaustão de esquivar-se dela. Ela havia deixado seu segundo marido, o cantor de uma das bandas mais famosas do fim da década de 1960 e pai das gêmeas, sem absolutamente nenhum aviso antes de seu advogado entregar os papéis, e casou-se de novo exatamente 12 dias depois do divórcio ser concluído. O Sr. Tomlinson obedeceu às ordens e se mudou para a cobertura na 5ª Avenida. Eu só tinha visto Miranda uma vez e nunca tinha visto seu marido, mas havia passado tantas horas ao telefone com cada um deles que o sentia, infelizmente, como se fossem da família. 3 toques, 4 toques, 5 toques. Onde estará a sua assistente? Rezei por uma secretária eletrônica, já que não estava a fim da conversa fiada, amigável e fútil, da qual o C-100 parecia gostar tanto, mas sua secretária atendeu. Escritório do Sr. Tomlinson, trinou ela na cadência grave e arrastada do sul. Em que posso ajudar? Em que posso ajudar? Olá, Marta, sou eu, Andréa. Ouça, eu não preciso falar com o Sr. Tomlinson. Pode lhe dar um recado? Fiz uma reserva para... Querida, você sabe que o Sr. T sempre quer falar com você. Espere só um segundo. E antes que eu pudesse protestar, estava escutando a versão para elevador de Don't Worry, Be Happy, de Bob McFerrin. Perfeito. Era perfeito C-100 ter escolhido a música mais irritantemente otimista já escrita para entreter quem ligava enquanto esperava. Angie, é você, querida? Perguntou tranquilamente com a sua voz grave, característica. O Sr. Tomlinson vai pensar que o está evitando. Faz séculos que não tenho o prazer de falar com você. 1 semana e meia, para ser precisa. Além da cegueira, surdez e mutismo, o Sr. Tomlinson tinha o hábito irritante de referir-se a si mesmo, constantemente, na 3ª pessoa. Respirei fundo. Olá, Sr. Tomlinson. Miranda pediu para avisar que o almoço é hoje, à 13h, no Le Cirque. Ela disse que o senhor... Querida, disse ele lentamente, calmamente, pare de fazer todos esses planos por um segundo. Permita um momento de prazer a um homem velho e conte ao Sr. Tomlinson toda a sua vida. Fará isso por ele? Conte-me, querida, está feliz por trabalhar para minha mulher? Se eu estava feliz trabalhando para a sua mulher... vamos ver. Filhotes de mamíferos guincham de alegria quando um predador os engole. Mas é claro, seu idiota, estou delirando de felicidade por estar trabalhando para sua mulher. Quando não estamos ocupadas, trocamos fofocas sobre nossa vida amorosa.
Parecemos adolescentes que vão dormir na casa uma da outra para fofocar. Sabe do que falo? Acabamos morrendo de rir. Sr. Tomlinson, gosto do meu trabalho e adoro trabalhar para Miranda. Prendi a respiração e rezei para ele desistir. Bem, o Sr. T está encantado por estar dando tudo certo. Bárbaro babaca, mas está encantado? Que bom, Sr. Tomlinson, tenha um bom almoço. Interrompi-o antes que, inevitavelmente, me perguntasse sobre os meus planos para o fim de semana e desliguei. Recostei-me na cadeira e olhei para o outro lado do escritório. Emily estava envolvida em conciliar mais uma das contas de $20.000 no American Express de Miranda, até esta larga vincada de concentração. O projeto Harry Potter avultou na minha frente, e tive de me dedicar imediatamente a ele, já que queria sair nesse fim de semana. Lily e eu tínhamos planejado uma maratona de filmes no fim de semana. Eu estava exausta de trabalhar, e ela estava estressada com as suas aulas, de modo que havíamos combinado passar o fim de semana estacionadas em seu sofá e subsistir exclusivamente de cerveja e Doritos, nada de Snorkels, nada de Coca Light e absolutamente nada de calça preta. Embora falássemos sempre, não nos encontráramos desde que eu me mudara para a cidade. Ela era a minha melhor amiga desde o 8º ano, quando a vi chorando em uma cafeteria. Lily tinha acabado de se mudar com a sua avó e começava a escola, depois que ficara claro que seus pais não voltariam tão cedo para casa. Tinham ido embora alguns meses antes para seguir o Grateful Dead em suas turnês. Eles a tiveram quando os dois tinham apenas 19 anos, e estavam muito mais interessados em fumar maconha do que em bebês. Deixando-a para ser cuidada por seus amigos doidões na comuna do Novo México, ou, como Lily preferia, a coletividade. Como não tinham retornado quase um ano depois, sua avó a buscou na comuna, ou como sua avó preferia, na seita, para que vivesse com ela em avô. No dia em que a encontrei chorando sozinha na cafeteria, sua avó a havia obrigado a cortar seus dreadlocks sujos e a usar vestido, e Lily não tinha ficado nada satisfeita com isso. Alguma coisa na sua maneira de falar, na maneira de dizer, isso é tão zen de sua parte, ou vamos simplesmente relaxar, me encantou, e nos tornamos amigas imediatamente. Tornamo-nos inseparáveis durante todo o 2º grau, dividimos o quarto por 4 anos na Brown. Lily ainda não havia decidido se preferia batom MAC ou colares de cânhamo, e continuava um tanto excêntrica demais para fazer qualquer coisa totalmente aceita, mas nos complementávamos bem. Eu sentia falta dela. Seu 1º ano de formada e o fato de eu ter me tornado uma escrava em potencial impediram que nos víssemos mais ultimamente. Mal podia esperar pelo fim de semana. Minhas 14 horas de trabalho por dia estavam registradas em meus pés, meus braços, na região lombar. Óculos tinham substituído as lentes de contato, que usei durante uma década, porque meus olhos ficaram muito ressecados e cansados para aceitá-las. Fumava um maço de cigarros por dia e sobrevivia exclusivamente de Starbucks, caro, é claro, e sushi, mais caro ainda. Eu já começava a perder peso. O peso perdido com a disenteria tinha sido recuperado por pouco tempo, pois com o meu trabalho na Runway começara a desaparecer de novo. Alguma coisa no ar dali, acho, ou talvez fosse a intensidade com que a comida era evitada no escritório. Eu já tinha contraído uma sinusite e estava consideravelmente mais pálida, e só tinham se passado 4 semanas. Eu só tinha 24 anos, e Miranda ainda não tinha aparecido no escritório. Dane-se, eu merecia um fim de semana. Nessa mistura, destacou-se Harry Potter, e eu não estava satisfeita. Miranda tinha ligado de manhã. Só precisou de alguns momentos para descrever em linhas gerais o que queria, embora eu tivesse precisado de um tempo sem fim para interpretá-lo. Aprendi rapidamente que no mundo de Miranda Priestley era melhor fazer alguma coisa errada e gastar muito tempo e dinheiro para consertá-la do que admitir que não tinha compreendido suas instruções tortuosas, com seu sotaque carregado, e pedir um esclarecimento. Portanto, quando ela resmungou qualquer coisa sobre conseguir os livros Harry Potter para as gêmeas e mandá-los para Paris, foi a intuição que me disse que isso ia interferir no meu fim de semana. Quando ela desligou abruptamente alguns minutos depois, olhei em pânico para Emily. O que? Ai, o que foi que ela disse? Gemi, me odiando por ter ficado com tanto medo de pedir a Miranda para repetir o que tinha dito.
Porque não entendo uma palavra do que essa mulher diz. Não sou eu, Em. Eu falo inglês, sempre falei. Sei que ela faz isso propositalmente para me deixar louca. Emily olhou para mim com um misto de repugnância e pena de sempre. Como o livro vai ser lançado amanhã e não estão aqui para comprá-lo, quero que você pegue 2 exemplares e os leve até Terboro. O jato os levará a Paris, resumiu friamente, desafiando-me a comentar o ridículo das instruções. Mais uma vez, fui lembrada que Emily era capaz de qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo, se isso significasse deixar Miranda um pouco mais confortável. Girei os olhos e fiquei calada. Como eu não ia sacrificar nem um segundo do fim de semana para cumprir uma ordem sua, e como tinha uma quantidade ilimitada de dinheiro e poder seu à minha disposição, passei o resto do dia providenciando para que Harry Potter viajasse para Paris. Primeiro, algumas palavras para Júlia, dos livros escolares. Querida Júlia, minha assistente Andréa me disse que você é a pessoa adorável de quem eu devia reconhecer o valor inestimável. Informou-me que você é a única pessoa capaz de localizar 2 exemplares desse livro encantador para mim amanhã. Quero que saiba o quanto aprecio o seu trabalho dedicado e sua inteligência. Por favor, saiba o quanto fará feliz minhas queridas filhas. E nunca hesite em me informar se precisar de alguma coisa, de qualquer coisa. Parabéns pela garota fabulosa que você é. Um beijinho, Miranda Priestley. Forjei seu nome com um floreio perfeito, hora após hora praticando com Emily me vigiando, me instruindo a fazer o último A um pouco mais redondo, tinha compensado. Prendi o bilhete no último número de Runway, um que ainda não estava nas bancas, e chamei um boy para entregar o pacote no escritório dos livros escolares, no centro. Se isso não funcionasse, nada funcionaria. Miranda não se importava que falsificássemos sua assinatura. Isso a poupava de se aborrecer com detalhes. Mas provavelmente ficaria lívida ao ver que eu havia escrito algo tão cordial, tão adorável, usando o seu nome. 3 semanas antes, eu teria rapidamente cancelado meus planos, se Miranda ligasse e quisesse que eu fizesse alguma coisa no fim de semana. Mas eu agora era experiente e estava esfalfada, o bastante para quebrar algumas regras. Como Miranda e as garotas não estariam no aeroporto em Nova Jersey quando Harry chegasse no dia seguinte, não vi razão para que fosse eu a levá-lo. Agindo na suposição e fé de que Júlia me conseguiria alguns exemplares, elaborei alguns detalhes, disquei para algumas pessoas e em 1 hora um plano tinha emergido. Brian, um assistente de redação no Escolares, que eu estava certa de que teria permissão de Júlia em algumas horas, levaria para casa 2 exemplares de Harry nessa noite, de modo que não precisasse voltar ao escritório no sábado. Brian deixaria os livros com o porteiro do edifício no Upper West Side e eu mandaria um carro pegá-los na manhã seguinte às 11. O motorista de Miranda, Uri, então ligaria para o meu celular para confirmar que tinha recebido o pacote e que estava a caminho de deixá-lo no aeroporto Teterboro, onde os 2 livros seriam transferidos para o jato particular do Sr. Tomlinson e enviados para Paris. Cheguei a pensar em conduzir toda a operação em código para fazer com que parecesse ainda mais uma operação da KGB, mas desisti quando me lembrei de que Uri não falava o inglês tão bem. Eu tinha checado para ver o quão rápido a opção mais rápida da DHL os levaria para lá, mas a entrega não podia ser garantida até segunda-feira, o que obviamente era inaceitável. Daí o avião particular. Se tudo corresse como planejado, as pequenas Cassidy e Caroline acordariam em sua suíte parisiense particular no domingo e desfrutariam seu leite de manhã lendo as aventuras de Harry. Um dia inteiro antes de todas as suas amigas. Isso comoveu meu coração, de verdade. Minutos depois, os carros tinham sido reservados e todas as pessoas envolvidas colocadas em alerta. Júlia ligou de volta. Embora fosse uma tarefa estafante e provavelmente lhe criasse problemas, ficaria feliz em dar a Brian 2 exemplares para a Sra. Priestley. Amém. Acredita que ele ficou noivo? Perguntou Lily, enquanto rebobinava a cópia de Ferris Bueller a que tínhamos acabado de assistir. Quer dizer, temos 24 anos, pelo amor de Deus, para que a pressa? Sei que parece esquisito, gritei da cozinha. Talvez mamãe e papai só o deixem ter acesso ao fundo fiduciário quando ele se assentar. Isso seria motivação suficiente para ele pôr um anel no dedo dela.
Ou quem sabe, ele simplesmente não se sente solitário. Lily olhou para mim e riu. Naturalmente, ele não pode apenas estar apaixonado, disposto a passar o resto da sua vida com ela, certo? Correto. Essa não é uma opinião válida. Tente de novo. Então, bem, sou obrigada à opção número 3. Ele é gay. Finalmente tomou consciência, embora eu soubesse desde o começo, e percebe que mamãe e papai não conseguirão aceitar isso, de modo que ele ocultará sua condição casando-se com a primeira garota que encontrar. O que acha? Casablanca foi o próximo da lista e Lily avançou o filme, passando pelos créditos, enquanto eu esquentava no micro-ondas xícaras de chocolates na pequenina cozinha de seu conjugado em Morningside Heights. Ficamos na preguiça sexta à noite, dando um tempo só para fumar um cigarro e colocar outro blockbuster para rodar. Sábado à tarde nos encontrou particularmente motivadas e conseguimos dar uma volta pelo Sorro por algumas horas. Compramos tops para a festa de Réveillon de Lily e dividimos uma caneca enorme de gemada em um café. Quando voltamos ao seu apartamento, estávamos exaustas e felizes e passamos o resto da noite alternando entre Harry e Sally na TNT e Saturday Night Live. Foi tão completamente relaxante, um tal distanciamento da desgraça que tinha se tornado minha rotina diária, que me esqueci completamente da missão Harry Potter, até ouvir o telefone tocar no domingo. Oh, meu Deus, era ela! Ouvi Lily falando russo com alguém, provavelmente um colega de turma, em seu celular. Obrigada, 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 Senhor. Não era ela. Mas isso não significou que eu não corria mais perigo. Já era domingo de manhã, e eu não fazia ideia se aqueles livros idiotas tinham ido para Paris. Eu estava gostando tanto do meu fim de semana, tinha realmente conseguido relaxar bastante, que tinha me esquecido de verificar. É claro, o meu telefone estava ligado e a campainha no nível mais alto, mas não tinha esperado que alguém me ligasse com um problema, quando, obviamente, seria tarde demais para fazer qualquer coisa. Eu deveria ter agido antes e confirmado ontem, com todos os envolvidos, que todos os passos do nosso plano elaboradamente coreografado tinham dado certo. Remexi freneticamente na bolsa com as minhas coisas para o fim de semana, procurando o celular que me tinha sido dado pela Runway, que asseguraria que eu estava apenas a 7 dígitos de Miranda. Finalmente, tirei-o de um emaranhado de roupa de baixo, no fundo da bolsa, e me deitei de volta na cama. A tela anunciava imediatamente que eu não o tinha usado até agora, e eu soube, imediatamente, instintivamente, que ela tinha ligado e que caíra direto na caixa postal. Odiei o celular com toda a minha alma, odiei até meu novo telefone Bang & Olufsen. Odiei o telefone de Lily, comerciais de telefone, imagens de telefones nas revistas, e odiei Alexander Graham Bell. Trabalhar para Miranda Priestly causava vários efeitos colaterais lamentáveis em minha vida diária, porém o menos natural era o meu ódio extremo de telefones. Para a maioria das pessoas, a campainha do telefone era um sinal bem-vindo. Alguém estaria querendo falar com você, dizer um alô, saber como está ou fazer planos. Para mim, desencadeava medo, ansiedade intensa e pânico de fazer parar o coração. Algumas pessoas consideravam os vários recursos dos telefones modernos uma novidade, até mesmo divertidos. Para mim, eles eram o mínimo necessário. Embora, antes de Miranda, eu não usasse tanto a chamada em espera, alguns dias na Runway, e passei a recorrer a todo momento à chamada em espera, para que ela nunca ficasse com o telefone ocupado, ao identificador de chamadas, para eu evitar suas chamadas, a chamada em espera e identificador de chamadas, para evitar chamadas enquanto falo na outra linha, e a caixa postal, para que ela não soubesse que eu estava evitando suas chamadas, porque escutaria uma mensagem na secretária eletrônica. $50 por mês pelo serviço telefônico. Antes da comunicação a longa distância, parecia barato para pagar minha paz de espírito. Bem, não paz de espírito propriamente, antes um aviso bem antecipado. O telefone celular não me proporcionava tais barreiras. É claro que tinha os mesmos recursos do telefone fixo, mas do ponto de vista de Miranda, simplesmente não havia razão, qualquer que fosse, para o celular ser desligado. Nunca deixaria de ser atendido.
As poucas razões para tal situação que eu coloquei para Emily quando recebi o celular, um suprimento padrão Runway, com a instrução de atender sempre, foram rapidamente eliminadas. E se estiver dormindo? Perguntei, de maneira idiota. Acorde e atenda, ela respondeu, lixando uma unha lascada. E em um jantar sofisticado? Seja como qualquer nova-iorquino e atenda à mesa do jantar. Fazendo um exame ginecológico. Não estarão examinando seus ouvidos, estarão? Está bem, entendi. Eu detestava esse maldito celular, mas não podia ignorá-lo. Ele me mantinha atada a Miranda como a um cordão umbilical, recusando-se a me deixar crescer, ou me soltar ou me afastar da minha fonte de sufocação. Ela ligava constantemente, e como um experimento pavloviano doentio que escapou do previsto, o meu corpo tinha começado a responder visceralmente à sua campainha. Trim, trim, aumenta o ritmo cardíaco. Trim, dedos se apertam e ombros se retesam automaticamente. Trim. Oh, por que ela não me deixa em paz? Por favor, oh, por favor, esqueça que estou viva. O suor irrompe em minha fronte. Durante todo esse glorioso fim de semana, nem mesmo considerei que o telefone pudesse não estar carregado, e supus que tocaria apenas se houvesse um problema. Erro número 1. Perambulei pelos 60 metros quadrados até a AT&T decidir voltar a trabalhar. Prendi a respiração e disquei a caixa postal. Mamãe deixou uma gracinha de mensagem desejando que me divertisse muito com Lily. Um amigo de São Francisco estava em Nova York a trabalho e queria me ver. Minha irmã ligou para me lembrar de enviar um cartão de aniversário para seu marido. E ali estava, quase inesperado, mas não totalmente, o medonho sotaque britânico repicando em meus ouvidos. Andrea, é Miranda. São 9 da manhã de domingo em Paris e as meninas ainda não receberam seus livros. Ligue para mim no Ritz para me assegurar de que chegarão logo. Isso é tudo. Clique. A bilis começou a subir na minha garganta. Como sempre, a mensagem carecia de qualquer gentileza. Nenhum alô, adeus ou obrigada. Obviamente. Porém, mais que isso, tinha sido deixada quase um dia antes e eu ainda não a tinha respondido. Motivo para a demissão, eu sabia, e não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Como uma amadora, tinha presumido que o meu plano funcionaria perfeitamente e não tinha nem mesmo me dado conta de que Uri não ligara para confirmar ter pegado e entregado os livros. Procurei na agenda em meu telefone e rapidamente disquei para o número do celular de Uri. Outra compra de Miranda, de modo que também ele estaria de prontidão 24 horas ao dia. Oi, Yuri, é Andrea. Desculpe incomodar no domingo, mas você pegou os livros ontem na rua 87 com Amsterdã? Oi, Andy, é tão bom ouvir sua voz, cantarolou com o seu sotaque russo que sempre achei tão confortante. Chamava-me de Andy, como um velho tio preferido desde a primeira vez que nos vimos, e vindo dele, como o oposto do que sentia com o C100, eu não me incomodava. É claro que peguei os livros, exatamente como você disse. Acha que não ia ajudá-la? Não, é claro que não, Uri. É que recebi uma mensagem de Miranda dizendo que ainda não os recebeu. Não sei o que deu errado. Ele ficou em silêncio por um momento e depois me deu o nome e o telefone do piloto do jato particular. Ah, obrigada, eu disse, anotando o número freneticamente e rezando para o piloto ser prestativo. Tenho de correr. Desculpe, tenho de desligar, mas tenha um ótimo fim de semana. Sim, bom fim de semana para você também, Andy. Acho que o piloto vai ajudar você a encontrar os livros. Boa sorte, ele disse alegre e desligou. Lily estava fazendo waffles e tudo o que eu queria era estar com ela, mas tinha de tratar daquilo já ou perderia o emprego. Ou talvez já tivesse sido despedida, pensei, e ninguém tinha sequer se dado ao trabalho de me avisar. Não era algo incomum na Runway, pensei ao me lembrar da redatora de moda dispensada quando estava em sua lua de mel. Ela deu com a mudança de seu status, lendo a notícia em um exemplar de Women's Wear Daily, em Bali. Liguei rapidamente para o número do piloto que Uri tinha me dado e achei que desmaiaria de frustração quando uma secretária eletrônica atendeu. Jonathan, aqui é Andrea Sachs da revista Runway. Sou a assistente de Miranda Priestley e tenho de lhe fazer uma pergunta sobre o voo de ontem.
Oh, acho que provavelmente você deve estar em Paris, ou talvez a caminho de volta. Bem, eu só queria saber se os livros e você também chegaram a Paris inteiros. Pode ligar para o meu celular? 917-555-8702. Por favor, o mais cedo possível. Obrigada. Tchau. Pensei em ligar para a portaria do Ritz para ver se lembravam de ter recebido o carro que teria levado os livros do aeroporto particular, nos arredores de Paris, mas me dei conta rapidamente de que o meu celular não fazia ligação internacional. Possivelmente, era a única tarefa para a qual não estava programado, e essa era, evidentemente, a única que interessava. Nesse momento, Lily anunciou que tinha um prato de waffles e uma xícara de café para mim. Fui para a cozinha e peguei a comida. Ela estava bebericando um Blood Mary. Era domingo de manhã, como ela podia estar bebendo? Tendo um momento, Miranda? Perguntou com uma expressão de simpatia. Assenti com a cabeça. Acho que me dei muito mal desta vez, eu disse, aceitando o prato agradecida. Posso ser demitida. Oh, querida, você sempre diz isso. Ela não vai despedir você. Ainda nem mesmo a viu trabalhando. Pelo menos, é melhor que não a despeça. Você tem o emprego mais bárbaro do mundo. Olhei circunspecta para ela e torci para ficar calma. Bem, você tem, disse ela. Ela parece difícil de agradar e uma porra louca. Mas quem não é? Você tem sapatos, maquiagem, corte de cabelo e roupas grátis. Que roupas? Quem no mundo consegue roupas de grife de graça só para se exibir todo dia no trabalho? Andy, você trabalha na Runway, não entende? 1 milhão de garotas matariam pelo seu cargo. Entendi. Entendi no mesmo instante em que Lily, pela primeira vez desde que a conhecera fazia 9 anos, não entendeu. Ela, como todas as minhas outras amigas, adoravam escutar as histórias incríveis que eu tinha acumulado nas últimas semanas, a fofoca e o glamour, mas não percebia como era duro cada dia. Ela não compreendia que a razão por que eu me exibia, dia após dia, não eram as roupas grátis. Não compreendia que todas as roupas grátis do mundo não tornariam esse trabalho suportável. Estava na hora de introduzir uma das minhas melhores amigas no meu mundo, onde, eu tinha certeza, ela compreenderia. Ela só precisava saber. Sim, estava na hora de dividir com alguém exatamente o que estava acontecendo. Abri minha boca para começar, excitada com a perspectiva de ter uma aliada, mas meu telefone tocou. Maldição! Quis jogá-lo na parede, mandar quem quer que estivesse na linha para o inferno. Mas uma pequena parte minha esperava que fosse Jonathan com alguma informação. Lily sorriu e disse para eu ficar à vontade. Balancei a cabeça, com tristeza, e atendi. É Andréa? Perguntou uma voz de homem. Sim, é Jonathan. Sim, acabo de ligar para casa e recebi a sua mensagem. Estou voando de volta de Paris neste exato instante. Enquanto falamos, estou sobrevoando o Atlântico, mas você parecia tão preocupada que eu quis ligar logo. Obrigada, obrigada. Estou mesmo agradecida. Sim, estou um pouco preocupada porque recebi uma ligação de Miranda mais cedo hoje e parece estranho ela não ter recebido o pacote. Você o entregou ao motorista em Paris, certo? É claro que sim. Sabe, no meu trabalho, não faço perguntas. Simplesmente vou para onde e quando me mandam e tento que todo mundo chegue inteiro. Mas é claro que não é frequente eu atravessar o oceano com apenas um pacote a bordo. Deve ter sido algo realmente importante, imagino, como um órgão para transplante ou talvez alguns documentos confidenciais. Portanto, sim, tomei muito cuidado com o pacote e o entreguei ao motorista, exatamente como mandou. Um cara legal do Ritz, sem problemas. Agradeci e desliguei. A recepção do Ritz deve ter providenciado um chofer para ir esperar o avião particular do Sr. Tomlinson no de Gaulle e levar Harry de volta ao hotel. Se tudo saíra como planejado, Miranda deveria ter recebido os livros por volta das 7 da manhã, hora local, e considerando que já era fim de tarde lá, não conseguia atinar com o que havia saído errado. Não havia outra alternativa. Eu tinha de ligar para a recepção, e como meu celular não fazia ligações internacionais, tinha de procurar outro telefone. Levei o prato de waffles, agora frios, para a cozinha e os joguei no lixo.
Lily estava deitada no sofá, meio adormecida. Abracei-a, me despedindo, e disse que telefonaria mais tarde e saí para pegar um táxi que me levasse ao escritório. E como fica hoje? Queixou-se. Tenho The American President separado e prontinho para rodar. Ainda não pode ir. O nosso fim de semana não acabou. Eu sei, desculpe, Lil. Tenho de cuidar disso agora. Não há nada que eu gostaria mais do que ficar aqui, mas ela me tem na coleira neste exato instante. Ligo mais tarde? O escritório estava, é claro, deserto, com todo mundo certamente tendo brunch no Pastis, com seus amigos banqueiros. Sentei-me na minha área escurecida, respirei fundo e disquei. Felizmente, Monsieur Renaud, o meu recepcionista preferido do Ritz, estava disponível. Andréa, querida, como vai? Estamos simplesmente deliciados por ter Miranda e as gêmeas de volta tão cedo, mentiu ele. Emily me contou que Miranda ficava no Ritz com tanta frequência que o staff do hotel sabia seu nome e o de suas filhas. Sim, Monsieur Renaud, e sei que ela está emocionada por estar aí. Mente de volta. Por mais prestativo que fosse o coitado, Miranda via defeito em cada gesto seu. Era mérito dele nunca parar de tentar, tampouco parar de mentir que gostava dela. Ouça, o carro que enviou para esperar o avião de Miranda já voltou ao hotel? É claro, querida. Há horas. Ele deve ter chegado aqui antes das 8 da manhã. Enviei o melhor motorista do nosso staff, disse com orgulho. Se pelo menos soubesse para transportar o que o seu melhor motorista tinha sido enviado. Bem, é estranho, porque recebi uma mensagem de Miranda dizendo que não tinha recebido pacote nenhum, e eu chequei com o motorista daqui que jura que o levou ao aeroporto, o piloto que jura que o levou a Paris e o entregou ao seu motorista. E agora, o senhor que se lembra dele chegando ao hotel. Como ela pôde não tê-lo recebido? Parece que a única maneira de resolver isso é perguntar a ela, disse afetando uma voz feliz. Posso pô-la em contato com ela? Eu tinha esperado que não chegasse a isso, que conseguiria identificar e corrigir o problema sem ter de falar com ela. O que lhe diria se ela insistisse que não tinha recebido o pacote? Deveria sugerir que olhasse na mesa de sua suíte, em que devia ter sido posto horas antes, ou deveria passar por tudo de novo, jato particular e o resto, e conseguir mais 2 exemplares no fim do dia. Ou talvez eu devesse contratar um agente do serviço secreto da próxima vez, para acompanhar os livros na viagem e assegurar que nada comprometesse sua chegada a salvo. Era algo em que pensar. Claro, Monsieur Renaud. Obrigada pela ajuda. Alguns cliques e o telefone estava tocando. Eu transpirava um pouco por causa da tensão, de modo que enxuguei a palma da mão na calça do meu training e tentei não pensar no que Miranda diria se me visse de training no escritório. Fique calma, seja confiante, treinei a mim mesma. Ela não pode te estripar pelo telefone. Sim? Ouvi de um lugar distante, despertando de meus pensamentos de autoajuda. Era Caroline, que com apenas 10 anos tinha aperfeiçoado a maneira brusca de sua mãe de falar ao telefone. Cassidy, pelo menos, tinha a cortesia de atender com um alô. Oi, querida, disse eu gentilmente, me odiando por ser servil com uma criança. É Andréa, do escritório. A sua mãe está aí? Quer dizer minha mãe? Corrigiu como sempre fazia quando usava a pronúncia americana. É claro, vou chamá-la. Nota do editor. Mon e Moon. Fim da nota. Um momento depois, Miranda estava na linha. Sim, Andréa, é melhor que seja importante. Sabe como me sinto ao ser interrompida quando estou com as meninas? Declarou de sua maneira fria e apressada. Sabe como me sinto ao ser interrompida quando estou com as meninas? Eu quis gritar. Está me gozando, senhora? Acha que estou ligando pela minha maldita saúde, porque não aguento passar um fim de semana sem escutar a sua voz desgraçada? E que tal o meu tempo com as minhas amigas? Achei que ia desmaiar de raiva, mas respirei fundo e mergulhei. Miranda, lamento que seja um mau momento, mas estou ligando para confirmar que recebeu os Harry Potter. Ouvi sua mensagem dizendo que ainda não os tinha recebido, mas falei com todo mundo e... Ela me interrompeu no meio da frase e falou devagar e com firmeza. Andréa, devia escutar com mais atenção. Eu não disse isso. Recebemos o pacote de manhã cedo. Incidentalmente, chegou tão cedo que nos acordaram para essa tolice.
Eu não pude acreditar no que estava ouvindo. Não sonhei que ela tinha deixado o recado, sonhei. Eu ainda era jovem demais para o início do mal de Alzheimer, certo? O que eu disse foi que não recebemos os 2 exemplares do livro, como eu tinha pedido. O pacote incluía somente um, e sei que pode imaginar como as meninas ficaram desapontadas. Elas estavam realmente ansiosas para terem o seu próprio livro, como eu tinha pedido. Preciso que me explique por que minhas ordens não foram obedecidas. Isso não estava acontecendo. Não podia estar acontecendo. Eu só podia estar sonhando, vivendo algum tipo de existência em um universo alternativo, onde tudo que se parece com racionalidade e lógica foi suspenso por tempo indeterminado. Nem mesmo me daria o trabalho de considerar o absurdo do que estava acontecendo. Miranda, eu me lembro de que pediu 2 exemplares e encomendei 2. Gaguejei me odiando de novo por estar bajulando. Falei com a garota dos escolares e tenho certeza de que ela entendeu que você precisava de 2 exemplares do livro. Por isso não consigo imaginar. Andréa, sabe o que sinto em relação a desculpas. Não estou particularmente interessado em ouvir as suas. Espero que nunca mais ocorra algo desse tipo, correto? Isso é tudo. Desligou. Fiquei ali pelo que pareceu 5 minutos completos, escutando o som de fora do gancho com o telefone pressionado ao meu ouvido. Minha mente acelerou, cheia de perguntas. Poderia matá-la? Eu me perguntei, considerando a probabilidade de ser pega. Presumiriam automaticamente que tinha sido eu? É claro que não, concluí. Todo mundo, pelo menos na runway, tinha um motivo. Tinha eu realmente as condições emocionais para observar a sua mente demorada, terrivelmente dolorosa? Bem, sim, isso com certeza. Qual seria a maneira mais agradável de extinguir a sua existência deplorável? Desliguei o telefone lentamente. Teria eu não compreendido mesmo a sua mensagem quando a escutei mais cedo? Peguei o meu celular e repeti a mensagem. Andréa, é Miranda. São 9 da manhã de domingo em Paris e as meninas ainda não receberam seus livros. Ligue para mim no Ritz para me assegurar de que chegarão logo. Isso é tudo. Nada estava errado. Ela pode ter recebido 1 exemplar em vez de 2, mas, deliberadamente, deu a impressão de que eu tinha cometido um erro tremendo, que acabaria com a minha carreira. Tinha ligado sem se preocupar que a sua ligação às 9 da manhã me pegaria aqui às 3 da manhã, no meu fim de semana mais perfeito em meses. Tinha ligado para me deixar mais maluca, para me provocar mais um pouco. Tinha ligado para que eu me atrevesse a desafiá-la. Tinha ligado para me fazer odiá-la muito mais. CD 7. A festa de Réveillon de Lily, em seu apartamento, foi boa e discreta. Apenas muitos copos de papel de champanhe, com um bando de gente da faculdade e alguns outros que conseguiram arrastar junto. Nunca fui muito fã desse dia. Não me lembro de quem o chamou, pela primeira vez, de noitada de amadores. Acho que foi Hugh Hefner, dizendo que ele saía nos outros 364 dias do ano, mas eu tendo a concordar. Toda a bebida e alegria forçada não era garantia de bons momentos. De modo que Lily tinha se adiantado e organizado uma pequena festa para poupar nós todos de $150 em bilhetes para alguma boate, ou, o que seria pior, qualquer pensamento absurdo de congelar na Times Square. Cada um levou uma garrafa de alguma coisa não forte demais, e ela distribuiu apitos e reco-recos e tiaras luminosas, e ficamos completamente bêbados e felizes, e brindamos o ano novo em seu terraço com vista para o Harlem. Embora tivéssemos todos bebido demais, Lily estava muito mal quando todos foram embora. Já tinha vomitado 2 vezes e fiquei com medo de deixá-la sozinha no apartamento, de modo que Alex e eu arrumamos uma bolsa com algumas coisas suas e a levamos no táxi conosco. Ficamos todos em meu apartamento, Lily no colchonete na sala, e saímos para um grande brunch no dia seguinte. Fiquei feliz quando o feriado acabou. Estava na hora de seguir com a minha vida e começar de verdade, no novo emprego. Embora parecesse que eu estava trabalhando há 1 década, tecnicamente eu só estava começando. Tinha muita esperança de que as coisas melhorariam depois que Miranda e eu começássemos a trabalhar juntas diariamente. Qualquer um podia ser um monstro insensível ao telefone, especialmente alguém desconfortável com as férias e tão distante do trabalho.
mas eu estava convencida de que a desgraça do primeiro mês seria substituída por uma situação completamente nova e estava excitada em ver como se desenrolaria. Passava um pouco das 10 de um 3 de janeiro frio e cinza e eu me sentia, de fato, feliz por estar no trabalho. Feliz! Emily estava entusiasmada com um cara que conhecera em uma festa de Réveillon em Los Angeles, um compositor de música super quente e promissor, que tinha prometido vir visitá-la em Nova York nas próximas semanas. Eu estava conversando com um redator associado de beleza, que ficava mais além no corredor. Um rapaz realmente doce, que tinha se formado na Vassar e cujos pais não sabiam, apesar da sua escolha na universidade e o fato de ser um redator de beleza em uma revista de moda, que ele, na verdade, dormia com rapazes. Oh, venha comigo, por favor, vai ser tão divertido, juro. Vou apresentá-la a gente quente, Andy. Você vai ver. Tenho amigos heterossexuais maravilhosos. Além disso, é festa do Marshall. Vai ser fantástica. James falou baixinho, apoiado em minha mesa enquanto eu verificava meu e-mail. Emily estava papeando animada, no seu lado da sala, detalhando seu encontro com o cantor de cabelo comprido. Eu iria, sabe? Iria. Mas já combinei com o meu namorado de sair hoje à noite, desde antes do Natal, eu disse. Planejamos a semana sair para jantar em um bom restaurante. Eu cancelei da última vez. Você pode vê-lo depois. Vamos. Não é todo dia que temos a chance de conhecer o cabeleireiro mais talentoso do mundo civilizado. E haverá um monte de celebridades, todo mundo lindo e... Bem, só sei que será a festa mais glamurosa da semana. Harrison and Schriftman a estão produzindo. Pelo amor de Deus, você não pode faltar. Diga sim. Ele franziu a cara, estreitando exageradamente os olhos, e eu tive de rir. James, eu realmente gostaria de ir. Nunca estive no Plaza, mas não posso mudar os planos. Alex fez reserva no restaurante italiano do lado de sua casa e não tenho como marcar para outro dia. Eu sabia que não podia cancelar, nem queria. Queria passar a noite sozinha com Alex e ouvir como seu programa extracurricular estava se desenvolvendo, mas lamentava que tivesse de ser na mesma noite dessa festa. Eu tinha lido sobre ela no jornal na semana passada. Parecia que toda Manhattan estava esperando, em êxtase, a festa anual pós-ano novo que Marshall Madden, o cabeleireiro colorista extraordinário, oferecia. Diziam que nesse ano seria ainda maior, porque Marshall havia acabado de publicar um novo livro, Color Me Marshall. Mas eu não ia cancelar o encontro com meu namorado para ir a uma festa badalada. Está bem, mas não diga que nunca a convidei a ir a lugar nenhum. E não me apareça chorando depois de ler amanhã, no Page 6, que fui visto com Mariah ou J-Lo. Por favor. E foi embora ofendido, meio brincando que estava com raiva, meio falando sério, já que de qualquer jeito parecia estar sempre irritado. Até agora, a semana depois do Ano Novo tinha sido fácil. Ainda estávamos desembrulhando e catalogando presentes. Eu tinha aberto o par de saltos finos Swarovski mais impressionantes de manhã, mas não havia nenhum para mandar e os telefones estavam silenciosos, já que muita gente ainda estava fora. Miranda retornaria de Paris no fim da semana, mas só iria ao escritório na segunda-feira. Emily estava confiante de que eu estava preparada para lidar com ela, e eu também. Tínhamos passado por tudo, e eu tinha usado quase um bloco inteiro com anotações. Relanceei os olhos para ele, torcendo para me lembrar de tudo. Café. Somente Starbucks. Copo comprido de café com leite, 2 pedrinhas de açúcar, 2 guardanapos, um mexedor. Desjejum. Mangia Delivery 5553948. Um queijo Danish, 4 fatias de bacon, 2 salsichas. Jornais. Banca no saguão. New York Times, Daily News, New York Post, Financial Times, Washington Post, USA Today, Wall Street Journal, Women's Wear Daily e o New Yorker Observer às quartas. Revistas semanais disponíveis às segundas. Time, Newsweek, US News, The New Yorker, Time Out New York, New York, Economist. E por aí afora, listando suas flores favoritas e as mais detestadas, nome, endereço e telefone de casa de seus médicos, criados, lanches preferidos, água mineral preferida, seu tamanho em cada peça de roupa, da lingerie às botas de esquiar.
Fiz uma lista das pessoas com quem ela queria falar, sempre, e listas separadas de pessoas com quem ela nunca queria falar, nunca. Escrevi, enquanto Emily revelava essas coisas durante as semanas juntas, e quando terminamos, achei que não havia nada que eu não conhecesse sobre Miranda Priestley, exceto, é claro, o que a tornava tão importante para que eu tivesse enchido um bloco com a lista das coisas de que gostava e não gostava. Por que, exatamente, eu teria de me importar com isso? Sim, ele é surpreendente, Emily dizia com um suspiro, torcendo o fio do telefone em seu dedo indicador. Foi o fim de semana mais romântico que já vivi. Pim, você tem um novo e-mail de Alexander Finneman. Clique aqui para abrir. Opa, divertido. Elias Clark tinha isolado o mensageiro instantâneo, mas por algum motivo eu ainda recebia notificações instantâneas de que tinha novo e-mail. Oi, gata, como foi seu dia? As coisas aqui estão uma loucura, como sempre. Lembra que lhe contei que Jeremiah tinha ameaçado todas as meninas com o estilete que havia trazido de casa? Bem, parece que ele falava sério. Trouxe outro para a escola hoje e cortou os braços de uma menina no recreio e a chamou de puta. Não foi um corte profundo, mas quando o professor lhe perguntou de onde tinha tirado essa ideia, ele disse que o namorado de sua mãe faz isso com ela. Ele tem 6 anos. Andy, dá para acreditar? De qualquer maneira, o diretor convocou uma reunião de emergência para hoje à noite, portanto acho que não vamos poder jantar. Eu sinto muito. Mas tenho de admitir que estou feliz por eles estarem reagindo a isso tudo. É mais do que eu tinha esperado. Você entende, não? Por favor, não fique com raiva. Ligo mais tarde e prometo compensá-la. Amor, A. Por favor, não fique com raiva. Espero que entenda. Um de seus alunos da 4ª série tinha cortado uma aluna e ele esperava que ficasse tudo bem por cancelar o jantar? Cancelei com ele na primeira semana de trabalho porque achei que a minha semana de rodar pela cidade de limusine e embrulhar presentes tinha sido estafante demais. Senti vontade de chorar, de ligar para ele e dizer que é claro que estava tudo bem, que eu estava orgulhosa dele por cuidar dessas crianças, antes de mais nada, por ter aceito esse trabalho. Cliquei no responder e estava para começar a escrever quando ouvi meu nome. Andréa, ela está chegando. Estará aqui em 10 minutos, anunciou Emily alto, obviamente se esforçando para ficar calma. Hã? Desculpe, não ouvi. Miranda está vindo para cá neste momento. Precisamos estar prontas. Vindo para o escritório? Mas achei que ela nem estaria de volta ao país antes de sábado. Bem, é claro que ela mudou de ideia. Agora mexa-se. Desça e pegue seus jornais e deixe-os como lhe ensinei. Quando acabar, limpe sua mesa e deixe um copo de Pellegrino do lado esquerdo, com gelo e limão. E verifique se não falta nada em seu banheiro, ok? Vá, ela já está no carro, de modo que deve chegar em menos de 10 minutos, dependendo do trânsito. Quando saí correndo da sala, ouvi Emily discando, sucessivamente, ramais de 4 dígitos e quase gritando. Ela está a caminho, avise todo mundo. Só precisei de 3 segundos para percorrer o corredor sinuoso e atravessar o departamento de moda, mas já escutei gritos de pânico. Emily disse que ela está a caminho e Miranda está chegando. E um grito particularmente horripilante de ela está de volta! Assistentes se puseram a arrumar as roupas freneticamente nas prateleiras nas paredes, e editoras dispararam para suas salas, e vi uma mudando seus sapatos de salto baixo para um de saltos finos de 10 centímetros, enquanto outra passava batom, rímel e ajustava a alça do sutiã sem nem mesmo diminuir a velocidade. Quando o editor-geral saiu do banheiro masculino, relancei os olhos, ao passar por ele, e vi James, parecendo excitado, checando se havia fios de tecido em sua suéter de cashmere preta, enquanto colocava, espasmodicamente, antiácidos na boca. A não ser que o banheiro de homens estivesse equipado com alto-falantes para essas ocasiões, eu não sabia como ele já tomara conhecimento. Eu estava morta de vontade de parar e observar como a cena se desenrolaria, mas tinha menos de 10 minutos para me preparar para o primeiro encontro com Miranda, como a sua atual assistente, e não ia estragá-lo. Até então, eu tinha tentado não demonstrar que estava correndo, mas ao ver a absoluta falta de dignidade de todos, disparei. Andréa, sabe que Miranda está a caminho, não sabe? Gritou Sophie da mesa da recepção quando passei voando.
Sim, eu sei, mas como você sabe? Docinho, eu sei tudo. Sugiro que se apresse. Uma coisa é certa, Miranda não gosta de esperar. Pulei para dentro do elevador e gritei um obrigada. Volto em 3 minutos com os jornais. As 2 mulheres no elevador me olharam com nojo e me dei conta de que tinha gritado. Desculpe, eu disse, tentando recobrar o fôlego. Acabamos de saber que a nossa diretora está a caminho do escritório e não estávamos preparados. Por isso todo mundo está um pouco nervoso. Por que estou me justificando para essas pessoas? Oh, meu Deus, você deve trabalhar para Miranda. Espere, deixe eu adivinhar. É a nova assistente de Miranda? Andréa, certo? A morena de pernas longas expôs o que deviam ter sido 4 dúzias de dentes e avançou como uma piranha. A sua amiga se iluminou instantaneamente. Ah, sim, Andréa, eu disse, repetindo meu próprio nome, como se não tivesse certeza de que era meu. E sim, sou a nova assistente de Miranda. Nesse momento, o elevador chegou ao saguão e as portas se abriram para o mármore branco. Fui para a frente das mulheres e me lancei para fora antes mesmo de as portas estarem completamente abertas. E ouvi uma delas gritar. Você é uma garota de sorte, Andréa. Miranda é uma mulher incrível e 1 milhão de garotas dariam a vida pelo seu cargo. Tentei não colidir com um grupo de advogados, que pareciam muito infelizes, e quase me choquei com a banca no canto do saguão, que um homenzinho do Quiet, chamado Ahmed, presidia sobre uma exposição de títulos de publicações de luxo e uma série, muito mais esparsa, de balas dietéticas e sodas diet. Emily tinha me apresentado a Ahmed antes do Natal, como parte do meu treinamento, e esperava que ele pudesse ser recrutado para me ajudar agora. Pare aí, já! Gritou ele quando eu tirava jornais de suas prateleiras de arame. Você é a nova garota de Miranda, certo? Venha cá. Virei-me e vi Ahmed abaixar-se e remexer debaixo da registradora, o rosto ficando um tanto vermelho demais com o esforço. Ahá! Gritou de novo, ficando em pé de um pulo com toda a agilidade de um homem velho com 2 pernas quebradas. Para você, para que assim não faça bagunça na minha banca. Eu o separo todo dia para você, talvez também para garanti-los antes que acabem. Ele piscou o olho. Ahmed, obrigada. Não imagina como isso ajuda. Acha que posso pegar as revistas também agora? É claro. Veja, já é quarta-feira e todas saíram na segunda. A sua chefe provavelmente não vai gostar disso, disse com experiência. E de novo, estendeu o braço para baixo da registradora, e de novo, levantou-se com o braço cheio de revistas, que com uma olhada rápida, confirmei serem todas as da minha lista. Nenhuma a mais, nenhuma a menos. Cartão de identidade. Onde diabos estava o maldito cartão? Pus a mão dentro da minha blusa branca engomada, abotoada até o pescoço, e achei o cordão de seda que Emily tinha feito para mim de uma das echarpes Hermé brancas de Miranda. Nunca use o cartão quando ela estiver por perto, é claro, ela tinha dito. Só em caso de se esquecer de tirá-lo, pelo menos não o estará usando com uma corrente de plástico. Tinha praticamente cuspido as 2 últimas palavras. Aqui está, Ahmed. Muito obrigada pela ajuda, mas estou na maior pressa. Ela está a caminho. Ele passou meu cartão pelo leitor do lado da máquina e colocou o cordão de seda em volta do meu pescoço como um colar havaiano. Agora corra, corra! Agarrei a sacola de plástico cheia e corri, tirando de novo o cartão para passá-lo na roleta da segurança e poder entrar no elevador. Passei o cartão. Nada. Passei de novo, dessa vez com mais força. Nada. Eduardo, o segurança gordinho e um pouco suado, começou a cantar Material Girl com a voz aguda, por trás de sua mesa. Merda, eu já sabia, sem precisar olhar, que o seu sorriso, conspirador e imenso, exigia de novo, como todo santo dia nas últimas semanas, que eu brincasse junto. Parece que o seu repertório de músicas chatas, que ele adorava cantar, era inesgotável, e ele não me deixaria passar até eu representá-las. No dia anterior tinha sido I'm Too Sexy. Eu tive de descer uma rampa imaginária no saguão. Até podia ser divertido quando eu estava com um humor decente. Às vezes, até mesmo me fazia sorrir. Mas era o meu primeiro dia com Miranda. Eu não podia me atrasar arrumando suas coisas. Eu simplesmente não podia.
Eu queria feri-lo por me deter quando todas as outras pessoas passavam chispando, sem problemas nas roletas, pela mesa da segurança, nos meus dois lados. Cantei parte da música murmurando, alongando e deixando as palavras morrer, como Madonna. Ele ergueu o sobrolho. E o entusiasmo, amiga? Achei que ia fazer algo violento se ouvisse a voz de novo, de modo que larguei a sacola de jornais no balcão, levantei os dois braços e joguei os quadris para a esquerda, fazendo um beicinho dramático. Quase gritei a música, e ele bateu palmas e bradou "Uau!", deixou que eu passasse. Anotação mental. Discutir com Eduardo quando e onde é apropriado para me fazer pagar mico. Mais uma vez, mergulhei nos elevadores e passei correndo por Sophie, que gentilmente abriu as portas do andar sem fazer perguntas. Até mesmo me lembrei de parar em uma das mini-cozinhas e pôr gelo em um dos copos de pé bacará que guardávamos em um armário especial sobre o micro-ondas, só para Miranda. Copo em uma mão, jornais na outra, fiz a curva no corredor e dei direto com Jéssica, também conhecida por garota manicure. Ela parecia ao mesmo tempo aborrecida e tomada pelo pânico. Andréa, já sabe que Miranda está a caminho do escritório? Perguntou, olhando-me da cabeça aos pés. É claro que sei. Estou com seus jornais e sua água e preciso deixá-los em sua sala. Se me dá licença. Andréa, chamou ela quando passei correndo, um cubo de gelo voando do copo e aterrissando do lado de fora do departamento de arte. Não se esqueça de trocar os sapatos. Parei no ato e olhei para baixo. Estava usando um par de tênis básico, do tipo de jeito nenhum desenhado para parecer cool. As normas do vestuário, tácitas e não tácitas, eram obviamente menos rígidas quando Miranda estava fora. E embora todos no escritório parecessem fantásticos, cada um estava usando algo que juraria que nunca, jamais usaria na frente de Miranda. Meus tênis vermelhos, reticulados, eram um exemplo perfeito. Eu estava suando quando cheguei à nossa sala. Trouxe todos os jornais e também as revistas, por via das dúvidas. O único problema é, bem, não acho que possa usar estes sapatos, posso? Emily tirou os fones de ouvidos e os jogou sobre a mesa. Não, é claro que não pode usar isso. Pegou o telefone, discou 4 dígitos e comunicou. Jeff, me traga um par de Jimmy no tamanho... Olhou para mim. 40. Tirei uma garrafa pequena de Pellegrino do armário e enchi o copo. 40. Não, agora. Não, Jeff, falo sério. Agora, já. Andréa está de tênis, pelo amor de Deus. Tênis vermelho. E ela está para chegar. Ok, obrigada. Foi então que percebi que nos 4 minutos que eu tinha estado lá embaixo, Emily tinha conseguido trocar seus jeans desbotados por calças de couro e seu tênis básico por sapatos de saltos finos altos, abertos nos dedos. Também tinha limpado todo o escritório, varrendo tudo que estava sobre as nossas mesas para as gavetas e escondendo no armário todos os presentes para Miranda que ainda não haviam sido transferidos para o seu apartamento. Tinha passado brilho nos lábios e dado uma cor nas maçãs do rosto, e agora me fazia sinais para que me apressasse. Peguei a sacola de jornais e o sacudi para fora em uma pilha sobre uma caixa de luz, espécie de mesa iluminada, onde Emily disse que Miranda passava horas seguidas examinando filmes que haviam sido enviados de sessões de fotos. Mas também era onde ela gostava que seus jornais fossem colocados, e mais uma vez consultei meu bloco para a ordem correta. Primeiro, o New York Times, seguido do Wall Street Journal, então o Washington Post. E assim sucessivamente, a ordem obedecendo a um padrão que eu não consegui distinguir, cada um colocado ligeiramente em cima do anterior, até se abrirem em leque. O Women's Wear Daily era a única exceção, era para ser colocado no meio de sua mesa. Ela está aqui, Andréa, venha cá, ela está subindo. Ouvi Emily sibilar da área externa. Uri acaba de ligar para dizer que acaba de deixá-la. Pus o WWD na mesa, a Pellegrino no canto sobre um guardanapo de linho. De que lado? Não conseguia me lembrar de que lado deveria ficar. E saí rápido da sala, dando uma última olhada em volta para me certificar de que estava tudo em ordem. Jeff, um dos assistentes de moda que me ajudou a organizar o armário, jogou-me uma caixa de sapatos amarrada com um elástico. Abri a caixa imediatamente.
Dentro estava um par de sapatos de salto Jimmy Choo, com tiras de pelo de camelo, cruzando em todas as direções e fivelas no meio disso tudo, provavelmente valendo uns $800. Merda! Tinha de calçá-los. Tirei fora os tênis e as minhas meias suadas e os enfiei debaixo da minha mesa. O direito entrou fácil, mas não consegui que a minha unha curta demais abrisse a fivela do esquerdo até... Pronto. Abri e joguei meu pé esquerdo dentro, observando as tiras aderirem à pele já inchada. Em mais alguns segundos, afivelei-o e estava voltando à posição ereta quando Miranda entrou. Paralisada. Eu fiquei absolutamente paralisada no meio do movimento, minha mente agindo rápido o bastante para perceber como eu devia parecer ridícula, mas não rápido o bastante para me mover. Ela me notou imediatamente, provavelmente porque devia estar esperando ver Emily sentada à sua antiga mesa, e se aproximou. Inclinou-se sobre uma bancada em frente à minha mesa, debruçou-se sobre ela, chegando mais perto de mim, até ver meu corpo inteiro, imobilizado na cadeira. Seus olhos azuis moveram-se para cima e para baixo, de um lado para o outro, por toda a minha blusa branca abotoada até em cima, a mini saia gap de veludo cotelê vermelha, as agora minhas sandálias Jimmy Choo, de tiras de pelo de camelo e afiveladas. Os olhos movendo-se rapidamente, mas a expressão permanecendo inalterada. Inclinou-se para mais perto ainda, até seu rosto ficar a quase 30 centímetros do meu, e senti o aroma fantástico do shampoo e perfume caro, tão perto que deu para ver as linhas finas em volta da sua boca e olhos, que se tornavam invisíveis a uma distância mais confortável. Mas não pude olhar durante muito tempo para o seu rosto, porque ela estava examinando, atentamente, o meu. Não havia a menor indicação de que ela reconhecia que, A, nós tínhamos, de fato, nos conhecido antes. B, eu era sua nova funcionária. Ou C, eu não era Emily. Olá, Sra. Priestley, falei impulsivamente, embora em algum lugar no fundo da minha cabeça eu soubesse que ela ainda não tinha proferido uma palavra sequer. Mas a tensão foi insuportável e não pude evitar me antecipar. Estou tão emocionada por trabalhar para a senhora, muito obrigada pela oportunidade de... Cale-se, cale a sua boca estúpida, perda total da dignidade. Ela afastou-se, acabou de me olhar da cabeça aos pés, recuou da bancada e simplesmente foi embora enquanto eu gaguejava uma frase. Senti o calor subir por meu rosto, a sensação de confusão, dor e humilhação me dominou, e só fez piorar ao sentir Emily me olhando irritada. Ergui o rosto quente e confirmei que Emily estava me olhando fixamente, com irritação. O boletim está atualizado? Perguntou Miranda a ninguém em particular, entrando em sua sala. E notei feliz, indo diretamente para a mesa de luz onde eu tinha disposto seus jornais. Sim, Miranda, aqui está, disse Emily obsequiosamente, correndo atrás dela e lhe entregando a prancheta onde prendíamos todas as mensagens de Miranda, digitadas como tinham chegado. Sentei-me em silêncio, observando Miranda mover-se deliberadamente pela sua sala, nas molduras das fotos penduradas na parede. Se eu olhasse para o vidro e não para as fotos em si, veria o seu reflexo. Emily, imediatamente, ficou ocupada em sua mesa e o silêncio se instalou. Nunca conversamos uma com a outra ou com qualquer outra pessoa se ela estiver na sala? Me perguntei. Escrevi um e-mail breve a Emily, perguntando isso, e a vi recebê-lo e lê-lo. Sua resposta chegou no mesmo momento. Você entendeu, escreveu ela. Se eu e você precisarmos falar, sussurraremos. Se não, nada de conversa. E jamais fale com ela, a menos que ela fale com você. E nunca a chame de Sra. Priestley. É Miranda. Sacou? Senti de novo como se tivesse levado um tapa, mas ergui os olhos e concordei com a cabeça. E foi então que notei o casaco. Estava logo ali, uma pilha enorme de uma pele fabulosa, na ponta da minha mesa, com um braço pendendo. Olhei para Emily. Ela girou os olhos, agitou a mão em direção ao armário e fez com a boca. Pendure-o. Era tão pesado quanto um edredom molhado, saindo da máquina de lavar, e precisei das duas mãos para evitar que se arrastasse no chão, mas pendurei-o, cuidadosamente, no cabide de seda e fechei o armário sem fazer barulho.
Não tinha ainda me sentado quando Miranda apareceu do meu lado, e dessa vez seus olhos estavam livres para errarem por meu corpo inteiro. Por mais impossível que pareça, senti cada parte se inflamar com o seu olhar, mas eu estava paralisada, incapaz de me sentar. No instante em que o meu cabelo ia pegar fogo, aqueles olhos azuis implacáveis finalmente se detiveram nos meus. Queria o meu casaco, disse ela com calma, olhando diretamente para mim, e eu me perguntei se ela se perguntava quem eu era, ou se não tinha notado nem se importava com que houvesse uma estranha posando de sua assistente. Não houve nada além de um lampejo de reconhecimento, se bem que a minha entrevista com ela tivesse acontecido algumas semanas antes. É claro, consegui dizer, e voltei ao armário, o que foi uma manobra desajeitada, pois ela estava em pé entre mim e ele. Virei meu corpo de lado para evitar bater nela e tentei passar e abrir a porta que tinha acabado de fechar. Ela não se moveu nenhum centímetro para me dar passagem, e senti seus olhos continuando a me examinar. Finalmente, graças a Deus, minhas mãos envolveram a pele e puxei-a cuidadosamente para a liberdade. Minha vontade era jogá-lo para ela e ver se o pegava, mas me controlei no último segundo e o segurei aberto como um cavalheiro faria com uma senhora. Ela entrou nele com um movimento gracioso e pegou seu celular, o único item que levara para o escritório. Gostaria de ler o livro hoje à noite, Emily, disse, saindo confiantemente da sala, provavelmente sem nem mesmo notar que um grupo de 3 mulheres no corredor dispersou imediatamente ao vê-la, o queixo caído. Sim, Miranda, mandarei Andréa levá-lo. E foi isso. Ela foi embora. E a visita que tinha inspirado o pânico pelo escritório todo, os preparativos frenéticos, até as correções na maquiagem e vestuário, tinha durado menos de 4 minutos, e acontecido, até onde meus olhos inexperientes tinham visto, por absolutamente nenhum motivo. CD 8. Não olhe agora, falou James, sem mexer os lábios, como um ventríloco. Mas estou vendo Reese Witherspoon à direita. Eu me virei imediatamente, ele se encolhendo de vergonha, e sim, lá estava ela, bebendo uma taça de champanhe e jogando a cabeça para trás dando uma risada. Eu não queria ficar impressionada, mas não conseguia evitar. Ela era uma das minhas atrizes favoritas. James, querido, estou tão contente que tenha vindo à minha festinha, gracejou um homem magro e lindo que chegou por trás de nós. E quem temos aqui? Beijaram-se. Marshall Madden, o guru da cor, esta é Andrea Sachs. Andrea, na verdade, a nova assistente de Miranda, concluiu Marshall, sorrindo para mim. Ouvi falar de você, gatinha. Bem-vinda à família. Eu realmente espero que venha me visitar. Prometo que juntos podemos, suavizar a sua aparência. Passou as mãos delicadamente sobre a minha cabeça e pegou as pontas do meu cabelo, que imediatamente ergueu contra as raízes. Sim, apenas um toque de mel e será a próxima supermodelo. Pegue o meu número com o James, ok, querida? E venha me ver na hora que quiser. Provavelmente é mais fácil falar do que fazer. Cantou e deslizou na direção de Reese. James deu um suspiro e continuou parecendo melancólico. Ele é um mestre, falou baixinho, simplesmente o melhor, o definitivo. Um homem entre meninos, para dizer o mínimo. E lindo. Um homem entre meninos. É engraçado. Antes, sempre que alguém usava essa frase, eu imaginava Shaquille O'Neal, não um cabeleireiro. Ele é realmente lindo, concordo. Já o namorou? Parecia a combinação perfeita. O redator de beleza da Runway saindo com o cabeleireiro colorista mais procurado no mundo livre. Bem que gostaria. Ele está com o mesmo cara há 4 anos. Dá para acreditar? 4 anos. Desde quando homens gays sensuais têm permissão de ser monogâmicos? Não é justo. Ei, ouvi direito. Desde quando homens heterossexuais sensuais têm permissão para ser monogâmicos? Bem, a menos que sejam monogâmicos comigo, claro. Dei uma longa tragada no meu cigarro e soprei um anel de fumaça perfeito. Vamos, admita, Andy. Diga-me que está feliz por ter vindo. Diga-me se não é a maior festa que já houve, disse ele sorrindo. Eu tinha decidido, de má vontade, ir com James, depois de Alex ter cancelado o jantar, principalmente porque ele não me deixaria em paz.
Parecia impossível que uma única coisa interessante transpirasse de uma festa para o lançamento de um livro sobre celebridades, mas eu tinha de admitir que me surpreendera. Quando Johnny Depp se aproximou para dizer alô a James, fiquei chocado ao ver que, além de dominar completamente a língua inglesa, era capaz de até mesmo fazer algumas piadas engraçadas. E foi extremamente gratificante ver que Gisele, a mais atraente de todas as garotas, era incontestavelmente baixa. É claro que seria ainda melhor descobrir que ela era atarracada também, ou tinha um sério problema de acne que havia sido oculto com retoques em suas maravilhosas fotos de capa. Mas decidi pelo baixa. De maneira geral, essa hora e meia até agora não tinha sido nada ruim. Não sei se iria tão longe, eu disse, inclinando-me para ele para poder ver de relance um cara bonitão que parecia emburrado em um canto perto da mesa com os livros. Mas não é tão repugnante quanto eu tinha imaginado. E, além do mais, estou pronto para qualquer coisa depois do dia que tive. Depois da chegada e partida abruptas de Miranda, Emily me informou que essa noite seria a primeira vez que eu teria de levar o livro ao apartamento de Miranda. O livro era uma grande coleção de páginas, atadas com arame, tão grande quanto um catálogo de telefone, na qual cada número atual da Runway era simulado e desenhado. Explicou que nenhum trabalho substancial poderia ser feito até depois de Miranda ir embora, porque todo o pessoal da arte da redação passava o dia inteiro se consultando com ela, e ela mudando de ideia a toda hora. Portanto, quando Miranda saía por volta das 5, todo dia, para ficar um pouco com as gêmeas, é que o verdadeiro dia de trabalho começava. O departamento de arte, então, criaria o novo layout e incluiria algumas novas fotos que tinham chegado. E a redação adaptaria e imprimiria qualquer exemplar que, por fim, houvesse obtido a aprovação de Miranda. Um gigantesco, floreado, MP ocupando toda a primeira página. Cada redator enviaria todas as mudanças diárias ao assistente de arte, que horas depois de quase todo mundo ter ido embora, passaria as imagens, layouts e palavras por uma pequena máquina que encerava a parte de trás das páginas e os pressionava na página adequada do livro. Então, cabia a mim levar o livro ao apartamento de Miranda sempre que era concluído, entre 8 e 11 da noite, dependendo de onde estávamos no processo da produção. E nesse ponto, ela faria anotações em cima de tudo. Ela o levaria no dia seguinte e a equipe inteira recomeçaria tudo mais uma vez. Quando Emily me ouviu dizer a James que afinal iria à festa com ele, interrompeu no mesmo momento. Você sabe que não irá a lugar nenhum até o livro estar pronto, certo? Eu a olhei fixo. James pareceu que ia se atracar com ela. Sim, devo dizer que esta é a parte de seu trabalho que mais me dá prazer não mais caber a mim. Às vezes, fica pronto muito tarde, mas Miranda precisa vê-lo toda a noite, sabe? Ela trabalha em casa. De qualquer jeito, vou esperar com você hoje à noite para mostrar como fazer, mas depois ficará por sua conta. Ok, obrigada. Faz ideia de quando estará pronto hoje? Nenhuma. Muda toda a noite. Tem de perguntar ao departamento de arte. O livro finalmente ficou pronto cedo, às 8h30, e depois de eu pegá-lo com um assistente de arte com a aparência exausta, Emily e eu descemos andando a rua 59. Emily estava com os braços carregados de roupas, que acabavam de ser lavadas a seco, em cabides, envolvidas com plástico, e me explicou que as roupas lavadas sempre acompanhavam o livro. Miranda levava suas roupas sujas ao escritório, e por acaso, cabia a mim ligar para a lavanderia e informar que tínhamos roupa para lavar. Eles mandavam alguém imediatamente ao edifício Elias Clark buscar a roupa e a devolviam em perfeito estado no dia seguinte. Nós a aguardávamos no armário da nossa sala até a entregarmos a Uri ou a levarmos nós mesmas ao apartamento. Meu trabalho estava ficando cada vez mais estimulante intelectualmente. Oi, Rich! Emily chamou animada, falsamente, o homem da expedição, o que mascava o cachimbo, que eu conhecera no meu primeiro dia. Esta é Andrea. Ela vai levar o livro toda a noite, de modo que tenha certeza de que ela tenha um bom carro, ok? Pode deixar, ruiva. Tirou o cachimbo da boca e fez um gesto na minha direção. Vou tomar conta direitinho da lourinha ali. Ótimo.
Ah, e pode conseguir outro carro que nos siga até a casa de Miranda? Andréia e eu iremos para lugares diferentes depois de deixarmos o livro. 2 limusines enormes estacionaram nesse mesmo momento, e o motorista mamute da primeira saiu precipitadamente do banco da frente e abriu as portas de trás para nós duas. Emily entrou primeiro, imediatamente pegou o celular e disse: "Apartamento de Miranda Priestley, por favor." Ele concordou com a cabeça, engrenou o carro e partimos. "É sempre o mesmo motorista?" eu disse, perguntando-me como ele sabia onde ir. Ela fez um sinal para eu me calar, enquanto deixava um recado para sua companheira de apartamento. Depois disse: "Não, são muitos motoristas trabalhando para a empresa. Eu já andei com todos no mínimo umas 20 vezes, de modo que agora sabem o caminho." Ela voltou a discar o celular. Olhei para trás e vi a segunda limusine imitando, cuidadosamente, as nossas viradas e paradas. Estacionamos em frente a um edifício típico da Quinta Avenida, calçada imaculada, sacadas bem cuidadas, e o que parecia um saguão magnífico, iluminado acolhedoramente. Um homem de smoking e chapéu veio imediatamente ao carro, abriu as portas para nós e Emily saiu. Eu me perguntei por que não deixávamos o livro e as roupas com ele. Até onde entendia, o que não era muito, especialmente no que se relacionava a essa cidade, os porteiros eram para isso. Quer dizer, esse é o seu trabalho. Mas Emily pegou um chaveiro de couro Louis Vuitton em sua grande bolsa Gucci e me deu. "Eu espero aqui. Você leva tudo ao apartamento dela, cobertura A. Apenas abra a porta e deixe o livro sobre a mesa no foyer e pendure as roupas nos ganchos do lado do armário. Não no armário, do lado do armário. E saia. Não bata nem aperte a campainha de jeito nenhum. Ela não gosta de ser incomodada. Entre e saia sem fazer ruído." Ela me entregou o emaranhado de cabides de arame e plástico e tornou a abrir o celular. "Está bem, posso tratar disso. Por que tanto drama por um livro e algumas calças?" O ascensorista sorriu gentilmente e apertou, sem falar, o botão da cobertura depois de girar uma chave. Ele parecia uma esposa que apanhou do marido, rejeitada e triste, que como não pudesse mais lutar, se resignara à sua infelicidade. "Vou esperar aqui", disse ele baixinho, olhando fixo para o chão. "Você não deve demorar mais de 1 minuto." O carpete do corredor era de cor vinho escuro, e eu quase caí quando um dos meus saltos ficou preso. As paredes tinham sido cobertas por um tecido espesso, cor creme, listras bem fininhas, e havia um banco forrado de camurça creme encostado na parede. As portas de vidro diretamente à minha frente diziam cobertura B, mas me virei e vi outras idênticas com cobertura A. Precisei de todo o controle para não tocar a campainha, lembrando-me do aviso de Emily, e girei a chave na fechadura. Estalou no mesmo instante, e antes que eu pudesse ajeitar o cabelo ou imaginar o que havia no outro lado, vi-me em um foyer grande e arejado, sentindo o cheiro mais incrível de costeletas de carneiro. E lá estava ela, levando delicadamente o garfo à boca, enquanto 2 meninas idênticas, de cabelo preto, gritavam uma para a outra, cada qual de um lado da mesa. E um homem alto, de aparência vigorosa, o cabelo grisalho e um nariz grande que tomava todo o rosto, lia um jornal. "Mãe, diz para ela que não pode entrar no meu quarto e pegar meu jeans. Ela não quer me escutar." Uma delas pediu a Miranda, que havia posto o garfo sobre o prato e tomava um gole do que eu sabia ser Pellegrino com limão, no lado esquerdo da mesa. "Caroline, Cassidy, chega! Não quero mais ouvir. Thomas, traga um pouco mais de gelatina de menta", gritou. Um homem, que presumi ser o chefe, apareceu rápido com uma tigela de prata sobre uma travessa de prata. E então percebi que estava ali por quase 30 segundos, observando o jantar. Eles ainda não tinham me visto, mas veriam assim que eu me movesse para a mesa do hall. Fiz isso com cuidado, mas senti todos se virarem para me olhar. Assim que estava para fazer algum tipo de cumprimento, lembrei-me do mico que paguei no nosso primeiro encontro mais cedo, nesse mesmo dia, gaguejando como uma idiota, e fiquei com a boca fechada. Mesa, mesa, mesa. Ali estava. Pôr o livro na mesa. E agora as roupas. Olhei em volta, procurando freneticamente o lugar em que deveria pendurar a roupa limpa, mas não encontrei.
A mesa de jantar tinha se silenciado e senti todos me observando. Ninguém disse alô. Não parecia incomodar às meninas uma completa estranha estar em seu apartamento. Finalmente, vi um armário atrás da porta e consegui pendurar cada cabide torcido e escorregadio. No armário não, Emily! Ouvi Miranda gritar, devagar e deliberadamente. Nos ganchos que são exatamente para isso. Oi. Idiota, cala a boca. Ela não está esperando uma resposta. Apenas faça o que ela manda. Mas não consegui evitar. Era esquisito demais ninguém dizer um alô ou se perguntar quem eu era, ou admitir que alguém acabara de entrar em seu apartamento e vagueava por ali. E Emily? Estava brincando? Era cega? Não podia mesmo dizer que eu não era a garota que trabalhara para ela por mais de um ano? Sou Andréa, Miranda, a sua nova assistente. Silêncio. Um silêncio penetrante, insuportável, sem fim, ensurdecedor, debilitador. Eu sabia que não podia continuar falando, sabia que estava cavando a própria sepultura, mas não consegui me controlar. Bem, desculpe a confusão. Vou só pendurar a roupa nos ganchos como você disse e saio logo. Pare de falar. Ela não dá a mínima para o que você está fazendo. Apenas faça e saia. Ok, tenha um bom jantar. Foi um prazer conhecer vocês. Virei-me para sair e percebi que não somente o mero ato em si de falar era ridículo, como também estava falando coisas idiotas. Um prazer conhecer vocês? Eu não tinha sido apresentada a nenhum deles. Emily! Ouvi quando a minha mão tocou na maçaneta. Emily, que isso não se repita amanhã à noite. Não estamos interessados na interrupção. E a maçaneta girou por si só na minha mão, e finalmente eu estava no corredor. Tudo tinha acontecido em menos de 1 minuto, mas eu me sentia como se tivesse nadado a extensão de uma piscina olímpica sem virar a cabeça para respirar. Caí no banco e respirei fundo várias vezes. Que vaca! A primeira vez que me chamou de Emily poderia ter sido um engano, mas a segunda foi sem dúvida nenhuma deliberada. Que melhor maneira de diminuir e marginalizar alguém que não insistir em chamá-lo pelo nome errado, depois de recusar reconhecer a presença desse alguém em sua própria casa. Eu já sabia que era a forma de vida inferior, a mais insignificante na revista, como Emily ainda não perdera uma oportunidade de incutir em mim. Mas era realmente tão necessário, assim que Miranda se certificasse de que eu estava consciente disso. Não estaria fora da realidade ficar ali a noite toda, disparando balas mentais na porta da cobertura A. Mas ouvi um pigarro e ergui os olhos, e me deparei com um homenzinho triste do elevador, observando o patamar e esperando pacientemente por mim. Desculpe, eu disse, arrastando-me para dentro do elevador. Não tem problema, ele quase sussurrou, estudando atentamente o assoalho de madeira. Vai ficar mais fácil. O quê? Desculpe. Não ouvi o que... Nada. Chegamos, mocinha. Tenha uma boa noite. A porta abriu-se para o saguão, onde Emily conversava em voz alta no celular. Desligou e fechou ao me ver. Como foi? Sem problema, certo? Pensei em contar o que tinha transpirado. Desejei ardentemente que ela fosse uma colega de trabalho solidária, que pudéssemos formar uma equipe, mas sabia que simplesmente receberia mais uma chicotada verbal. Portanto, não interessava nesse momento. Foi tudo bem, sem problema algum. Estavam jantando e deixei tudo exatamente onde você disse. Ótimo. Bem, é isso que você vai fazer toda noite. Depois, pegue o carro para casa e pronto. De qualquer jeito, divirta-se na festa de Marshall hoje. Eu iria, mas marquei a depilação da virilha e não posso cancelar. Acredita que não há hora pelos próximos 2 meses? E estamos no meio do inverno. Deve ser quem está saindo de férias, certo? Mas não consigo entender porque toda mulher em Nova York precisa de depilação na virilha. É tão estranho, mas o que podemos fazer, não é? Minha cabeça latejava ao ritmo de sua voz, e parecia que, independentemente do que eu fizesse ou de como respondesse, estava condenada para sempre a escutar a sua conversa sobre depilação da virilha. Teria sido melhor ouvi-la gritar comigo por ter interrompido o jantar de Miranda. O que podemos fazer? Bem, é melhor eu ir. Disse a James que o encontraria às 9, já passam das 10. Até amanhã. Sim, até amanhã.
Agora que está bem treinada, continuará a entrar às 7, mas eu só chego às 8. Miranda sabe. Compreende-se que assistente sênior chegue mais tarde, já que trabalha muito mais. Quase me lancei ao seu pescoço. Portanto, siga a rotina da manhã como lhe ensinei. Ligue, se precisar. Mas agora já deve saber o que tem de fazer. Tchau. Pulou para o banco de trás do segundo carro, que estava esperando na frente do edifício. Tchau, trinei, um enorme falso sorriso estampado na cara. O motorista fez menção de sair do carro para abrir a porta de trás para mim, mas eu lhe disse que tudo bem eu entrar sozinha. O Plaza, por favor. James estava esperando na escada da frente, embora a temperatura fosse de -7 graus centígrados. Tinha ido para casa se trocar e parecia muito magro na calça de camurça preta e camiseta branca canelada, que exibia seu bronzeado artificial, peritamente aplicado, de meio de inverno. Eu continuava parecendo apropriadamente uma típica amadora na minha mini-saia Gap. Ei, Andy, como foi a entrega do livro? Esperamos na fila para a revista dos nossos casacos e imediatamente localizei Brad Pitt. Meu Deus, é brincadeira. Brad Pitt está aqui? Sim, bem, Marshall faz o cabelo de Jennifer, de modo que ela também deve estar aqui. Realmente, Andy, talvez na próxima vez você acredite em mim quando eu disser para vir comigo. Vamos beber alguma coisa. Os Reese e Johnny não paravam de passar, e por volta da 1 da manhã eu tinha tomado 4 drinks e estava tagarelando feliz com um assistente de moda da Vogue. Falávamos sobre depilação da virilha, apaixonadamente, e não me incomodava nem um pouco. Cristo, pensei, atravessando a multidão em busca de James, exibindo um imenso sorriso subserviente na direção de Jennifer Aniston quando passei. Não é uma festa tão ruim. Mas eu estava bêbada, tinha de estar trabalhando em menos de 6 horas, e estava fora de casa há quase 24 horas. Por isso, quando localizei James beijando um dos cabeleireiros do salão de Marshall, pensei em ir embora. Foi quando senti a mão de alguém nas minhas costas. Oi, disse o cara lindo que eu localizara antes, emburrado num canto. Esperei que se desse conta de que tinha se aproximado da garota errada, que eu devia me parecer, de costas, com a sua namorada, mas ele sorriu ainda mais largo. Não é de muita conversa, não? Ah, e dizer oi o torna eloquente, acho. Andy, cala a boca, eu me repreendi em silêncio. Um homem absolutamente lindo aproxima-se inesperadamente numa festa de celebridades e você o critica no ato. Mas ele não pareceu ofendido, e embora impossível, seu sorriso alargou-se mais ainda. Desculpe, murmurei olhando meu copo quase vazio. Meu nome é Andrea. Pronto, acho que é uma maneira melhor de começar. Estendi a mão e me perguntei o que ele estaria querendo. Na verdade, gostei do seu jeito. Meu nome é Christian. É um prazer conhecê-la, Andy. Afastou um cacho castanho do olho esquerdo e tomou um gole de uma garrafa Budweiser. Ele me parecia vagamente familiar, achei, mas não conseguia saber de onde. Bud, hein? Perguntei apontando para sua mão. Achei que não serviam algo tão popular em festas assim. Ele riu, uma risada profunda, sincera, e não um risinho abafado como esperei. Você realmente diz o que pensa, não é? Devo ter parecido mortificada, porque ele sorriu de novo e disse, não, isso é bom, e raro, especialmente nesse ramo. Não consigo beber champanhe de uma mini garrafa com canudinho, entende? Há algo de castrador nisso. Por isso o barman cavou uma dessas na cozinha. Outro afastar de cacho, mas que caía de novo sobre seu olho assim que ele tirava a mão. Tirou um maço de cigarros do bolso de seu blazer preto e o ofereceu a mim. Aceitei e o deixei cair imediatamente, aproveitando a oportunidade para examiná-lo enquanto abaixava para recuperá-lo. Caiu alguns centímetros de seu mocassim lustrado, de bico quadrado, que ostentava a irrefutável borla Gucci, e ao me levantar, reparei em seu jeans diesel, manchado nas partes exatas, comprido e largo bastante na perna, arrastando um pouco atrás dos mocassins lustrosos, a bainha puída da repetida interação com as solas. Um cinto preto, provavelmente Gucci, mas graças a Deus, não reconhecível,
Mantinha o jeans no ponto perfeito abaixo da cintura, onde ele enfiara uma camiseta de algodão branca e lisa, que poderia muito bem ser uma Hanes, mas que sem dúvida era uma Armani ou Hugo Boss, colocada de modo a contrabalançar a sua bela compleição. Seu blazer preto parecia caro e bem cortado, talvez até mesmo feito sob medida para se ajustar ao seu manequim, mas inexplicavelmente sexy, e foram seus olhos verdes que chamaram mais atenção. Verde água, achei, lembrando-me das antigas cores J. Crew que amávamos tanto no colégio, ou talvez apenas um verde azulado. A altura, o físico, o pacote total, lembrava vagamente Alex, só que com muito mais estilo europeu e muito menos camiseta de malha Abercrombie. Um pouco mais cool, com uma aparência um pouquinho melhor. Com certeza mais velho, na faixa dos 30, e provavelmente muito mais esperto. Ele imediatamente produziu uma chama e inclinou-se para perto, para acender o meu cigarro. Então, o que a trouxe a uma festa como esta, Andrea? É uma das poucas afortunadas que podem dizer que Marshall Maiden é dela? Não, receio que não. Pelo menos, não ainda, embora ele não tenha sido nada sutil ao me dizer que provavelmente eu deveria ser. Ri, notando por um breve momento que estava desesperada para impressionar esse estranho. Trabalho na Runway, um dos rapazes me trouxe. Ah, a revista Runway, um local cool onde se trabalhar, se está envolvida com sadomasoquismo e esse tipo de coisa. E gosta? Eu não tinha certeza se ele se referia ao sadomasoquismo ou ao trabalho em si, mas considerei a possibilidade de ele ter entendido de que era um cara do meio, o bastante para saber que não era exatamente o que parecia ser aos de fora. Será que o seduziria com o pesadelo da entrega do livro naquela mesma noite? Não, eu não fazia a menor ideia de quem ele era. Pelo que percebi, ele também trabalhava na Runway, em algum departamento remoto, e eu nunca o tinha visto. Ou talvez para outra revista no Elias Clark. Ou talvez, só talvez, era um desses repórteres dissimulados do Page Six, sobre os quais Emily me alertara tanto. Eles simplesmente aparecem, ela havia dito de modo agourento. Simplesmente aparecem e tentam engambelar a gente, dizendo algo sobre Miranda ou a Runway. Cuidado. Entre isso e o rastreio dos cartões de identidade, eu tinha certeza absoluta de que a vigilância da Runway deixava o crime organizado com vergonha. A virada paranoica Runway estava de volta. Sim, respondi, tentando parecer espontânea e evasiva. É um lugar estranho. Não estou tão ligada na moda. Na verdade, preferia estar escrevendo, mas acho que não é um mau começo. O que você faz? Sou escritor. Ah, é? Isso deve ser bom. Esperei não ter parecido tão condescendente quanto achei, mas era realmente maçante essa história de todo mundo em Nova York se intitular escritor, ator, poeta ou artista plástico. Eu costumava escrever para o jornal da faculdade, pensei. E, poxa, cheguei a ter um ensaio publicado em uma revista mensal, uma vez quando estava no 2º grau. Isso me fazia uma escritora? O que você escreve? Até agora, principalmente ficção, mas na verdade estou trabalhando no meu primeiro romance histórico. Bebeu mais um gole e, de novo, afastou o irritante, mas adorável, cacho. O primeiro histórico. Implicava que havia outros não históricos. Interessante. Sobre o quê? Ele refletiu por um instante e disse, é uma história contada da perspectiva de uma jovem sobre como foi viver neste país durante a Segunda Guerra Mundial. Ainda estou terminando minha pesquisa, transcrevendo entrevistas e coisas assim. Mas a escrita foi acontecendo junto. Acho que... Ele continuou falando, mas eu já o tinha dessintonizado. Merda. Reconheci a descrição do livro imediatamente, de um artigo da New Yorker que acabara de ler. Parecia que o mundo inteiro dos livros estava ansiosamente antecipando sua próxima contribuição e não podia calar-se sobre o realismo com que ele descreve a sua heroína. Estava eu em uma festa, papeando casualmente com Christian Collinsworth, o garoto prodígio que havia sido publicado pela primeira vez na idade madura de 20 anos, vindo de um compartimento da biblioteca de Yale. Os críticos tinham enlouquecido com o seu primeiro livro, aclamando-o como uma das realizações literárias mais significativas do século XX. E ele tinha lançado em seguida mais 2, desde então que disputavam a lista dos mais vendidos.
O artigo da The New Yorker tinha incluído uma entrevista em que o autor tinha chamado Christian de não somente uma força nos anos futuros, na indústria dos livros, mas uma força com uma tremenda aparência, uma elegância arrasadora e charme natural suficiente para garantir, no improvável caso de seu êxito literário não fazer, uma vida de sucesso com as mulheres. Uau, isso é realmente bárbaro, eu disse, de repente me sentindo cansado demais para ser espirituosa, divertida ou engraçadinha. Esse cara era um autor prestigiado. O que diabos estava querendo comigo? Provavelmente matar tempo antes de sua namorada acabar de assinar um contrato de $10.000 por dia como modelo e aparecer. E o que isso importa, Andréa? Perguntei a mim mesma, com severidade. Se convenientemente se esqueceu, você tem, por acaso, um namorado incrivelmente gentil, companheiro e adorável. Chega disso. Inventei rapidamente uma história sobre ter de ir para casa naquele instante, e Christian pareceu divertido. Está com medo de mim, declarou objetivamente, lançando-me um sorriso provocador. Medo de você? Por que eu teria medo de você? A menos que haja uma razão que eu deveria... Eu não pude evitar flertar. Ele tornava isso tão fácil. Ele pegou em meu cotovelo e habilmente me virou. Vamos, vou pô-la em um táxi. E antes que eu pudesse dizer não, que eu podia encontrar o caminho para casa sozinha, que tinha sido um prazer conhecê-lo, mas que era melhor ele pensar 2 vezes se tinha intenção de ir para casa comigo, eu estava em pé no tapete vermelho na porta do Plaza, com ele. Querem um táxi? O porteiro perguntou quando saímos. Sim, por favor, um para a senhora, respondeu Christian. Não, tem um carro, logo ali. Eu disse apontando para a faixa na rua 58 em frente do Paris Theatre, onde todos os town cars ficavam enfileirados. Eu não estava olhando para ele, mas pude senti-lo sorrindo de novo. Um daqueles sorrisos. Ele me acompanhou ao carro e abriu a porta, oscilando o braço gentilmente em direção ao banco de trás. Obrigada, eu disse formalmente, nem um pouco constrangida, estendendo a mão. Foi realmente um prazer conhecê-lo, Christian. Para mim também, Andréa. Ele pegou minha mão, que pensei que ia apertar, e levou aos lábios, deixando ali somente uma fração de segundo mais do que deveria. Espero que nos vejamos de novo em breve. Nesse momento, eu tinha me instalado no banco traseiro sem tropeçar nem me humilhar, e me concentrei em não corar, embora eu já percebesse que era tarde demais. Ele bateu a porta e observou o carro dar a partida. Dessa vez não me pareceu estranho, embora eu tivesse visto o interior de um town car 2 meses antes, ter tido um chofer particular nas últimas 6 horas, e que embora nunca antes tivesse conhecido ninguém, sequer remotamente, famoso, ter acabado de estar com celebridades de Hollywood e minha mão afocinhada, sim, a palavra era afocinhada, por um dos solteiros mais qualificados na cidade de Nova York. Não, nada disso realmente importa, lembrei a mim mesma repetidamente. Tudo isso faz parte desse mundo, e nesse mundo não há nenhum lugar que lhe interesse. Talvez daqui pareça divertido, pensei, mas está além da sua compreensão. De qualquer jeito, olhei para minha mão, tentando me lembrar de cada detalhe da maneira como ele a tinha beijado, e depois meti a mão ofendida na minha bolsa e peguei meu telefone. Quando disquei o número de Alex, me perguntei o que exatamente lhe contaria, se é que lhe contaria algo. CD 9. Foram 12 semanas até eu me empanturrar do suprimento, aparentemente inesgotável, de roupas de grife que a Runway estava implorando para me fornecer. 12 semanas incrivelmente longas, de 14 horas de trabalho diário e nunca mais de 5 horas de sono por dia. 12 miseráveis semanas, sendo examinado da cabeça aos pés, do cabelo aos sapatos diariamente, sem nunca receber um único elogio, ou pelo menos ter a impressão de que eu tinha passado no exame. 12 semanas terrivelmente longas para se sentir estúpida, incompetente e completamente débil mental. E assim, decidi, no começo do meu 4º mês, só faltavam mais 9, na Runway, ser uma nova mulher e começar a me vestir de acordo. Acordar, me vestir e sair antes da epifania da minha 12ª semana tinha me esgotado completamente. Tinha de admitir que seria mais fácil ter um armário cheio de roupas apropriadas. Até esse ponto,
tinha sido a parte mais estressante de uma rotina matutina já bastante desagradável. O despertador tocava tão cedo que eu não aguentava dizer a ninguém a que horas eu realmente me levantava, como se a mera menção das palavras infligisse dor física. Levantar às 7 da manhã era tão difícil que quase era engraçado. É claro que eu tinha acordado e saído às 7 da manhã algumas vezes na vida. Talvez ido ao aeroporto quando tive de pegar algum avião logo cedo, ou terminando de estudar para um exame naquele dia. Mas, em geral, quando via essa hora da manhã fora de casa, era porque ainda não tinha ido para a cama desde a noite anterior, e a hora não parecia tão ruim quando um dia inteiro de sono se estendia à minha frente. Agora era diferente. Era a privação constante, inexorável, desumana, do sono, e por mais que tentasse me deitar antes da meia-noite, não conseguia. As últimas 2 semanas tinham sido particularmente duras, pois estavam fechando um dos números da primavera, de modo que tive de ficar sentado no escritório, esperando o livro até quase 11, em algumas noites. Quando deixava e ia para casa, já era quase meia-noite, e ainda tinha de comer alguma coisa e tirar a roupa antes de desmaiar. O ruído estridente da estática, a única coisa que eu não conseguia ignorar, começava exatamente às 5:30 da manhã. Eu me esforçava para tirar um pé de debaixo do edredom e esticar a perna na direção do despertador, que estava colocado, estrategicamente, aos pés da minha cama para forçar um pouco de movimento, chutando a esmo até eu fazer contato e o guincho cessar. Isso continuava regularmente, previsivelmente, a cada 7 minutos, até 6h04. A essa altura, eu entrava inevitavelmente em pânico e pulava da cama para o chuveiro. A briga com o meu armário vinha em seguida, geralmente entre 6h31 e 6h37. Lily, não exatamente uma pessoa consciente da moda, em seu uniforme universitário consistindo em jeans, suéteres esfarrapados LL Bean e colares de cânhamo, dizia toda vez que nos víamos: "Ainda não entendo o que você veste para trabalhar. É a revista Runway, pelo amor de Deus. As suas roupas são tão legais quanto as de qualquer outra garota, mas nada do que tem é material Runway." Não lhe contei que nos primeiros meses tinha me levantado mais cedo, com a forte determinação de assumir uma aparência Runway com as minhas próprias roupas da Banana Republic. Ficava com o meu café de micro-ondas por quase meia hora toda manhã, agoniada em relação a botas e cintos, lã e microfibra. Mudava de meias 5 vezes, até finalmente encontrar a cor certa, só para me censurar que as meias de qualquer tipo ou cor eram tão inapropriadas. Os saltos de meus sapatos eram sempre baixos demais, grossos demais, com camadas demais. Não tinha nada de cashmere. Ainda não sabia o que eram tongs, T-H-O-N-G-S. Nota: tongs significa sandália de dedo e também um tipo de calcinha. Fim da nota. E, portanto, ficava obcecada pela ideia de acabar com as calcinhas fio dental, que eram o foco de muitas críticas no intervalo do café. Não importava quantas vezes eu os experimentasse, não conseguia me decidir a usar tops tomara que caia no trabalho. E assim, depois de 3 meses, eu me rendi. Estava exausta, emocionalmente, fisicamente, mentalmente. A experiência penosa, diária, do armário me sugava toda a energia, isto é, até eu me aquietar no aniversário do 3º mês. Era um dia como qualquer outro, eu com a minha caneca I Love Providence em uma mão, a outra mão virando rapidamente minhas camisetas de malha favoritas. Por que lutar contra? Perguntei a mim mesma. Vestir suas roupas não significaria necessariamente uma traição, significaria, além disso, os comentários sobre minha maneira de vestir estavam se tornando mais frequentes e maliciosos, e eu tinha começado a pensar se o meu emprego não estaria em perigo. Olhei no espelho de corpo inteiro e tive de rir. A garota com um sutiã maidenforme, e calcinhas de algodão jockey, duplo, estava querendo ter o visual runway? Ah! Não com essa porcaria. Pelo amor de Deus, eu estava trabalhando para a revista Runway. Usar tudo que não estava rasgado, puído, manchado ou grande demais, simplesmente não dava mais. Pus de lado minhas blusas básicas e tirei do armário a saia de tweed Prada, blusa de gola roulé preta Prada, botas Prada de cano alto, que Jeff havia me dado uma noite enquanto eu esperava o livro.
O que é isto? Perguntei, abrindo o zíper da sacola de roupas. Isto, Andy, é o que você deve usar se não quer ser despedida. Ele sorriu, mas não me olhou nos olhos. Como? Olha, acho que tem de saber que a sua aparência não combina com a de todos aqui. Sei que isso custa caro, mas podemos dar um jeito. Tenho tanta coisa no closet que ninguém vai notar se você precisar, pedir emprestado alguma coisa, às vezes. Ele fez o sinal de aspas com os dedos ao dizer pedir emprestado. E, é claro, devia ligar para todo o pessoal de relações públicas e obter o seu cartão de desconto dos designers. Eu só consegui 30%, mas como você trabalha para Miranda, vou ficar surpreso se lhe cobrarem por qualquer coisa. Não há razão para continuar a usar, essa coisa Gap. Eu não expliquei que usar Nine West em vez de Manolo, ou jeans que vendiam no departamento júnior do Macy's e não no 8º andar do Paraíso do Denim na Barneys, tinha sido uma tentativa de mostrar a todo mundo que eu não estava seduzida por tudo o runway. Mas em vez disso, simplesmente balancei a cabeça, reparando que ele se sentia extremamente constrangido por ter de me dizer que eu estava me humilhando todo dia. Eu me perguntei quem o haveria colocado nessa posição. Emily ou a própria Miranda? Na verdade, isso não importava. Raios. Eu já tinha sobrevivido 3 meses inteiros, e se usar gola rolê Prada, em vez de uma da Urban Outfitters, ia me ajudar a sobreviver os 9 seguintes, que assim fosse. Decidi organizar um novo armário imediatamente. Finalmente, saí por volta das 6h50, me sentindo, na verdade, muito bem em relação à minha aparência. O cara do trailer que servia café da manhã mais próximo do meu apartamento até assobiou. E antes de eu dar 10 passos, uma mulher me disse que namorava essas botas há 3 meses. Posso me acostumar com isso, pensei. Todo mundo tem de vestir alguma coisa todo dia, e isso certamente parecia muito melhor do que qualquer uma de minhas roupas. Como se tornara um hábito, andei até a esquina da 3ª Avenida e logo chamei um táxi e me sentei no banco de trás aquecido, cansado demais para agradecer não precisar me juntar aos usuários do metrô, e resmunguei. 640 Madison, rápido, por favor. O taxista me olhou pelo retrovisor, com um quê de simpatia, juro, e disse, sim, o edifício Elias Clark, e viramos à esquerda, na rua 97, e de novo à esquerda na Lex, passando em alta velocidade pelos sinais até a rua 59, onde seguimos a oeste para Madison. Após exatamente 6 minutos, como não havia nenhum trânsito, chegamos com uma cantada de pneu em frente ao monólito alto, fino, polido, que estabelecia esse belo modelo físico para tantos de seus habitantes. A corrida custou $6,40, como toda manhã, e lhe dei uma nota de $10, como fazia toda manhã. Guarde o troco, cantei, sentindo a mesma alegria todo dia que via surpresa e felicidade na expressão do motorista. É por conta da runway. Não seria um problema, com certeza. Só precisei de 1 semana no emprego para ver que contabilidade não era exatamente o ponto forte no Elias, nem mesmo uma prioridade. Nunca foi problema anotar $10 de corrida de táxi diariamente. Outra empresa talvez perguntasse, para início de conversa, quem lhe dava o direito de pegar táxi para o trabalho. Elias Clark perguntava por que você tinha se dignado a pegar um táxi quando havia um serviço de carros disponível. Algo semelhante a trapacear a empresa com esses $10 extras todo dia. Embora eu imagine que ninguém sofresse diretamente com a minha despesa a mais, fazia-me sentir muito melhor. Alguns chamariam isso de rebelião passiva-agressiva. Eu chamava de ficarmos quites. Saí do táxi, feliz por ter feito alguém ganhar o dia, e me dirigi aos 640 Madison. Apesar do nome Edifício Elias Clark, J.S. Bergman, um dos bancos mais prestigiados da cidade, obviamente, alugava a metade. Não compartilhávamos nada com eles, nem mesmo os elevadores. Mas isso não impedia que seus ricos banqueiros e nossas beldades se examinassem no saguão. Oi, Andy, como vai? Faz tempo que não vejo você. A voz atrás de mim soou acanhada e relutante, e eu me perguntei por que quem quer que fosse não me deixava em paz.
Tinha estado me preparando mentalmente para começar a rotina da manhã com Eduardo quando ouvi meu nome, e me virei vendo Benjamin, um dos muitos ex-namorados de Lily, da faculdade, andando curvo, logo na entrada, nem mesmo parecendo notar que estava na calçada. Ele era apenas um dos muitos rapazes de Lily, mas tinha sido o primeiro de que ela gostara de verdade. Eu não falava com o bom Benji, ele odiava que o chamassem assim, desde que Lily o tinha pego fazendo sexo com 2 garotas do seu grupo de canto à capela. Ela entrou em seu apartamento fora do campus e o encontrou esparramado na sala, com uma soprano e uma contralto. Garotas sem graça que nunca mais conseguiram olhar para Lily. Tentei convencê-la de que tinha sido apenas uma farra de faculdade, mas ela não quis saber. Chorou durante dias e me fez prometer que não contaria a ninguém o que tinha descoberto. Eu não precisei contar a ninguém, porque ele contou. Vangloriou-se para quem quis ouvir sobre como ele tinha pego 2 cantoras chatinhas e transado com elas enquanto uma terceira observava. Isso deu a entender que Lily tinha estado lá o tempo todo, agradavelmente instalada no sofá, assistindo a seu homem exibir sua masculinidade. Lily tinha jurado nunca mais se apaixonar por nenhum cara, e até agora parecia cumprir a promessa. Dormia com um monte de rapazes, mas certamente não deixava que se demorassem tempo suficiente para que corresse o risco de descobrir alguma coisa agradável neles. Olhei de novo para ele e tentei encontrar o velho Benji em seu rosto. Ele tinha sido atlético e bonitinho, um rapaz normal, mas Bergman o havia transformado em um molusco humano. Estava vestindo um terno excessivamente grande e amassado e tinha a aparência de quem estava louco para sugar crack de seu Marlboro. Parecia extenuado, apesar de serem apenas 7 da manhã, e isso fez com que eu me sentisse melhor, pois era o troco por ter sido um babaca com Lily e por eu não ser a única a me arrastar para o trabalho a essa hora obscena. Provavelmente, ele deveria estar recebendo $150 mil por ano para estar tão infeliz, mas de qualquer jeito, pelo menos eu não era a única. Benji me cumprimentou com um cigarro aceso, refulgindo sinistramente na manhã ainda escura, e acenou para que eu me aproximasse. Eu estava nervosa por não querer me atrasar, mas Eduardo me mandou o seu: "Não se preocupe, ela ainda não está aqui, você está bonita", e eu fui até Benji. Seus olhos estavam congestionados e ele parecia desanimado. Provavelmente ele achava que tinha um chefe tirânico. Ha, se soubesse. Tive vontade de rir alto. "Ei, reparei que você é a única aqui tão cedo", murmurou para mim enquanto eu buscava o batom na bolsa antes de entrar no elevador. "O que está acontecendo?" Ele parecia tão cansado, tão acabado, que tive um ímpeto de simpatia e gentileza. Mas então senti minhas pernas quase cederem de exaustão e me lembrei da expressão de Lily quando uma das amiguinhas abobadas de Benji tinha perguntado se ela preferia assistir ou participar, e perdi a calma. Bem, o que está acontecendo é que trabalho para uma mulher muito exigente e preciso chegar 2h30 antes do resto da maldita revista para que esteja preparada para ela, eu disse, minha voz gotejando raiva e sarcasmo. Opa, só estava perguntando. Desculpe, mas isso parece terrível. Para quem trabalha? Trabalho para Miranda Priestley, respondi, e rezei por uma não reação. O fato de um profissional aparentemente instruído, bem-sucedido, estaria muito, mas muito feliz, quase deliciada. E felizmente, esse não me decepcionou. Ele deu de ombros, inspirou e olhou para mim esperando. Ela é a diretora da Runway. Baixei a voz e comecei com um júbilo. E a pessoa mais despótica que já conheci. Aliás, nunca conheci alguém como ela. Ela realmente não é humana. Eu tinha uma litania de queixas que gostaria de descarregar em cima de Benji, mas a virada paranoica Runway atuou com toda a força. Fiquei imediatamente nervosa, quase paranoica, convencida de que essa pessoa desconhecida, indiferente, fosse um dos lacaios de Miranda, enviado para me espionar, do Observer ou Page Six. Eu sabia que era ridículo, completamente absurdo. Afinal, eu tinha conhecido Benji pessoalmente por anos e tinha certeza de que não estava trabalhando para Miranda. Não certeza absoluta. Afinal, como se poderia ter certeza absoluta de algo?
E quem sabe quem pode estar atrás de mim nesse mesmo segundo, escutando casualmente uma das minhas palavras ofensivas. Um esforço para minimizar os danos foi necessário imediatamente. É claro que ela é a mulher mais poderosa em moda e editoria de moda, e não se pode chegar ao topo das duas maiores indústrias da cidade de Nova York, distribuindo balas o dia inteiro. É compreensível que ela seja um pouco durona no trabalho, entende? Eu também seria. Pois é, tenho de correr. Foi bom vê-lo. E escapei, como tinha feito tantas vezes nas últimas semanas, quando me via falando com alguém que não fosse Lily, Alex ou meus pais, e não conseguia evitar atacar a bruxa. Ei, não se sinta tão mal, gritou para mim quando me dirigia ao elevador. Estou aqui desde quinta de manhã. E com isso, ele largou a guimba do cigarro e, indiferente, esmagou-a no cimento. Bom dia, Eduardo, eu disse lançando-lhe meu olhar mais cansado e patético. Odeio segundas-feiras. Oi, colega, não se preocupe. Pelo menos, hoje você a venceu, disse ele sorrindo. Referia-se, é claro, àquelas manhãs infelizes em que Miranda aparecia às 5 da manhã e precisava ser acompanhada até lá em cima, já que se recusava a portar um cartão de acesso. Então, ficava de lá para cá em sua sala, ligando para Emily e para mim várias vezes, até uma de nós conseguir acordar, se aprontar e ir trabalhar, como se fosse uma emergência de segurança nacional. Empurrei a roleta, rezando para que nessa segunda-feira fosse uma exceção, que ele me deixasse passar sem uma performance. Negativo. Cantou o wannabe com o seu imenso sorriso, os dentes à mostra e o sotaque espanhol. E todo o prazer por ter deixado o taxista feliz e por saber que tinha chegado antes de Miranda se esvaneceu. Fui deixada, como toda manhã, querendo chegar atrás do balcão da segurança e arrancar a pele da cara de Eduardo. Mas como eu era boa praça, e ele um dos meus únicos amigos naquele lugar, consenti sem muito ânimo, e cantei resignadamente em um lamentável tributo ao sucesso dos anos 90 das Spice Girls. E de novo, Eduardo sorriu e me deixou passar. Ei, não se esqueça, 16 de julho, gritou. Eu sei, 16 de julho, gritei de volta, uma referência aos nossos aniversários. Não me lembro como ou por que ele tinha descoberto a data do meu aniversário, mas ele adorava termos a mesma data, e por alguma razão inexplicável, tornou-se parte do nosso ritual matutino. Todo maldito dia. Havia 8 elevadores no lado do Elias Clark, metade para os andares até o 17º, metade para ir do 17º para cima. Somente o primeiro grupo interessava, já que a maioria dos grandes nomes estava nos primeiros 17 andares. Anunciavam a sua presença com painéis iluminados nas portas dos elevadores. Havia uma academia de ginástica de última geração, gratuita, no 2º andar para os funcionários, completa, com conjunto de máquinas Nautilus completo e pelo menos uma centena de steps, esteiras e transportes. Salas com compartimentos trancados tinham sauna a vapor, sauna seca, banheiras quentes e atendentes com uniformes de criadas, e um salão que oferecia manicure, pedicure e tratamento de pele de emergência. Havia até um serviço complementar de toalhas, ou foi o que ouvi falar. Além de não ter tempo, o lugar estava sempre lotado entre 6 da manhã e 10 da noite para permitir mais do que dar uma olhada. Escritores, editores, assistentes de vendas reservavam um lugar com 3 dias de antecedência nas aulas de yoga e kickboxing, e ainda assim perdiam a vez se não chegassem 15 minutos antes. Como quase tudo no Elias Clark projetado para que os funcionários tivessem uma vida melhor, isso me estressava. Ouvi dizer que havia uma creche no térreo, mas eu não conhecia ninguém que tivesse filhos, portanto não tinha certeza se realmente existia. A ação de verdade começava no 3º andar, com um restaurante, onde até agora Miranda se recusava a comer entre os peões, a menos que estivesse almoçando com Irvi Ravitz, o diretor executivo do Elias Clark, que gostava de comer ali, em uma demonstração de unidade com seus empregados. E lá subimos nós, passando por outros títulos famosos. A maior parte tinha de dividir um andar, cada um ficando com um lado da mesa da recepção e se encarando por trás de portas de vidro separadas. Cheguei rápido ao 17º andar, checando meu traseiro no reflexo do vidro da porta. Em um acesso de empatia e gênio, o arquiteto,
Gentilmente, não tinha colocado espelhos nos elevadores do 640 Madison. Como sempre, eu tinha me esquecido do meu cartão de identidade, o mesmo que rastreava todos os nossos movimentos, compras e ausências do edifício, e teria de arrombar a porta. Sophie não chegaria antes das 9, portanto tive de me curvar por baixo da sua mesa, achar o botão que destrancava as portas, partir em disparada e abri-las com um puxão antes que se trancassem de novo. Às vezes, tinha de fazer isso 3 ou 4 vezes até, finalmente, prendê-las, mas hoje consegui na segunda tentativa. O andar estava sempre escuro quando eu chegava, e eu fazia o mesmo caminho até a minha mesa toda manhã. No caminho, passava pelo departamento de publicidade e vendas, à esquerda, onde estavam as garotas que mais gostavam de se enfeitar com camisetas Chloé e botas de saltos finos, enquanto distribuíam cartões de visita que alardeavam Runaway. O pessoal desse departamento era completamente isolado de tudo que acontecia no lado editorial do andar. Era o departamento editorial que escolhia as roupas para a divulgação da moda, persuadia escritores, selecionava os acessórios, entrevistava os modelos, editava o exemplar, fazia os layouts e contratava os fotógrafos. O editorial viajava aos lugares em voga no mundo inteiro para sessões de fotos, ganhava brindes e descontos de todos os designers, pesquisava as novas tendências e ia a festas no Pastis e Float porque tinham de checar o que as pessoas estavam usando. A publicidade ficava com a venda de anúncios. Às vezes organizavam festas promocionais, mas como não tinham celebridades, eram maçantes para a cena hyper de Nova York. Ou assim Emily tinha me dito com escárnio. Meu telefone tocava sem trégua em dia de festa desse departamento da Runway, com pessoas que eu não conhecia direito pedindo convite. Bem, eu soube que a Runway vai dar uma festa hoje à noite. Por que não fui convidado? Eu sempre sabia pela pessoa do outro lado da linha que haveria uma festa naquela noite. O departamento editorial nunca era convidado porque não iria mesmo. Como se não bastasse as garotas Runway escarnecerem, aterrorizarem e excluírem toda e qualquer pessoa que não fosse uma delas, criaram classes internas também. O departamento de vendas dava para um corredor comprido e estreito. Parecia se estender sem fim até chegar a uma cozinha minúscula no lado esquerdo. Ali havia uma variedade de cafés e chás, um refrigerador para armazenar lanches, tudo supérfluo. Já que a Starbucks tinha o monopólio das doses diárias de cafeína dos funcionários e todas as refeições eram cuidadosamente selecionadas no restaurante ou encomendadas de qualquer um dos 1000 lugares que faziam entregas naquela parte da cidade. Mas era um toque simpático, quase encantador. Dizia, "Ei, olhe para nós, temos chá Lipton e Sweet and Lows e até um micro-ondas no caso de querer esquentar alguma sobra do jantar de ontem. Somos como qualquer um." Finalmente, cheguei no enclave de Miranda às 7h05, tão cansada que mal conseguia me mover. Mas como, contudo, ainda havia outra rotina que eu nunca questionei ou pensei em alterar. E então, comecei com determinação. Destranquei sua sala e acendi todas as luzes. Ainda estava escuro lá fora, e eu adorava a sensação de ficar no escuro, olhando a cidade de Nova York cintilante e insone, e me imaginando em um desses filmes. Escolha você, qualquer um que tenha amantes se abraçando na varanda luxuosa de seu apartamento de $6 milhões, com vista para o rio, sentindo-me no topo do mundo. E então as luzes se inflamavam e a minha fantasia acabava. A sensação de tudo é possível em Nova York ao amanhecer se esvaecia. As caras idênticas e sorridentes de Caroline Cassidy eram tudo que eu conseguia ver. Em seguida, destrancava o armário na área fora da nossa sala, o lugar em que eu pendurava o seu casaco, e o meu, quando ela não estava usando um de pele. Miranda não gostava que o casaco de Emily ou que as minhas lãs prosaicas ficassem do lado dos seus visons, e onde guardávamos vários outros itens. Casacos e roupas rejeitados que valiam dezenas de milhares de dólares, alguma roupa limpa que havia sido entregue no escritório e ainda não havia sido levada ao apartamento de Miranda, pelo menos 200 das infames echarpes Hermès brancas. Eu tinha ouvido falar que a Hermès, no ano passado, decidira mudar o estilo para um quadrado de seda branca simples e elegante. Alguém na firma achou que devia uma explicação a Miranda,
e, de fato, ligou para lhe pedir desculpas. Não é de admirar que ela tenha lhe respondido como estava decepcionada e comprado, de imediato, todo o estoque que restara. Cerca de 500 echarpes tinham sido entregues no escritório uns 2 anos antes de eu chegar, e agora restavam menos da metade. Miranda as deixava em toda parte: restaurantes, cinemas, desfiles de moda, reuniões semanais, táxis. Deixava-as em aviões, na escola das meninas, na quadra de tênis. É claro que ela sempre tinha uma elegantemente incorporada em sua roupa. Eu ainda não a tinha visto fora de casa sem uma. Mas isso não explicava onde todas iam parar. Talvez ela achasse que fossem lenços. Ou talvez gostasse de tomar notas em seda ao invés de em papel. O que quer que fosse, ela parecia realmente acreditar que eram descartáveis, e nenhuma de nós sabia como lhe dizer que não eram. Elias Clark tinha pago uns $200 por cada uma, mas não importa. Nós as entregávamos a ela como se fossem Kleenex. Se ela continuasse nesse ritmo, em menos de 2 anos ficaria sem nenhuma. Eu arrumava as caixas duras cor de laranja na prateleira mais fácil de serem pegas, onde nunca permaneciam por muito tempo. A cada 3 ou 4 dias, ela se prepararia para sair para o almoço e diria com um suspiro: "Andrea, dê-me uma echarpe." Eu me consolava com o pensamento de que já teria ido embora muito tempo antes de ela esgotar seu estoque. Quem for infeliz o bastante para estar por perto, teria de lhe dizer que não havia mais echarpes Hermé branca, e que nenhuma poderia ser feita, despachada, criada, formada, enviada por correio, encomendada ou ordenada. O mero pensamento era aterrador. Assim que fechei o armário e abri o escritório, Uri ligou. "André, alô, é Uri. Pode descer, por favor? Estou na rua 58, perto da Park Avenue, logo em frente do New York Sports Club. Tenho umas coisas para você." Essa ligação era uma boa maneira, mas imperfeita, de me avisar que Miranda chegaria, de certa forma, cedo. Talvez. Na maioria das manhãs, ela enviava a Uri na frente com as suas coisas, um sortimento de roupas sujas que precisavam ser lavadas, algum exemplar que ela tinha levado para ler em casa, revistas, sapatos ou bolsas para serem consertados, e o livro. Eu, então, iria até o carro, traria todas essas coisas tão comuns antes do horário, e cuidaria delas antes que ela entrasse no escritório. Ela apareceria mais ou menos meia hora depois de suas coisas. Uri as deixava e voltava para buscá-la onde quer que estivesse escondido naquela manhã. Poderia estar em qualquer lugar, pois, segundo Emily, nunca dormia. Não acreditei nisso até começar a chegar ao escritório antes de Emily e ser a primeira a escutar os seus recados. Toda a noite, sem exceção, Miranda deixava de 8 a 10 mensagens ambíguas entre 1 e 6 da manhã. Coisas como: "Cassidy quer uma daquelas bolsas de nylon que todas as meninas têm. Encomende uma do tamanho médio da cor que ela gostaria." E: "Vou precisar do endereço e número de telefone da casa de antiguidades, na rua 70 ou 70 alguma coisa, onde vi uma cômoda antiga." Como se soubéssemos que bolsa de nylon, que era moda entre as meninas de 10 anos, ou qual das 400 lojas de antiguidades nas ruas 70 e 70 alguma coisa. A propósito, este ou oeste, em que ela, por acaso, viu algo de que gostou em algum momento nos últimos 15 anos. Porém, toda manhã eu ouvia e transcrevia fielmente essas mensagens, apertando-o repetir várias e várias vezes, tentando dar sentido ao sotaque e interpretar as dicas para evitar lhe pedir diretamente mais informações. Uma vez, cometi o erro de sugerir que pedíssemos a Miranda mais detalhes, e tudo que consegui foi Emily me lançar um de seus olhares devastadores. Contestar Miranda estava, aparentemente, fora de questão. Melhor conseguir fazer do jeito que fosse e esperar ouvir como o resultado havia sido insatisfatório. Para localizar a cômoda antiga que havia atraído o olhar de Miranda, passei 2 dias e meio em uma limusine por Manhattan, rodando as ruas 70 dos 2 lados do parque. Excluí a York Avenue, residencial demais, e subi a primeira, desci a segunda, subi a terceira, desci a Lex. Pulei a Park, também residencial demais. Continuei Madison acima e repeti um processo similar no West Side.
caneta equilibrada, olhos atentos, agenda de telefone no colo, pronta para assaltar a primeira visão de uma loja que vendesse antiguidades. Honrei cada loja de antiguidades, e não lojas comuns de móveis, com uma visita pessoal. Lá pela loja número 4, eu tinha me tornado uma expert. Oi, vocês vendem cômodas antigas? Eu praticamente gritava no instante em que abriam a porta para mim. Na sexta loja, eu não me dava nem mesmo ao trabalho de entrar. Algum vendedor metido à besta inevitavelmente me examinava dos pés à cabeça. Eu não conseguia escapar disso, me avaliando para saber se valia a pena perder tempo comigo. A maior parte veria a limusine esperando, e de má vontade me daria uma resposta sim ou não. Outros pediam descrições detalhadas da cômoda que eu procurava. Se admitissem vender algo que se ajustasse às 2 palavras do meu pedido, eu logo emendava com um lacônico: Miranda Priestley esteve aqui recentemente. Se até então não tivessem me achado louca, agora pareciam prontos para chamar o segurança. Alguns nunca tinham ouvido falar em seu nome, o que foi fantástico tanto por ser rejuvenescedor ver, em primeira mão, que ainda existiam seres humanos funcionando normalmente e cujas vidas não eram dominadas por ela, quanto por eu poder sair imediatamente sem maiores discussões. A maioria patética que reconhecia o nome tornava-se instantaneamente curiosa. Alguns se perguntavam para que coluna de fofocas eu escreveria. Mas independentemente da história que inventasse, ninguém a tinha visto na loja, com exceção de 3 lojas que não tinham visto a senhora Priestley há meses, e como sentimos sua falta. Por favor, diga que Frank, Charlotte, Sarah Beth enviam lembranças. Como ainda não havia localizado a loja por volta do meio-dia do 3º dia, Emily finalmente me deu sinal verde para ir à sala de Miranda e lhe pedir que explicasse. Comecei a suar quando o carro estacionou em frente do edifício. Ameacei pular a roleta se Eduardo não me deixasse passar sem uma performance. Quando cheguei ao nosso andar, o suor tinha ensopado a minha blusa. As mãos começaram a tremer no momento em que entrei na nossa sala e o discurso perfeitamente preparado. Olá, Miranda. Estou bem, obrigada. Muito obrigada por perguntar. Como vai você? Ouça, eu só queria que soubesse que tenho tentado localizar a loja de antiguidades que você descreveu, mas não tenho tido muita sorte. Poderia me dizer se fica no lado este ou oeste de Manhattan? Ou quem sabe não se lembra do nome? Simplesmente desapareceu nas regiões volúveis do meu cérebro nervoso. Contrariando todo o protocolo, não afixei a minha pergunta no quadro de avisos. Pedi permissão para me aproximar de sua mesa, e provavelmente por ter ficado chocada por eu ter tido coragem de falar sem ela falar primeiro, ela deu. Resumindo a história, Miranda deu um suspiro, olhou-me de maneira superior, insultou-me de todas as maneiras deliciosas como só ela sabia, e por fim, abriu sua agenda hermê de couro preto, atada de modo inconveniente, mas elegantemente, com uma echarpe hermê branca, e apresentou o cartão da loja. Deixei essa informação para você na gravação, Andrea. Não creio que fosse tão trabalhoso anotá-la. E apesar do desejo de decorar sua cara com pedacinhos daquele cartão de visitas, já mencionado, encher todo o meu ser, simplesmente concordei balançando a cabeça. Só quando baixei os olhos para o cartão percebi o endereço. 244 East, Rua 68. Naturalmente. Este ou oeste ou segunda ou terceira avenida ou Amsterdã não teriam feito a menor maldita diferença, porque a loja que eu acabara de dedicar as últimas 33 horas de trabalho para localizar não se localizava nem mesmo na 70 ou 70 e alguma coisa. Pensei nisso quando anotava o último dos pedidos de Miranda na madrugada, antes de descer correndo para me encontrar com Uri na área combinada. Toda manhã ele descrevia onde tinha estacionado detalhadamente, para que teoricamente eu me encontrasse com ele no carro. Mas toda manhã, por mais rápido que eu descesse, ele trazia tudo para que eu não precisasse correr de cima para baixo as ruas procurando-o. Fiquei contente de ver que hoje não tinha sido uma exceção. Ele estava recostado na roleta do saguão, segurando sacolas e roupas e livros, como um avô benevolente e generoso. Não venha correndo, ouviu? Disse ele com sua voz grossa e seu sotaque russo. O dia inteiro você corre, corre, corre. Ela faz você dar muito, muito duro.
Por isso trago as coisas, disse ele, me ajudando a pegar as sacolas e caixas abarrotadas. Você é uma boa garota, ouviu? E tenha um bom dia. Lancei-lhe um olhar agradecido, olhei fixo para Eduardo meio brincando. Minha maneira de dizer: eu mato você se chegar a pensar em pedir que eu faça uma pose agora. E abrandei um pouco, quando fez girar a roleta, e passei sem comentários. Miraculosamente me lembrei de passar na banca, onde Ahmed empilhava todos os jornais da manhã pedidos por Miranda nos meus braços. Embora o pessoal responsável pela correspondência entregasse todos na mesa de Miranda às 9 diariamente, eu ainda tinha de comprar um novo grupo completo toda manhã para ajudar a diminuir o risco de ela passar um único segundo em sua sala sem os jornais. A mesma coisa com as revistas semanais. Ninguém parecia se preocupar por pagar por 9 jornais diariamente e 7 revistas semanalmente para alguém que lia apenas as páginas de mexericos e de moda. Meti todas as suas coisas no chão, debaixo da minha mesa. Havia tempo para a primeira rodada de encomendas. Disquei o número, que tinha memorizado havia muito tempo, do Manja, um local sofisticado que entregava refeições, e como sempre, Jorge atendeu. Oi, fofo, sou eu dizia, escorando o telefone no ombro de modo a poder conectar o Hotmail. Vamos começar o dia. Jorge e eu ficamos amigos. Falar 3, 4, 5 vezes toda manhã é uma maneira engraçada de ligar rapidamente 2 pessoas. Oi, gata, vou lhe mandar um dos garotos agora mesmo. Ela já está aí? Perguntou, compreendendo que ela era minha chefe lunática que trabalhava para a Runway, mas não entendendo quem exatamente comeria o desjejum que eu tinha acabado de pedir. Jorge era um dos meus homens matinais, como eu gostava de chamá-los. Eduardo, Uri, Jorge e Ahmed me propiciavam o mais decente começo de dia possível. Eram deliciosamente independentes da Runway, se bem que suas existências separadas em minha vida significavam exclusivamente tornar mais perfeita a vida de sua diretora. Nenhum deles realmente entendia o poder e prestígio de Miranda. O café da manhã de primeira classe estaria a caminho dos 640 Madison em segundos, e as chances de eu ter de jogá-lo fora eram grandes. Miranda comia 4 fatias de bacon gorduroso, 2 salsichas e um queijo Danish toda manhã, e tomava um copo comprido de café com leite do Starbucks. 2 pedrinhas de açúcar, não se esqueça. Até onde sei, o escritório dividia-se entre se ela fazia permanentemente a dieta Atkins ou se tinha a sorte de ter um metabolismo super-humano, resultado de alguns genes fantásticos. De qualquer jeito, achava natural devorar a comida mais gordurosa, mais enjoativamente insalubre, embora o resto de nós não pudesse exatamente se permitir o mesmo luxo. Como nada ficava quente por mais de 10 minutos, eu ficava encomendando e jogando fora até ela aparecer. Eu poderia conservar um desjejum de cada vez no micro-ondas, mas isso me permitia só mais 5 minutos, e ela geralmente percebia. Andréa, isto está repugnante. Consiga um desjejum fresco imediatamente. Eu pediria e tornaria a pedir a cada 20 minutos, até ela ligar de seu celular e me mandar encomendar seu café da manhã. Andréa, estarei no escritório daqui a pouco. Peça o meu café da manhã. É claro que isso, em geral, era apenas um aviso de 2 ou 3 minutos, portanto a encomenda antecipada era necessária, tanto por causa da comunicação em cima da hora, quanto pela possibilidade de ela não comunicar nada. Se eu já tivesse concluído meu trabalho quando ligasse, eu já teria 2 ou 3 a caminho. O telefone tocou. Tinha de ser ela. Era cedo demais para ser qualquer outra pessoa. Escritório de Miranda Priestley, falei animada, me preparando para o gelo. Emily, chegarei em 10 minutos e gostaria que o meu café da manhã estivesse pronto. Ela tinha passado a chamar Emily e a mim de Emily, sugerindo, corretamente, que éramos indistinguíveis uma da outra e completamente intercambiáveis. Em alguma parte no fundo da minha mente, eu me senti ofendida, mas a essa altura já tinha me acostumado. Além do mais, estava cansado demais para me preocupar com algo tão incidental quanto meu nome. Sim, Miranda, agora mesmo. Mas ela já tinha desligado. A Emily real entrou. Ei, ela está aqui? Sussurrou, olhando furtivamente na direção da sala de Miranda, como sempre fazia, sem um alô ou um bom dia, exatamente como a sua mentora.
Não, mas ligou dizendo que chegará em 10 minutos. Estarei de volta. Rapidamente transferi meu celular e cigarros para o bolso do casaco e corri. Tinha somente alguns minutos para descer, atravessar a Madison e furar a fila no Starbucks e tragar o meu primeiro precioso cigarro do dia em trânsito. Pisando no restinho de brasa, dei com o Starbucks na rua 57 com Alex e examinei a fila. Se houvesse menos de 8 pessoas, eu preferia esperar como uma pessoa normal. No entanto, como na maioria dos dias, a fila, hoje, tinha 20 ou mais pobres almas profissionais, esperando cansadas por sua dose cara de cafeína, e tive de passar à frente. Não era algo que eu apreciasse, mas Miranda parecia não entender que o café com leite, que eu lhe apresentava toda manhã, não só poderia não ser entregue, como poderia levar meia hora, no horário nobre, para ser comprado. Umas 2 semanas de ligações estridentes e iradas para meu celular. Andréa, simplesmente não entendo. Liguei para você há 25 minutos para lhe dizer que estava chegando e o meu café da manhã não está pronto. Isso é inadmissível. E eu tinha falado com a gerente da franquia. Oi. Obrigada por ter um minuto para falar comigo. Eu disse à mulher negra baixinha que era responsável. Sei que parece doideira, mas pensei se não poderíamos combinar uma maneira de eu não ter de esperar na fila. Continuei explicando do melhor modo possível que eu trabalhava para uma pessoa importante e irracional que não gostava de esperar pelo café da manhã. E se havia alguma maneira de eu furar a fila, sutilmente, é claro, e alguém providenciar meu pedido imediatamente. Por algum golpe da sorte, Marion, a gerente, estudava à noite na FIT, Sunny Fashion Institute of Technology, marketing de moda. Oh, meu Deus, está brincando? Trabalha para Miranda Priestley e ela bebe nosso café com leite? No copo comprido? Toda manhã? Inacreditável. Oh, sim, é claro. Direi a todos para que a ajudem. Não se preocupe com nada. Ela é a pessoa mais poderosa em moda, falou entusiasmada, e eu me forcei a concordar, balançando a cabeça entusiasticamente. E assim eu podia, à vontade, evitar uma fila de nova-iorquinos cansados, agressivos, hipócritas, e fazer o meu pedido antes de tantos que esperavam há vários minutos. Isso não fazia eu me sentir bem ou importante ou mesmo cool, e sempre tive horror dos dias em que era obrigada a agir assim. Quando a fila estava infernalmente longa, seguindo a extensão do balcão e continuando lá fora, eu me sentia ainda pior e sabia que sairia carregada. A essa altura, minha cabeça latejava e meus olhos pareciam pesados e secos. Tentava me esquecer de que essa era a minha vida, a razão por que passara 4 longos anos memorizando poemas e analisando a prosa, o resultado das boas notas e muita bajulação. Mas ao contrário, pedi o café com leite de um dos novos balconistas e acrescentei algumas bebidas para mim mesma. Um grandioso amaretto cappuccino, um mocha frappuccino e um caramel macchiato em meu porta 4 xícaras e mais meia dúzia de muffins e croissants. O total foi de $28,83 e me certifiquei de enfiar o recibo na seção, já estufada, especialmente projetada para recibos, em minha carteira. Todos eles seriam reembolsados pelo já confiável Elias Clark. Agora eu tinha de correr, pois já haviam se passado 12 minutos desde que Miranda ligara, e provavelmente ela estaria sentada lá, perguntando-se onde exatamente eu me metia toda manhã. O logotipo do Starbucks no lado da xícara nunca a orientou. Mas antes que eu pegasse tudo no balcão, meu telefone tocou. E como sempre, meu coração cambaleou. Eu sabia que era ela, absolutamente, positivamente sabia, mas ainda assim me apavorei. O identificador de chamadas confirmou a minha suspeita, e fiquei surpresa ao ouvir que era Emily, chamando do telefone de Miranda. Ela está aqui e está fula, sussurrou Emily. Você tinha de estar de volta. Estou fazendo tudo o que posso, resmunguei, tentando equilibrar a bandeja e o saco de pães em um braço e segurar o telefone com o outro. E, portanto, essa era a raiz do ódio que existia entre mim e Emily. Como ela era assistente sênior, eu era mais assistente pessoal de Miranda, estava ali para buscar cafés e refeições, ajudar suas crianças com o dever de casa e percorrer a cidade inteira para buscar os pratos perfeitos para os jantares que oferecia. Emily calculava suas despesas, tomava as providências para suas viagens, e o maior trabalho de todos,
ligava para encomendar suas roupas, de meses em meses. De modo que quando eu estava fora recolhendo as guloseimas toda manhã, Emily era deixada só para tratar de todas as linhas de telefone que tocavam, de uma Miranda alerta de manhã cedo e de todas as suas exigências. Eu a odiava por ela poder usar camisetas sem mangas para trabalhar, por nunca precisar deixar a sala aquecida 6 vezes ao dia para percorrer Nova York procurando, pesquisando, caçando, recolhendo. Ela me odiava por ter desculpas para deixar o escritório, quando me demorava mais do que o necessário para falar no meu celular e fumar. O caminho de volta ao edifício levava geralmente mais tempo do que o de ida ao Starbucks, já que eu tinha de distribuir os cafés e lanches. Eu preferia dá-los ao sem-teto, um bando pequeno de fregueses habituais que ficavam à toa e dormiam nas entradas de prédios na Rua 57. Ignorando as tentativas da cidade de evacuá-los. A polícia sempre os enxotava antes da hora do rush, mas eles continuavam perambulando quando eu fazia a primeira corrida do dia ao café. Havia algo de fantástico, realmente revigorante, em me certificar de que esse café excessivamente caro, patrocinado pelo Elias Clark, chegasse às mãos das pessoas mais indesejáveis da cidade. O homem ensopado de urina que dormia em frente ao Chase Bank recebia um mocha frappuccino. Na verdade, ele nunca acordou para recebê-lo, mas eu o deixava, com um canudinho, é claro, do lado do seu cotovelo esquerdo toda manhã, e frequentemente tinha desaparecido, junto com ele, quando eu retornava para minha próxima corrida ao café, algumas horas depois. A velha que se escorava sobre seu carrinho e tinha escrito em um papelão: desabrigada, faz faxina, precisa de comida, recebeu o caramel macchiato. Logo descobri que o seu nome era Teresa e costumava comprar para ela um café com leite como o de Miranda. Ela sempre dizia obrigada, mas nunca fez menção de experimentá-lo enquanto quente. Quando finalmente perguntei se queria que eu parasse de levá-los, ela sacudiu a cabeça vigorosamente e murmurou que odiava ser tão meticulosa, mas que, na verdade, gostaria de algo mais doce, que o café era forte demais. No dia seguinte, levei um café com baunilha e creme batido em cima. Este é melhor? Oh, sim, muito melhor, mas talvez um pouco doce demais. Mais um dia, por fim, acertei. Teresa gostava de seu café sem aromatizante, com creme em cima e um pouco de xarope de caramelo. Ela exibiu um sorriso quase sem dentes e começou a bebê-lo diariamente, no momento em que eu lhe dava. O terceiro café era para Rio, o nigeriano que vendia CDs em um paraquedas. Ele não parecia um desabrigado, mas uma certa manhã se aproximou quando eu dava para Teresa sua dose diária e disse, ou melhor, cantou: Ei, você é a fada Starbucks ou o quê? Onde está o meu? Eu lhe dei um nobre amaretto cappuccino no dia seguinte e nos tornamos amigos desde então. Eu gastava mais $24 por dia com café do que o necessário. O café com leite de Miranda custava meros $4, só para mais um golpe passivo-agressivo na empresa, minha reprimenda pessoal pela carta branca dada a Miranda Priestley. Eu os dava aos imundos, fedorentos e malucos, porque isso, e não o dinheiro gasto, era o que realmente os deixava fulos. Quando cheguei no saguão, Pedro, o garoto de entrega mexicano da Mândia, com o seu sotaque carregado, estava conversando em espanhol com Eduardo, do lado do elevador. Ei, aí está a nossa garota, disse Pedro, e alguns tagarelas nos olharam. Trouxe o de sempre, bacon, salsicha, uma coisa com o aspecto de um queijo nojento. Você só pediu um hoje. Não sei como come essa porcaria e continua magra, garota. Ele sorriu largo. Contive o impulso de lhe dizer que ele nem desconfiava do que era ser magro. Pedro sabia muito bem que não era eu que comia aquele desjejum, mas como todas as pessoas com quem eu falava antes das 8 da manhã, todo dia, desconhecia os detalhes. Dei-lhe uma nota de 10, como sempre, pelo café da manhã de R$13,99 e subi. Ela estava ao telefone quando entrei, a sua capa Gucci de pele de cobre em cima da minha mesa. Minha pressão subiu 10 vezes mais. Será que a mataria dar mais 2 passos até o armário e pendurar seu próprio casaco? Por que tinha de jogá-lo em cima da minha mesa? Deixei o café com leite sobre a mesa.
Olhei para Emily, que estava ocupada demais ao telefone, atendendo 3 linhas, para reparar em mim, e pendurei a capa de pele de cobra. Tirei o casaco e me abaixei para jogá-lo embaixo da minha mesa, já que o meu poderia infectar o dela se misturassem no armário. Peguei 2 pedrinhas de açúcar, um mexedor e um guardanapo de um estoque que eu guardava na minha gaveta e os embrulhei juntos. Pensei, por um breve momento, em cuspir na sua bebida, mas consegui me conter. Em seguida, puxei um pequeno prato de porcelana da lata no alto e joguei fora a carne gordurosa e o Danish lambuzado, limpando as mãos na roupa suja, escondida debaixo da mesa, para que ela não visse que ainda não tinha sido pega. Na teoria, eu deveria lavar seu prato todo dia na pia em nosso protótipo de cozinha, mas eu simplesmente não me animava a me dar esse trabalho. A humilhação de lavar sua louça na frente de todo mundo me instigava a limpá-la com um lenço de papel depois de cada refeição e raspar todo o resto de queijo com as unhas. Se estivesse muito suja, ou tivesse ficado suja por muito tempo, eu abria uma garrafa de Pellegrino, que mantínhamos em grande quantidade, e derramava um pouquinho em cima. Imaginava que ela ficaria grata por eu não borrifá-lo com um removedor usado para limpar a mesa. Eu estava razoavelmente segura de que a minha moral tinha atingido o ponto mais baixo. O que era preocupante era eu ter descambado tão naturalmente. Lembre-se, quero minhas garotas sorrindo, ela estava dizendo ao telefone. Pelo tom de voz, eu podia afirmar que falava com Lúcia, a diretora de moda que seria responsável pela sessão fotográfica no Brasil, que ocorreria em breve. Felizes, muitos dentes à mostra, garotas sadias, sem problemas. Nada de cismas, nada de raiva, nada de senho franzido, nada de maquiagem escura. Eu as quero esplendorosas. É isso. Lúcia, não vou admitir nada menos que isso. Pus o prato na ponta de sua mesa, e do lado, o café com leite e o guardanapo com todos os acessórios necessários. Ela não olhou para mim. Fiz uma pausa para ver se me daria uma pilha de papéis, coisas para transmitir por fax ou procurar ou arquivar, mas ela me ignorou e eu saí. 8:30 da manhã. Eu estava acordada havia 3 horas, e parecia que já tinha trabalhado 12, e pude me sentar pela primeira vez em toda a manhã. Assim que estava conectando o Hotmail, ansiosa para ler alguns e-mails engraçados de pessoas de fora da empresa, ela apareceu. A jaqueta cintada apertava sua cintura já finíssima e complementava a saia justa, de caimento perfeito. Ela estava maravilhosa. Andréa, o café está gelado. Não entendo por quê. Com certeza se demorou muito. Vá buscar outro. Respirei fundo e me concentrei em evitar a expressão de ódio na minha cara. Miranda pôs o café insultado em minha mesa e folheou rapidamente o novo número de Vanity Fair que havia sido deixado para ela. Senti Emily me observando e sabia que o seu olhar era de simpatia e raiva. Ela se sentia mal por eu ter de repetir a aprovação toda, mas me odiava por ousar me chatear com isso. Afinal, 1 milhão de garotas não dariam a vida por meu emprego. E então, com um suspiro audível, algo que eu aperfeiçoara recentemente, alto bastante para Miranda ouvir, mas não o suficiente para ela me repreender, tornei a vestir meu casaco e consegui fazer minhas pernas se dirigirem aos elevadores. Ia ser mais um dia longo, muito longo. O segundo café levou 20 minutos e foi muito mais tranquilo. As filas no Starbucks tinham diminuído um pouco e Marion estava de serviço. Ela começou a preparar um café com leite assim que me viu entrar. Não me incomodei em aumentar o pedido dessa vez, porque estava louca para voltar e me sentar, mas acrescentei 20 cappuccinos para mim e Emily. No exato momento em que estava pagando, meu telefone tocou. Maldição, essa mulher era insuportável, insaciável, impaciente, impossível. Eu não estava fora há mais de 4 minutos. Ela não podia já ter se cansado de esperar. De novo, equilibrei a bandeja com uma mão e tirei o telefone do bolso do casaco. Eu já tinha decidido que esse comportamento de sua parte me garantia mais um cigarro, nem que fosse para segurar seu café por mais algum tempo, quando percebi que era Lily ligando de casa. Ei, liguei na hora errada? Perguntou, parecendo excitada. Consultei o relógio e vi que ela deveria estar na aula.
Mais ou menos. Estou na segunda corrida do café, o que é ótimo. Estou realmente me divertindo muito, se é isso que está querendo saber. O que houve? Não teve aula? Sim, mas saí com um garoto da camisa rosa de novo na noite passada e nós dois bebemos margaritas demais. Mais ou menos umas 8. Ele ainda está desmaiado aqui, de modo que não posso sair. Mas não é por isso que estou ligando. Mesmo, eu mal estava escutando, já que um dos cappuccinos estava derramando e o telefone estava entre o meu pescoço e o meu ombro, enquanto eu usava a mão livre para tirar um cigarro do maço e acendê-lo. Meu senhorio teve a coragem de bater à minha porta às 8 da manhã para me dizer que eu estava sendo despejada, disse ela sem a menor alegria na voz. Despejada? Liu, por quê? O que vai fazer? Parece que finalmente estão se dando conta de que não sou Sandra Gers e que ela não mora aqui há 6 meses. Já que ela, tecnicamente, não é parente, a lei do inquilinato não permite que transfira o apartamento para mim. É claro que eu sabia disso, por isso eu dizia que era ela. Não sei como descobriram. Mas não importa, porque agora eu e você poderemos morar juntas. O seu contrato com Shanti Kendra é mensal, não é? Você sublocou porque não tinha onde morar, certo? Certo. Bem, agora tem. Podemos dividir um apartamento onde você quiser. Que máximo! Isso pareceu falso aos meus ouvidos, se bem que estava genuinamente animada. Então, está afim? Perguntou ela, seu entusiasmo parecendo um pouco amortecido. Liu, é claro. Sinceramente, é uma ideia bárbara. Não quero parecer negativa, mas é que está chovendo e nevando e eu estou na rua, e tem café quente escorrendo por meu braço esquerdo. Bip, bip. Tocou a outra linha, e apesar de quase queimar o pescoço com a borra do cigarro, enquanto tentava afastar o telefone do ouvido, pude ver que era Emily. Merda, Liu, é Miranda na outra linha. Tenho de correr. Mas parabéns por ter sido despejada. Estou animadíssima. Ligo mais tarde, ok? Ok, vou falar com... Eu já tinha desligado e me preparado mentalmente para o bombardeio. Eu, de novo, disse Emily laconicamente. O que diabos está acontecendo? É só um café, pelo amor de Deus. Esqueceu que eu fazia o seu trabalho e sei que não leva tanto tempo. O quê? Eu disse alto, com alguns dedos sobre o bocal do telefone. O que você disse? Não estou ouvindo. Se estiver me ouvindo, estou chegando em 1 minuto. E fechei o telefone e o enfiei no bolso. E apesar de o Marlboro estar pela metade, joguei-o na calçada e corri de volta ao trabalho. Miranda dignou-se a aceitar o café com leite um pouquinho mais quente, e até nos permitiu alguns momentos de paz entre as 10 e 11 horas, quando instalou-se em sua sala com a porta fechada, falando amorosamente com o C100. Oficialmente, eu o conhecera na semana anterior, quando deixei o livro naquela quarta à noite, por volta das 9. Ele tinha tirado seu casaco do armário no foyer e passado os 10 minutos seguintes referindo-se a si mesmo na terceira pessoa. A partir desse encontro, ele passara a me dispensar uma atenção especial, extra, quando toda noite eu chegava, sempre tomando alguns minutos para perguntar como foi o meu dia ou elogiar por um trabalho bem feito. Naturalmente, nenhuma dessas gentilezas parecia contagiar sua mulher, mas pelo menos era uma pessoa agradável. Eu estava para ligar para um dos relações públicas para ver se conseguia mais algumas roupas para trabalhar, quando a voz de Miranda interrompeu meus pensamentos. Emily, gostaria de ter o meu almoço. Ela tinha ligado de sua sala a ninguém em particular, pois Emily podia ser qualquer uma de nós duas. A verdadeira Emily olhou para mim e fez um movimento com a cabeça, indicando-me que deveria agir. O número do Smith & Walensky estava programado na minha agenda e reconheci a voz no outro lado da nova garota. Oi, Kim. É Andrea, do escritório de Miranda Priestley. Sebastian está? Oh, olá. Como disse mesmo que se chamava? Independentemente de eu ligar à mesma hora 2 vezes por semana e já ter me identificado, ela sempre agia como se nunca tivéssemos falado. Do escritório de Miranda Priestley, da Runway. Ouça, não quero ser rude. Sim, realmente quero, mas estou com um pouco de pressa. Pode chamar Sebastian? Se qualquer outra pessoa tivesse atendido, eu poderia ter dito apenas para providenciar o pedido de sempre de Miranda, mas como essa garota era pateta demais para ser confiável, eu tinha aprendido a chamar o gerente.
Ok. Vou ver se ele pode atender. Pode ter certeza, Kim. Miranda Priestley é a sua vida. Andy, querida, como vai? Disse Sebastian. Espero que esteja ligando porque a nossa diretora de moda preferida quer o almoço, não? Eu me perguntei o que ele diria se, só uma vez, eu respondesse que não era para Miranda, mas para mim. Afinal, não era exatamente um restaurante de quentinhas, mas fazia uma exceção para a rainha. Oh, sim, é isso. Ela acabou de dizer como estava afim de algo delicioso de seu restaurante, e também que mandava um abraço. Se nem mesmo sob a ameaça de morte ou desmembramento, Miranda conseguiria identificar o nome do lugar em que encomendava seu almoço, não tinha importância o nome desse gerente diurno, mas ele sempre parecia muito feliz quando eu dizia algo assim. Hoje ficou tão excitado que riu afetado. Fabuloso, simplesmente fabuloso. Já estará pronto quando você chegar, gritou ele com um entusiasmo novo em sua voz. Não pode esperar. E dele um abraço meu também, é claro. Darei sim. Até já. Era exaustivo afagar seu ego tão entusiasticamente, mas ele facilitava tanto meu trabalho que valia a pena. Todo dia que Miranda não almoçava fora, eu lhe servia o mesmo prato em sua mesa, e ela o comia calmamente com as portas fechadas. Eu mantinha um suprimento de pratos de porcelana com esse propósito. A maioria era de amostras enviadas por designers, cujas novas linhas do lar tinham acabado de ser lançadas, embora pegasse alguns no restaurante. No entanto, seria muito maçante ter de guardar estoques de coisas como molheiras, facas, guardanapos de linho, de modo que Sebastian sempre fornecia esses acessórios junto com a refeição. E mais uma vez, vesti meu casaco de lã preto, meti os cigarros e telefone no bolso e saí, no fim de um dia de fevereiro que parecia ficar cada vez mais cinza. Embora fosse uma caminhada de apenas 15 minutos até o restaurante, na rua 49 com a terceira, pensei em chamar um táxi, mas reconsiderei ao sentir o ar puro nos pulmões. Acendi um cigarro e traguei. Quando exalei, não soube bem se era fumaça ou ar frio ou irritação, mas foi bom demais. Esquivar-me dos turistas flanando tinha se tornado mais fácil. Antes, eu costumava olhar com repugnância para pedestres falando em celulares, mas devido aos meus dias agitados, me tornei uma falante caminhante. Peguei o celular e liguei para a escola de Alex, onde, segundo a minha vaga lembrança, ele poderia estar almoçando no saguão da faculdade. Tocou 2 vezes antes de uma voz aguda de mulher atender. Alô, aqui é o grupo escolar 277 e é a senhorita Whitmore falando. Em que posso ajudá-la? Alex Fineman está? E quem gostaria de falar com ele? Andrea Sachs, a namorada dele. Ah, sim, Andrea, ouvimos tanto falar de você. Suas palavras foram tão entrecortadas que parecia que ela se asfixiaria a qualquer momento. Ah, é mesmo? Isso é bom. Também ouvi muito de vocês, é claro. Alex diz coisas maravilhosas sobre todos na escola. Bem, não é tão agradável. Mas falando sério, Andrea, parece que você tem um trabalho e tanto. Como deve ser interessante trabalhar para uma mulher tão talentosa. Você é realmente uma garota de sorte. Ah, sim, senhorita Whitmore. Sou uma garota de sorte realmente. Tenho tanta sorte que nem imagina. Não pode imaginar como me senti com sorte quando fui enviada ontem à tarde para comprar tampões para minha chefe, só para depois escutar que tinha comprado os errados e por que eu não fazia nada direito. E a sorte é provavelmente a única explicação para eu ter de separar as roupas suadas e manchadas de comida de outra pessoa toda manhã antes das 8 e providenciar para que sejam lavadas. Ah, espere. Acho que o que mais me torna afortunada é ter de falar com criadores de animais por toda a área por 3 semanas seguidas, procurando um filhote de bulldog francês perfeito, para que 2 meninas incrivelmente mimadas e hostis possam, cada uma, ter o seu próprio cachorrinho de estimação. Sim, é isso aí. Oh, sim. Bem, é uma oportunidade fantástica, eu disse, por hábito. Um trabalho pelo qual 1 milhão de garotas dariam a vida. Pode ter certeza, querida. Adivinha, Alex acaba de chegar. Vou passar para ele. Oi, Andy, o que houve? Como está o seu dia? Nem me fale. Estou indo pegar o almoço dela. E o seu?
Até agora tudo bem. A minha turma tem aula de música hoje depois do almoço, de modo que tenho 1h30 livre, o que é muito bom. Depois faremos mais exercícios de fonética, disse ele, parecendo só um pouco frustrado. Embora a impressão seja de que nunca vão aprender a ler alguma coisa. Bem, hoje teve alguém cortando alguém? Não. E o que você quer mais? Teve um dia relativamente sem dor, sem sangue. Aproveite-o. Deixe o conceito de leitura para amanhã. Adivinha, Lily ligou de manhã. Foi finalmente despejado do apartamento no Harley. E então, vamos morar juntas. Engraçado, não é? Ei, parabéns. Não podia ser em um momento melhor para você. Vocês duas vão se divertir muito. Mas pensando bem, dá um pouco de medo. Lidar com Lily o dia todo. E os garotos de Lily. Promete que passaremos bastante tempo em minha casa? É claro, mas vai se sentir em casa. Será como o último ano de novo. É ruim ela ter perdido um apartamento barato, mas fora isso, são ótimas notícias. Sim, estou animada. Shanti e Kendra são legais, mas estou um pouco farta dessa coisa de morar com estranhos. Gostava de comida indiana, mas não de como o cheiro de curry se impregnar em tudo meu. Vou ver se Lily quer se encontrar para beber alguma coisa hoje à noite e celebrar. Está afim? Podemos nos encontrar em algum lugar no East Village. Assim não fica muito longe para você. Sim, é claro. Parece ótimo. Vou a Larchmont assistir a Joey hoje à noite, mas estarei de volta à cidade mais ou menos às 8h. Você ainda nem terá largado o trabalho a essa hora, de modo que me encontrarei com Max e depois nos vemos todos. Ei, Lily está saindo com alguém? Max poderia... Bem... O quê? Ri. Vamos, fale. Acha que minha amiga é puta? Ela é liberada, só isso. E se está saindo com alguém? Que tipo de pergunta é esta? Alguém chamado Garoto da Camisa Rosa passou a noite passada lá. Não sei o seu nome de verdade. Não importa. De qualquer jeito, a campainha acaba de tocar. Liga quando entregar o livro. Ligo. Tchau. Eu estava guardando o celular quando tocou de novo. O número não me era familiar, mas atendi aliviada por não ser Miranda ou Emily. Alô? Atendi automaticamente o celular ou o telefone em casa dizendo escritório de Miranda Priestley, o que era extremamente constrangedor quando era outra pessoa que não meus pais ou Lily. Tinha de trabalhar isso. É a adorável Andrea Sachs que eu, inadvertidamente, aterrorizei na festa de Marshall? Perguntou uma voz rouca e muito sexy. Christian! Eu tinha me sentido quase aliviada por ele não ter reaparecido depois de massagear minha mão com seus lábios, mas toda a vontade de querer impressioná-lo com a minha sagacidade e charme naquela noite retornou imediatamente, e eu rapidamente jurei ficar calma. E posso saber com quem estou falando? Foram muitos os homens que me aterrorizaram naquela noite e pelas mais variadas razões. Ok, até aqui tudo bem. Respire fundo, fique fria. Não percebi que tinha tantos rivais, disse ele suavemente, mas eu não devia me surpreender. Como está, Andrea? Bem, muito bem, na verdade. Menti logo, me lembrando de um artigo na Cosmo que havia aconselhado a me manter leve, etérea e feliz quando falando com um cara que acabara de conhecer, porque os caras mais normais não reagiam bem ao cinismo empedernido. O trabalho vai indo bem. Estou adorando, de verdade. Ultimamente tem sido realmente interessante. Muita coisa para aprender, milhões de coisas acontecendo. Sim, é bárbaro. E você? Não fale demais sobre você mesma. Não domine a conversa. Deixe-o à vontade o bastante para falar sobre o seu tópico preferido e mais familiar. Ele. Você é uma mentirosa hábil, Andrea. A um ouvido não treinado, isso soaria quase convincente. Mas sabem o que dizem, não sabe? Não se pode contar lorota a um loroteiro. Mas não se preocupe. Deixarei que saia impune desta vez. Abri a boca para negar a acusação, mas ao invés disso, apenas ri. Um cara perspicaz, sem dúvida. Vou direto ao assunto, porque estou para embarcar em um avião para Washington, D.C., e a segurança não parece muito feliz por eu passar pelo detector de metal conversando ao telefone. Tem planos para sábado à noite? Eu odiava quando as pessoas expressavam suas perguntas dessa maneira, perguntavam se tinha planos, antes de dizerem o que tinham em mente.
Sua namorada precisava de um moço de recados e ele achou que eu satisfaria? Ou quem sabe, ele não precisava de alguém para levar seu cachorro para passear, enquanto ele dava mais uma entrevista de 8 horas ao New York Times. Eu estava pensando em como responder sem me envolver quando ele disse: tem uma reserva no Babu para sábado, 9 da noite. Um grupo de amigos estará lá também. A maior parte é de editores de revistas, pessoas interessantes. Um editor da The Buzz e alguns escritores da The New Yorker. Gente boa. Está afim? Nesse exato momento, uma ambulância passou com a sirene tocando, luzes faiscando em uma tentativa vã de atravessar o trânsito engarrafado. Como sempre, os motoristas ignoraram a ambulância e ela teve de parar no sinal vermelho como todos os outros veículos. Ele acabava de me convidar para sair. Sim, achei que era exatamente o que tinha acabado de acontecer. Ele estava me convidando para sair. Ele estava me convidando para sair. Christian Collinsworth estava marcando um encontro comigo. Um encontro sábado à noite, para ser mais específica, e no Babu, onde ele acabara de fazer uma reserva para o horário nobre com um grupo de pessoas inteligentes, interessantes como ele. Nem mesmo importava os escritores da New Yorker. Puxei pela memória, tentando me lembrar se tinha mencionado a ele, na festa, que o Babu era o restaurante que eu mais queria conhecer em Nova York, que adorava comida italiana e sabia o quanto Miranda gostava de lá e estava louca para ir. Tinha até mesmo pensado em estourar o salário de uma semana em uma refeição e tinha ligado para fazer uma reserva para mim e Alex, mas eles estavam com as reservas esgotadas pelos próximos 5 meses. Em 3 anos, o único rapaz que marcara encontro comigo tinha sido Alex. Christian, poxa, eu adoraria. Imediatamente tentei me esquecer de que tinha dito poxa. Poxa? Quem disse isso? A cena em que Baby orgulhosamente anuncia a Johnny que tinha levado uma melancia me passou pela cabeça, mas a repeli e me forcei a avançar rapidamente, apesar da humilhação. Eu realmente adoraria. Sim, idiota, acabou de dizer isso. Tente algo novo agora. Mas não vou poder. Bem, já tenho um compromisso para sábado. Uma boa resposta, de modo geral, pensei. Eu estava gritando por sobre o barulho da sirene, mas achei que ainda parecia, de alguma maneira, digna. Não há necessidade de estar disponível para um encontro para dali a 2 dias, e nenhuma necessidade de revelar a existência de um namorado. Afinal, não era da conta dele, certo? Tem mesmo compromisso, Andréa, ou acha que o seu namorado não aprovará que saia com outro homem? Ele estava jogando verde, eu sabia. Seja como for, não é da sua conta, repliquei afetadamente, e realmente cheguei a girar os olhos para mim mesma. Atravessei a 3ª avenida, sem notar que o sinal estava contra mim e quase fui derrubada por uma van. Ok, vou perdoá-la desta vez, mas vou convidá-la outro dia. E acho que na próxima vez você vai dizer sim. Ah, é mesmo? O que lhe dá essa impressão? A confiança que antes tinha parecido tão sexy começava a parecer arrogância. O único problema era que o tornava ainda mais sexy. Só um palpite, Andréa, só um palpite. E não precisa preocupar essa sua cabecinha bonita ou a do seu namorado. Eu só estava fazendo um convite cordial para uma boa refeição e boa companhia. Quem sabe ele não gostaria de nos encontrar, Andréa? O seu namorado deve ser um cara e tanto. Eu realmente gostaria de conhecê-lo. Não! Quase gritei, em pânico com a ideia dos 2 sentados à mesa um frente ao outro, cada um tão surpreendente de maneira radicalmente diferente do outro. Eu ficaria envergonhada de Christian ver a integridade de Alex, suas maneiras de bom samaritano. Para Christian, Alex seria um caipira ingênuo, e eu ficaria ainda mais envergonhada de Alex ver, com seus próprios olhos, todas as coisas feias que eu achava incrivelmente atraentes em Christian. A elegância, a arrogância, a confiança sólida como uma rocha que fazia parecer impossível insultá-lo. Não. Eu ri, ou melhor, forcei uma risada e tentei parecer natural. Não acho que seria uma boa ideia, embora acredite que ele adoraria conhecer você também. Ele riu comigo, mas seu riso era escarnecedor, condescendente. Eu estava brincando, Andréa. Estou certo que ele é mesmo um grande sujeito, mas não estou particularmente interessado em conhecê-lo. É claro. Sim,
Quer dizer, eu sabia que você... Ouça, tenho de correr. Por que não me liga, se mudar de ideia? Ou de planos? Está bem? O convite continua de pé. Ah, e tenha um excelente dia. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, desligou. O que diabos tinha acabado de acontecer? Revisei tudo de novo. Escritor sensual e inteligente tinha descoberto, não sei como, o número do meu celular, ligado e me convidado para, no sábado à noite, irmos a um restaurante da moda. Eu não sabia bem se ele já sabia que eu tinha namorado ou não, mas não pareceu desencorajado com a informação. A única coisa que eu sabia ao certo era que eu tinha passado tempo demais conversando ao telefone, fato confirmado por uma olhadela rápida ao meu relógio. Tinham-se passado 32 minutos desde que eu saíra do escritório, mais tempo do que gastava geralmente para pegar o almoço e voltar. Guardei o telefone e vi que já tinha chegado ao restaurante. Empurrei a porta de madeira de construção e entrei no salão silencioso e escuro. Embora as mesas estivessem todas ocupadas por banqueiros e advogados, mordendo sua carne preferida, quase não se ouvia um ruído, como se o carpete fofo e a cor viril absorvessem todo e qualquer som. Andréa! Ouvi Sebastian gritar da recepção. Dirigiu-se em linha reta a mim, como se eu levasse os últimos medicamentos que salvariam vidas. Estamos todos tão contentes em vê-la aqui. Duas garotas com tailleur cinza balançavam a cabeça seriamente atrás dele. É mesmo? E por que isso? Não consegui deixar de brincar, só um pouco, com Sebastian. Ele era um puxa-saco inacreditável. Ele inclinou-se, com um ar conspirador, a excitação flagrante. Bem, você sabe o que o staff todo do Smith & Walensky sente em relação à Sra. Priestley, não sabe? Runway é uma revista tão maravilhosa, com todas aquelas fotos belíssimas e uma elegância incrível. E, é claro, artigos eruditos fascinantes. Todos nós adoramos. Artigos eruditos? Perguntei, reprimindo um sorriso rasgado que ameaçava emergir. Ele balançou a cabeça com orgulho e virou-se quando uma das ajudantes de tailleur deu um tapinha em seu ombro e lhe entregou uma sacola. Ele, literalmente, gritou de alegria. Ahá! Aqui está, um almoço preparado com perfeição para uma diretora perfeita e uma assistente perfeita, acrescentou, piscando para mim. Obrigada, Sebastian, nós duas agradecemos. Abri a sacola de algodão cru, uma bolsa igual às Ubercool da Strand, que todos os estudantes da New York University penduram a tiracolo, mas sem o logotipo, e conferi tudo. 1 quilo de lombo, sangrando, tão cru que podia nem ter sido cozinhado. Confere. 2 batatas assadas do tamanho de gatinhos pequeninos, fumegando. Confere. Um pequeno recipiente de lado com purê de batatas, bem macio, com muito creme e manteiga. Confere. Exatamente 8 caules de aspargos com as pontas de cima roliças e suculentas, e as de baixo bem aparadas. Confere. Também havia uma molheira de metal cheia de manteiga, e um pequeno saleiro transbordando de sal, uma faca de cabo de madeira e um guardanapo de linho branco, que estava dobrado na forma de uma saia preguiada. Que adorável! Sebastian esperou para ver se eu gostava. Muito bem, Sebastian, eu disse, como se elogiasse um cachorrinho por ter ido fazer cocô lá fora. Você hoje realmente se superou. Ele sorriu radiante, depois baixou os olhos e praticou a humildade. Obrigado. Você sabe o que sinto em relação à Sra. Priestley. E bem, é realmente uma honra. Bem, você sabe. Preparar seu almoço? Complementei, prestativa. Bem, sim, exatamente. Você sabe o que quero dizer. Sim, é claro que sei, Sebastian. Ela vai adorar, tenho certeza. Não tive a coragem de lhe dizer que eu desembrulhava imediatamente todas as suas criações, porque a Sra. Priestley, que ele adorava tanto, teria um acesso de fúria se se deparasse com um guardanapo em outra forma que não a de um guardanapo, nem que fosse na forma de uma bolsa ou de um sapato de salto. Pus a bolsa sob o braço e me virei para sair, quando meu telefone tocou. Sebastian olhou para mim na expectativa, esperando ardorosamente que a voz no outro lado da linha fosse a do seu amor, da razão de sua vida. Não foi desiludido. Emily, Emily, é você? Quase não a ouço. A voz de Miranda chegou do outro lado, em um estacato estridente e raivoso. Alô, Miranda? Sim, é Andréa, declarei calmamente, e Sebastian ficou visivelmente enfeitiçado ao escutar seu nome.
Está preparando pessoalmente o meu almoço, Andréa? Porque, segundo o meu relógio, eu o pedi há 35 minutos. Não consigo atinar com uma razão sequer porque o meu almoço, se estiver fazendo o seu trabalho direito, ainda não está na minha mesa. E você? Ela disse o meu nome. Um pequeno sucesso, mas não havia tempo para celebrar. Bem, lamento ter demorado tanto, mas houve uma pequena confusão com... Você sabe como me interessam um pouco tais detalhes, não sabe? Sim, é claro que compreendo, e não vai demorar para... Estou ligando para dizer que quero o meu almoço, e quero agora. Não há espaço para nuances, Emily. Eu quero meu almoço já. E desligou o telefone, e as minhas mãos estavam tremendo tanto que deixei cair o celular no chão. Podia muito bem ter caído em arsênico fervendo. Sebastian, que estava a ponto de desmaiar, abaixou-se rapidamente para pegar o telefone para mim. Ela está chateada conosco, Andréa. Espero que ela não ache que a desapontamos. Acha? Ela acha isso? Sua boca franziu, apertada, em uma forma oval. E as veias, já proeminentes em sua testa, pulsaram, e eu quis odiá-lo tanto quanto odiava ela, mas só senti pena. Por que esse homem que parecia notável por ser tão comum, por que ele se importava tanto com Miranda Priestley? Por que investia tanto em agradá-la, impressioná-la, servi-la? Talvez pudesse pegar o meu lugar, pensei, porque eu ia me demitir. Sim, era isso. Eu ia andar de volta a esse escritório e pediria demissão. Quem precisava daquela droga? Quem lhe dava o direito de falar comigo, ou com qualquer outro, dessa maneira? A posição? O poder? O prestígio? A maldita Prada? Onde, em um universo justo, esse comportamento seria admissível? O recibo que eu deveria assinar diariamente, cobrando os $95 ao Elias Clark, estava à minha frente, e eu rabisquei rapidamente uma assinatura ilegível. Se era minha ou de Miranda ou de Emily ou do Mahatma Gandhi, a essa altura, eu não sabia ao certo, mas não teria importância. Peguei a sacola de comida que redefinia o termo almoço e saí pisando pesado, deixando um Sebastian muito frágil cuidar de si mesmo. Entrei em um táxi no momento que cheguei à rua, quase derrubando um homem idoso. Não havia tempo para me preocupar. Tinha um emprego a abandonar. Mesmo com o trânsito do meio do dia, cobrimos as poucas quadras em 10 minutos, e dei uma nota de 20 ao taxistas. Teria dado 50, se tivesse uma maneira de ser reembolsada pelo Elias Clark, mas não havia nenhuma nota de 50 em minha carteira. Ele se pôs imediatamente a contar o troco, mas bati a porta e corri. Que esses 20 servissem para cuidar de uma menininha ou consertar o aquecedor, decidi. Ou mesmo para algumas cervejas depois do trabalho, no estacionamento de táxis no Queens. O que quer que o taxista fizesse com eles seria, de certa maneira, mais nobre do que comprar mais outra xícara de Starbucks. Cheia de indignação hipócrita, disparei para dentro do edifício e ignorei os olhares reprovadores do pequeno grupo de tagarelas. Vi Bendy saindo do elevador Bergman, mas me virei rapidamente, para não perder mais tempo. Passei o cartão e joguei o quadril contra a roleta. Merda! A barra de metal bateu na minha pelvis, e eu soube que em poucos minutos estaria com uma mancha roxa no local. Ergui os olhos para as 2 fileiras de dentes brancos brilhantes e a cara gorda e suada em volta deles. Eduardo. Ele devia estar brincando. Tinha de estar. Rapidamente lancei-lhe o meu olhar mais atrevido, o que dizia, muito simplesmente, morra! Mas hoje não funcionou. Encarando, fui para a roleta seguinte, passei o cartão e avancei. Ele tinha conseguido trancá-la a tempo, e ficou ali, deixando os tagarelas passarem pela primeira roleta. Tentei às 6 e continuei ali, tão frustrada que achei que ia chorar. Eduardo não foi simpático. Amiga, não fique tão deprimida, não é nenhuma tortura. É engraçado. Agora, por favor, preste atenção porque... E mandou, I think we're alone now. Eduardo, como acha que devo representar esta? Não tenho tempo para esta merda agora. Ok, não represente, apenas cante. Eu começo, você termina. Imaginei que não precisaria pedir demissão se conseguisse subir, porque seria despedida de qualquer jeito, mas talvez pudesse fazer alguém ganhar o dia. E cantei sem perder o ritmo. Aproximei-me mais quando notei que o panaca do primeiro dia, Mickey, estava tentando escutar, e Eduardo a concluiu.
Ele gargalhou e jogou a mão para o alto. Eu bati a minha na sua e ouvi a barra de metal estalar ao se abrir. Tenha um bom almoço, Andy, gritou, ainda rindo largo. Você também, Eduardo. Você também. A subida no elevador foi, graças a Deus, sem imprevistos, e só quando eu estava diante da porta do nosso conjunto de salas é que decidi que não podia pedir demissão. À parte o óbvio, isto é, seria aterrador demais fazê-lo sem estar preparada, ela provavelmente apenas olharia para mim e diria, não permito que peça demissão. E então o que eu responderia? Não podia esquecer que era somente um ano na minha vida, um único ano para escapar de coisa muito pior. 1 ano, 12 meses, 52 semanas, 365 dias de suportar esse lixo para fazer o que realmente queria. Não era uma exigência tão grande, e além do mais, estava cansada demais para até mesmo pensar em procurar outro trabalho. Cansada demais. Emily ergueu os olhos para mim quando entrei. Ela já vai voltar. Foi chamada à sala do Sr. Ravitz. Sério, Andréa, por que demorou tanto? Sabe que ela me repreende quando você atrasa, e o que posso dizer? Que está fumando, em vez de comprar seu café, ou falando com o seu namorado, ao invés de buscar seu almoço? Não é justo, não é mesmo. Voltou a atenção para o computador, com a expressão resignada. Ela tinha razão, é claro, não era justo. Para mim, para ela, para nenhum ser humano semi-civilizado. E me senti mal por piorar as coisas para ela, o que eu fazia sempre que levava alguns minutos extras fora do escritório para relaxar e me revigorar. Pois cada segundo que eu estava fora era mais um segundo que Miranda concentrava sua atenção implacável em Emily. Prometi a mim mesma me esforçar mais. Você tem toda a razão, Em, e desculpe, vou me esforçar mais. Ela pareceu genuinamente surpresa e um pouquinho satisfeita. Eu agradeceria, Andréa. Quer dizer, eu já fiz o seu trabalho e sei como absorve. Houve dias em que tive de sair na neve, na lama e na chuva para buscar o seu café 5, 6, 7 vezes em um único dia. Eu ficava tão cansada que mal conseguia me mover. Eu sei como é. Às vezes, ela me chamava para perguntar onde estava alguma coisa. Seu café com leite, seu almoço, algo especial, me mandava procurar um creme dental para dentes sensíveis. Foi reconfortante descobrir que pelo menos seus dentes tinham um pouco de sensibilidade. E eu ainda nem tinha saído do edifício. Não tinha ido lá fora. Ela é assim, Andy. É a sua maneira de ser. Você não pode lutar contra, ou não sobreviverá. Ela não quer fazer mal. Ela realmente não quer. É simplesmente a sua maneira de ser. Balancei a cabeça e entendi, mas não me convenci. Eu não tinha trabalhado em outro lugar, mas não conseguia acreditar que todos os chefes agissem dessa maneira. Mas quem sabe agiam. Levei a sacola com a comida para a minha mesa e comecei os preparativos para servi-la. Um por um, usei minhas mãos para tirar a comida de seus recipientes quentes e selados e dispô-la, elegantemente, esperava, em um dos pratos de porcelana. Mais devagar somente para limpar minhas mãos, agora engorduradas, na calça Versace que ainda não tinha mandado lavar, coloquei o prato sobre a bandeja de azulejo marrom que ficava sob a minha mesa. Do lado, a molheira cheia de manteiga, o sal e os talheres de prata, envolvidos no guardanapo de linho não mais saia preguiada. Um exame rápido do meu talento artístico revelou que faltava a Pellegrino. Melhor correr, ela estaria de volta em 1 minuto. Disparei para uma das mini-cozinhas e peguei um punhado de cubos de gelo, soprando-os para que não queimassem minhas mãos. Soprar foi apenas um passo pequenininho para lamber. Faço isto? Não, fique acima disso. Você é mais que isso. Não cuspa na comida dela nem lamba seus cubos de gelo. Você é mais que isso. Sua sala ainda estava vazia quando voltei, e a única coisa que restava a fazer era verter a água e colocar a bandeja toda arrumada sobre a sua mesa. Ela voltaria e se sentaria à mesa gigantesca e chamaria alguém para fechar a porta. E era a única hora que eu me levantava de um pulo, feliz e animada, porque significava não somente que ela ficaria, por trás da porta fechada, em silêncio por uma boa meia hora, ao telefone com o C100, mas também que estava na nossa hora de comer.
Uma de nós podia correr até o restaurante e pegar a primeira coisa que visse e correr de volta para dar tempo da outra ir. Esconderíamos a comida debaixo da mesa e atrás da tela dos computadores para o caso de ela aparecer inesperadamente. Se havia uma regra tácita, mas irrefutável, era de que membros do staff da Runway não comiam na frente de Miranda Priestly. Ponto final. Meu relógio dizia que 1:15. Meu estômago dizia que era fim da tarde. Haviam-se passado 7 horas desde que eu empurrara um biscoito de chocolate goela abaixo ao voltar do Starbucks para o escritório, e estava com tanta fome que cheguei a pensar em dar uma mordida no seu lombo. Acho que vou desmaiar de fome. Vou descer e pegar alguma coisa para comer. Quer que traga algo para você? Está maluca? Ainda não serviu o almoço dela. Ela deve voltar a qualquer momento. Falo sério. Não estou me sentindo bem. Acho que não posso esperar. A privação de sono e a baixa de glicose combinadas me deixaram tonta. Não tinha certeza se conseguiria levar a bandeja até a mesa dela, mesmo que ela chegasse logo. André, seja racional. E se vocês se esbarrarem no elevador ou na recepção? Ela ficaria sabendo que saiu da sala. Ela perderia o controle. Não vale a pena arriscar. Espere um segundo. Vou buscar alguma coisa. Ela pegou sua bolsinha de moedas e saiu da sala. Nem 4 segundos depois, vi Miranda descendo o corredor na minha direção. Qualquer pensamento de tonteira ou fome ou exaustão desapareceram no momento em que a localizei, de senho franzido, e voei da minha mesa para colocar a bandeja na sua mesa antes que ela entrasse. Aterrissei na minha cadeira, a cabeça girando, a boca seca e completamente desorientada antes que o seu primeiro Jimmy Choo ultrapassasse o limiar. Ela nem relanceou os olhos na minha direção. Ou, graças a Deus, pareceu notar que a verdadeira Emily não estava em sua mesa. Tive o pressentimento de que a reunião com o Sr. Ravitz não tinha sido boa, se bem que podia ser simplesmente o ressentimento por ter sido obrigada a sair de sua sala para a ira de outra pessoa. O Sr. Ravitz era, até agora, a única pessoa no edifício inteiro que Miranda se apressava a prestar um favor. Andréa, o que é isto? Por favor, me diga, o que diabos é isto? Corri para a sua sala e fiquei diante de sua mesa, onde nós duas olhamos para o que era, obviamente, o mesmo almoço que sempre comia quando não saía. Uma lista mental de itens revelou que não estava faltando nada, nem nada estava fora do lugar ou no lado errado ou cozinhado de maneira incorreta. Qual seria o problema? Bem, é o seu almoço. Eu disse calmamente, fazendo um esforço genuíno para não parecer sarcástica, o que era difícil, considerando-se que a minha resposta era extremamente óbvia. Tem alguma coisa errada? Acho que ela apenas separou os lábios, mas para o meu ego quase delirante, pareceu que estava mostrando presas pontiagudas. Se tem alguma coisa errada, imitou com a voz aguda que não se pareceu com a minha, que não se pareceu com nada humano. Ela estreitou os olhos e se inclinou para mais perto, recusando-se, como sempre, a elevar a voz. Sim, há algo errado, algo muito, muito errado. Por que tenho de voltar à minha sala e encontrar isto sobre a minha mesa? Foi como ter de decifrar um de seus enigmas. Por que ela teve de voltar à sua mesa e encontrar isso sobre ela? Eu me perguntei. Sem dúvida, o fato de ela ter pedido isso 1 hora atrás não era a resposta certa, mas era a única que eu tinha. Não gostou da bandeja? Não, era impossível. Ela a tinha visto 1 milhão de vezes e nunca reclamara. Tinham, sem querer, lhe dado o corte errado da carne? Não, não era isso tampouco. O restaurante tinha, uma vez, me despachado com um filé lindo, achando que ela certamente gostaria mais disso do que do lombo duro, mas ela quase tivera um ataque do coração. Tinha me feito ligar para o chefe pessoalmente e gritar com ele ao telefone, enquanto ela vigiava e me dizia o que falar. Lamento, senhorita, realmente lamento, disse ele baixinho, parecendo o melhor sujeito do mundo. Realmente achei que, como a senhora Priestly é uma freguesa tão boa, preferiria receber o que temos de melhor. Não cobrei mais, mas não se preocupe, não vai acontecer de novo, prometo. Achei que ia chorar quando ela mandou eu lhe dizer que ele nunca seria um chefe de verdade em nenhum lugar que não um empório de carne de 2ª classe, mas obedeci.
e ele tinha pedido desculpas e concordado, e a partir desse dia sempre recebera o lombo sangrento. Portanto, também não era isso. Eu não fazia ideia do que dizer ou fazer. Andréa, a assistente do Sr. Ravitz não disse que tínhamos almoçado juntos nesse restaurante deplorável não faz muito tempo? Perguntou devagar, como se estivesse se contendo para não perder o controle completamente. Ela o quê? Depois de tudo isso, depois da corrida e do ridículo de Sebastian, e das ligações iradas, e dos $95, e da canção Tiffany, e da arrumação da comida, e da tonteira, e da espera para comer até ela voltar, e ela já tinha comido? Não recebemos nenhuma ligação dela. Então, quer dizer, isso significa que não quer isto? Perguntei apontando para a bandeja. Ela olhou para mim como se eu tivesse acabado de sugerir que ela comesse uma das gêmeas. O que acha que significa, Emily? Merda, ela estava indo tão bem com o meu nome. Acho que... que você não quer isto. Bastante perspicaz de sua parte, Emily. Tenho sorte de você perceber tão rápido. Tire isto daqui, e que não aconteça de novo. Isso é tudo. Uma fantasia rápida me ocorreu. Meu braço, exatamente como no cinema, atravessaria a mesa e jogaria a bandeja para o ar. Ela observaria, e chocada e arrependida, pediria desculpas por falar comigo daquela maneira. Mas o bater de suas unhas sobre a mesa me trouxe de volta à realidade, e peguei a bandeja, e com cuidado saí da sala. Andréa, feche a porta. Preciso de um momento de paz, gritou ela. Acho que ter um almoço requintado em sua mesa, quando não estava a fim de comer, tinha sido realmente uma parte estressante de seu dia. Emily tinha acabado de voltar com uma lata de Coca Light e um pacote de passas de uva para mim. Supostamente, era o lanchinho para me aguentar até almoçar, e evidentemente não havia uma única caloria ou grama de gordura ou de açúcar naquilo. Ela os deixou na mesa ao ouvir Miranda gritar e correu para fechar as portas. O que aconteceu? Cochichou, olhando para a bandeja de comida intocada que eu estava segurando, paralisado do lado da minha mesa. Parece que a nossa chefe encantadora já almoçou, sibilei com os dentes trincados, e ela acaba de me destratar por não ter previsto, não ter adivinhado, não ter olhado dentro de seu estômago e visto que não estava mais com fome. Está brincando, disse ela. Gritou com você porque correu para buscar seu almoço, exatamente como ela pediu, e depois não sabia que ela já tinha comido em outro lugar? Mas que filha da puta! Concordei com a cabeça. Era uma mudança fenomenal Emily ter tomado meu partido por uma vez e não me feito uma preleção sobre eu simplesmente não entender. Mas espere aí, era bom demais para ser verdade. Como o sol saindo do céu e deixando apenas riscas rosa e azuis onde tinha brilhado segundos antes, o rosto de Emily passou de raivoso para contrito. A virada paranoica Runway. Lembre-se do que falamos antes, Andréa. Sim, aí estava. VPR, meio-dia. Ela não faz isso para magoá-la. Ela não tem qualquer intenção que seja ao agir dessa maneira. Ela é simplesmente importante demais para se ater a coisas pequenas. Por isso, não resista. Apenas jogue a comida fora e vamos trabalhar. Emily fixou as feições em uma expressão determinada e sentou-se em frente ao seu computador. Eu sabia que ela estava pensando, naquele exato instante, se Miranda não teria colocado na área fora de sua sala aparelhos de escuta clandestinos e escutado tudo. Estava vermelha, aturdida e, obviamente, chateada com a sua falta de controle. Eu não sabia como ela tinha sobrevivido por tanto tempo. Pensei em comer a carne, mas o mero pensamento de que tinha estado na mesa de Miranda há poucos instantes me provocou náuseas. Levei a bandeja à cozinha e a inclinei de modo que cada item deslizasse diretamente para dentro do lixo. Toda a comida preparada, temperada com perícia, o prato de porcelana, a molheira com manteiga, o sal, o guardanapo, os talheres de prata e o copo de cristal bacará. Tudo desaparecido. Que importância tinha? Eu buscaria tudo novamente no dia seguinte, ou quando ela sentisse fome de novo para almoçar. Quando cheguei a Drinkland, Alex parecia aborrecido e Lily abatida.
Imediatamente me perguntei se Alex saberia, não sei como, que eu havia sido convidada para sair por um cara que, além de famoso e mais velho, era um completo e perfeito garanhão. Ele sabia? Sentia o que tinha acontecido? Eu devia contar? Não havia necessidade de discutir isso, algo tão insignificante. Não era o mesmo que eu estar interessada em outro, não como se eu realmente fosse tomar uma atitude. Portanto, não havia nada a ganhar mencionando a conversa. Oi, garoto da moda, engrolou Lily, agitando seu gin tônica para mim em uma saudação. Derramou um pouco em seu cardigã, mas ela pareceu nem notar. Ou devo dizer futura companheira de apartamento. Peça uma bebida, temos de brindar. Beijei Alex e me sentei do seu lado. Está sexy hoje, disse ele olhando e aprovando meu traje Prada. Quando foi isso? Ah, hoje, já que só faltaram apregoar que se eu não cuidasse da minha aparência, poderia perder o emprego. Bastante ofensivo, mas tenho de admitir que vestir algo diferente todo dia não é nada mal. Ei, ouçam, eu sinto muito, mas muito mesmo ter me atrasado. O livro nunca ficava pronto, e assim que o deixei na casa de Miranda, ela me mandou a delicatessen da esquina comprar manjericão. Pensei que ela tivesse um cozinheiro, falou Alex. Por que ele não fez isso? Ela tem um cozinheiro. Também tem uma faxineira, uma babá e 2 filhas. Por isso não faço a menor ideia de por que mandou a mim comprar as ervas para o jantar. Foi especialmente irritante, porque a Quinta Avenida não tem nenhuma delicatessen em esquinas, tampouco a Madison ou a Park, de modo que tive de ir até Alex para encontrar uma. Mas, é claro, não vendiam manjericão, por isso tive de percorrer 9 quadras até encontrar um D'Agostinos aberto. Isso me tomou mais 45 minutos. Mas vou dizer uma coisa, esses 45 minutos valeram a pena. Isto é, pensem no quanto aprendi comprando esse manjericão, como estou muito mais preparada para o meu futuro nas revistas. Agora chegarei mais rápido à posição de redatora. E exibi um sorriso de triunfo. Ao seu futuro, gritou Lily, sem detectar um único sinal de sarcasmo em minha diatribe. Ela está de porre, disse Alex calmamente, observando Lily com a expressão de alguém diante de um parente doente na cama de um hospital. Cheguei aqui com o Max, que já foi embora, na hora marcada, mas ela já devia estar aqui há horas. Ou isso, ou bebe rápido demais. Lily sempre tinha bebido demais, o que não era de se estranhar porque ela fazia tudo demais. Foi a primeira a fumar maconha no ginásio, e a primeira a perder a virgindade no 2º grau, e a primeira a saltar de paraquedas, com acrobacias, na faculdade. Gostava de tudo e todos que não retribuíam o seu amor, contanto que a fizessem se sentir viva. Não entendo como dorme com ele, sabendo que nunca vai romper com a namorada. Eu disse sobre um cara com quem se encontrava secretamente durante o penúltimo ano na faculdade. Não entendo como você pode obedecer a tantas regras, replicou instantaneamente. O que tem de divertido em sua vida tão perfeitamente planejada, detalhada, cheia de normas? Viva um pouco, Andy. Sinta alguma coisa. É bom estar viva. Talvez ela andasse bebendo um pouco mais ultimamente, mas eu sabia que os estudos de seu primeiro ano eram terrivelmente estressantes, até mesmo para ela, e que seus professores na Colômbia eram mais exigentes e menos compreensivos do que os que ela dominara facilmente na Brown. Talvez não fosse má ideia, pensei, fazendo um sinal para a garçonete. Talvez beber fosse a maneira de tratar disso. Pedi uma Absolute e suco de grapefruit, e bebi um gole demorado. Isso me enjoou mais do que qualquer outra coisa, porque eu ainda não tinha tido tempo de comer alguma coisa, exceto as pastas e a Coca-Cola Light que Emily tinha conseguido para mim mais cedo. Tenho certeza de que teve algumas semanas duras na escola, eu disse a Alex, como se Lily não estivesse sentada conosco. Ela não notou que falávamos dela, porque estava absorta em lançar olhares lânguidos, sedutores, a um Yuppie no balcão. Alex pôs o braço em volta de mim e chegou mais para perto no sofá. Era muito bom estar perto dele de novo. Era como se não nos víssemos há semanas. Odeio ser um desmancha-prazeres, mas tenho de ir para casa, disse Alex, puxando meu cabelo para trás das orelhas. Vai ficar bem com ela? Você tem de ir? Já? Já?
Andy, estou aqui assistindo a sua melhor amiga beber há 2 horas. Vim para vê-la, mas você não estava. E agora é quase meia-noite e ainda tenho de corrigir redações. Falou calmamente, mas percebi que estava chateado. Sei, lamento. Lamento mesmo. Você sabe que teria chegado antes se pudesse. Sabe que... Sei de tudo isso. Não estou dizendo que fez alguma coisa errada ou que deveria ter agido de outra maneira. Eu compreendo. Mas tente entender de onde estou vindo. Eu também, ok? Assenti com a cabeça e o beijei, mas me senti horrível. Prometi compensar. Planejar uma noite especial só para nós dois. Afinal, ele realmente tinha aguentado muito. Então, não vai passar a noite comigo? Perguntei esperançosa. Não, a menos que precise de ajuda com Lily. Preciso mesmo ir para casa e trabalhar. Abraçou-me, se despedindo, beijou Lily na bochecha e se dirigiu à porta. Ligue, se precisar, disse ao sair. Ei, por que Alex foi embora? Perguntou Lily, embora estivesse ali durante a nossa conversa. Está chateado com você? Provavelmente, eu disse com um suspiro, abraçando minha bolsa. Tenho aprontado muito com ele ultimamente. Fui até o balcão pedir o menu de entradas e quando voltei, o cara de Wall Street tinha se enroscado no sofá, do lado de Lily. Parecia ter quase 30 anos, mas suas entradas pronunciadas tornavam impossível saber ao certo. Peguei o seu casaco e joguei para ela. Lily, ponha o casaco, estamos indo embora, eu disse olhando para ele. Ele era mais baixo e sua calça caque não ajudava sua figura rechonchuda, e o fato de sua língua estar a 2 centímetros da orelha da minha melhor amiga não fez com que eu gostasse mais dele. Ei, por que a pressa? Perguntou com uma voz nasalada. Sua amiga e eu só estamos querendo nos conhecer. Lily sorriu e concordou, balançando a cabeça, tentando beber um gole de sua bebida, sem se dar conta de que seu copo estava vazio. Bem, isso é muito bonito, mas temos de ir. Como se chama? Stuart. Foi um prazer conhecê-lo, Stuart. Por que não dá o seu número a Lily para que ela possa ligar para você quando estiver se sentindo um pouco melhor? Ou não? O que acha? Lancei-lhe um sorriso. Bem, não importa. Sem problemas. Vejo vocês depois. Estava em pé e foi para o bar tão rápido que Lily nem percebeu que ele tinha ido embora. Stuart e eu estamos querendo nos conhecer, não é, Stu? Virou-se para onde ele estava antes e ficou confusa. Stuart teve de correr, Leo. Venha, vamos sair daqui. Pus seu casaco de lã grossa sobre sua suéter e a puxei para que ficasse em pé. Ela cambaleou até se equilibrar. O ar lá fora estava frio e seco e achei que a ajudaria a curar seu porre. Não me sinto muito bem, engrolou Lily. Eu sei, querida. Eu sei. Vamos pegar um táxi para a sua casa, está bem? Acha que consegue? Ela assentiu com a cabeça e então curvou-se à frente, naturalmente, e vomitou. Em cima de suas botas, espirrando um pouco no seu jeans. Se as garotas Runway vissem a minha melhor amiga agora, não consegui evitar pensar. Sentei-a na saliência de uma janela, que parecia não ter nenhum alarme, e mandei que não se mexesse. Havia uma loja, aberta 24 horas, do outro lado da rua, e essa garota precisava, com certeza, de água. Quando voltei, ela tinha vomitado de novo, dessa vez sobre si mesma, e suas pálpebras estavam caídas. Eu tinha comprado 2 garrafas de Poland Spring, uma para ela e outra para limpá-la, mas agora ela estava pesada demais. Despejei uma sobre seus pés para lavar o vômito, e metade da segunda sobre seu casaco. Era melhor ficar encharcada do que coberta de vômito. Estava tão bêbada que nem notou. Demorou um pouco para eu convencer um táxi a nos levar, por causa do aspecto de Lily, mas prometi uma boa gorjeta em cima do que seria uma boa corrida. Estávamos indo do Lower East Side para o extremo Upper West, e eu já estava imaginando como ser reembolsada de uma corrida que certamente daria uns $20. Talvez pudesse anotar como uma saída para procurar alguma coisa para Miranda. Sim, isso ia funcionar. Subir até o 4º andar foi ainda menos divertido do que o táxi, mas ela se mostrou mais cooperativa depois da viagem de 25 minutos, conseguindo até se lavar no chuveiro depois de eu despí-la. Coloquei-a na direção de sua cama e observei-a despencar de bruços quando seus joelhos bateram na lateral da cama. Olhei para ela, inconsciente,
e por um momento senti nostalgia da faculdade, de todas as coisas que tínhamos feito juntas. Era divertido agora, sem dúvida, mas nunca mais seria tão despreocupado como na época. Pensei se Lily não andava bebendo demais ultimamente. Afinal, ela parecia estar sempre bêbada. Mas quando Alex a trouxera na semana anterior, eu havia lhe assegurado que era porque ela continuava a ser estudante, que ainda não tinha vivido no mundo real com responsabilidades reais, de adulto, como servir Pellegrino. Quer dizer, não é como se não tivéssemos exagerado na bebida no Sr. Frogs, no feriado da primavera, ou tragado, um tanto ambiciosamente demais, 3 garrafas de vinho tinto celebrando o aniversário do dia em que nos conhecemos. Lily tinha segurado o meu cabelo enquanto eu descansava meu rosto na tampa da privada, depois do porre após os exames finais, e estacionado 4 vezes ao me levar de carro, de volta ao dormitório, depois de uma noite que incluíra 8 Cubas Libres e uma, particularmente horrível, interpretação no karaokê de Every Rose Has Its Thorn. Eu a tinha arrastado de volta ao meu apartamento na noite de seu aniversário de 21 anos e a metido na cama, checando a sua respiração a cada 10 minutos, e finalmente caído no sono no chão, do lado dela, depois de ter me certificado de que viveria a noite toda. Ela tinha acordado 2 vezes naquela noite. A primeira para vomitar do lado da cama, fazendo um esforço sincero para que caísse na lata de lixo que eu havia colocado ali, mas se confundindo e vomitando no lado da minha parede. E mais uma vez, se desculpando sinceramente e dizendo que me amava e que eu era a melhor amiga que alguém podia ter. É isso que fazem as amigas. Embebedam-se juntas, fazem coisas idiotas e cuidam uma da outra, certo? Ou isso era apenas farra de faculdade, ritos de passagem que tinham um tempo e lugar? Alex tinha insistido que agora era diferente, que ela estava diferente. Mas eu não via assim. Eu sabia que deveria passar a noite com ela, mas eram quase 2 da manhã e eu tinha de trabalhar dali a 5 horas. Minhas roupas cheiravam a vômito e não havia como arranjar uma única peça de roupa apropriada para runway no armário de Lily, especialmente com a minha nova aparência sofisticada. Dei um suspiro e puxei o cobertor sobre ela. Pus o despertador para as 7 horas, para o caso de, se não estivesse com uma ressaca muito violenta, pudesse ir à aula. Tchau, Lil. Estou indo. Você está bem? Pus o telefone sem fio sobre o travesseiro do lado de sua cabeça. Ela abriu os olhos, me encarou e sorriu. Obrigada, murmurou, as pálpebras tornando a cair. Ela não estava em condições de correr uma maratona, nem provavelmente de operar um cortador de grama, mas estaria bem para dormir. Foi um prazer, eu disse, embora essa fosse a primeira vez, em 21 horas, que tivesse parado de correr, buscar, rearrumar, limpar ou servir de alguma outra maneira. Ligo amanhã, eu disse, convencendo minhas pernas a não cederem, se ainda estivermos vivas. E finalmente, fui para casa. CD 10. Ei, que bom que a peguei, ouvi Cara dizer no outro lado da linha. Por que estaria sem fôlego às 7h45 da manhã? Você nunca ligou tão cedo. O que houve? Na fração de segundo em que disse essas palavras, meia dúzia de roteiros do que Miranda poderia precisar atravessaram velozmente minha cabeça. Não é nada disso. Só quis avisar que C100 está indo ver você, e ele está particularmente eloquente esta manhã. Bem, é uma ótima notícia, com certeza. Já se passou quase uma semana desde a última vez que ele me interrogou sobre cada aspecto da minha vida. Eu já me perguntava por onde andava o meu maior fã. Acabei de digitar meu memorando e cliquei em imprimir. Você é uma garota de sorte, tenho de admitir. Ele perdeu totalmente o interesse por mim. Afetou dramaticamente. Só tem olhos para você. Eu ouvi dizer que iria ir discutir os detalhes da festa no Met com você. Ótimo, isso é ótimo. Mal posso esperar para conhecer esse irmão dele. Até agora só falamos por telefone, mas me pareceu um perfeito idiota. Tem certeza de que veio para cá, ou é possível que um espírito caridoso lá de cima me poupe dessa infelicidade hoje? Não hoje. Ele está a caminho. Miranda tem hora com um quiropodista às 8h30, de modo que não deve ir com ele.
Chequei a agenda na mesa de Emily rapidamente e confirmei a consulta. Uma manhã livre de Miranda estava realmente programada. Fantástico! Não consigo imaginar alguém mais maravilhoso com quem bater papo de manhã cedo do que Cecem. Por que ele fala tanto? Isso não sei responder, a não ser apontar o óbvio. Ele se casou com ela, logo, não é muito bom da cabeça. Ligue, se ele disser algo muito ridículo. Tenho de correr. Caroline acaba de esmagar um dos batons Stila de Miranda no espelho do banheiro, sem nenhum motivo aparente. Nossas vidas são surpreendentes, não? Somos as garotas mais calmas que existem. De qualquer maneira, obrigada pelo aviso. Falo com você depois. Ok. Tchau. Dei uma lida no memorando enquanto esperava a chegada de Cecem. Era um pedido de Miranda à direção do Metropolitan Museum of Art. Ela pediu autorização para oferecer um jantar em uma das galerias, em março, para o seu cunhado, um homem que posso afirmar que ela desprezava, mas que infelizmente era da família. Jack Tomlinson era o irmão mais novo e mais rebelde de Cecem, e que tinha acabado de anunciar que estava abandonando a mulher e os 3 filhos para se casar com a sua massagista. Embora ele e Cecem pertencessem à típica aristocracia da costa leste, Jack tirou a máscara de Harvard quando tinha 20 e tantos anos e se mudou para Carolina do Sul, onde, imediatamente, fez fortuna com imóveis. Segundo Emily, ele tinha se transformado em um rapaz sulista de primeira, um verdadeiro caipira que masca palha, cospe tabaco, o que, é claro, estarreceu Miranda, o epítome de classe e sofisticação. Cecem tinha pedido a Miranda para organizar uma festa de noivado para o seu irmãozinho, e Miranda, cega de amor, não teve outra escolha. E se ela ia fazer alguma coisa, com toda certeza faria direito. E o direito era no Met. Prezados e honrados membros, blá blá blá, gostaria de pedir permissão para organizar uma fabulosa pequena soirée, blá blá blá, para a qual seriam contratados os melhores fornecedores, floristas, banda, é claro, blá blá blá, a sua contribuição será bem-vinda, blá blá blá. Certificando-me mais uma vez de que não havia erros gritantes, rapidamente imitei sua assinatura e liguei para um mensageiro vir buscar a carta. A batida na porta da sala, que eu mantinha fechada de manhã cedo, já que ninguém havia chegado ainda, aconteceu quase que imediatamente, e fiquei impressionada com a prontidão do serviço. Mas a porta se abriu e revelou Cecem ostentando um largo sorriso, entusiasmado demais para antes das 8 da manhã. Andréa! Cantou, aproximando-se no mesmo instante da minha mesa e sorrindo tão genuinamente que me fez sentir culpada por não gostar dele. Bom dia, Sr. Tomlinson. O que o traz tão cedo? Perguntei. Lamento dizer que Miranda ainda não chegou. Ele deu um risinho, seu nariz se contorcendo como de um roedor. Sim, ela só vai chegar depois do almoço, acho. Andy, faz muito tempo desde a última vez que nos falamos. Diga ao Sr. T, diga, como vai tudo? Deixe-me pegar isto, eu disse, puxando a bolsa de pano, com o seu monograma, cheia de roupa suja, que Miranda lhe dera para me entregar. Também peguei a bolsa de contas Fendi que tinha ressurgido recentemente. Era uma bolsa exclusiva, feita à mão, com um elaborado bordado com contas de cristal desenhada para Miranda, de Silvia Venturino e Fendi, em agradecimento ao seu apoio, e uma das assistentes de moda a tinha avaliado em $10.000. Mas notei nesse dia que uma das alças de couro tinha se soltado de novo, embora o departamento de acessórios a tivesse devolvido a Fendi para costurá-la umas 12 vezes. Era feita para conter uma carteira feminina delicada, talvez acompanhada de óculos escuros, ou talvez, se absolutamente necessário, um pequeno telefone celular. Miranda realmente não ligava para isso. Havia colocado um vidro extra large do perfume Bulgari, uma sandália com um salto quebrado, que eu, supostamente, deveria consertar, a agenda diária Hermé, que pesava mais do que um laptop, uma coleira de cachorro grande, com espigões, que achei que pertenceria ou a Madeleine ou seria para uma sessão de fotos, e o livro que eu tinha lhe levado na noite anterior. Eu teria posto no prego uma bolsa de $10.000 e pagado meu aluguel por 1 ano, mas Miranda preferia usá-la como um receptáculo de bugigangas. Obrigado, Andy. Você realmente é de grande ajuda para todo mundo.
Por isso, Sr. T, gostaria de ouvir mais sobre a sua vida. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Bem, vamos ver. Não muita coisa, na verdade, acho. Passo a maior parte do tempo tentando cumprir o meu prazo do contrato de servidão com sua mulher sádica. Se houver alguns minutos livres durante o dia de trabalho, quando ela não está fazendo alguma exigência humilhante, então tenho de tentar bloquear a tagarelice da lavagem cerebral que me é imposta por sua assistente sênior. Nas ocasiões, cada vez mais raras, em que me vejo fora dos limites desta revista, fico geralmente tentando me convencer de que é realmente legal comer mais de 800 calorias por dia e que usar manequim 38 não me inclui na categoria de tamanhos grandes. Por isso, acho que a resposta é não muito. Bem, Sr. Tomlinson, não muita coisa. Trabalho muito, e acho que quando não estou trabalhando, saio com a minha melhor amiga ou com o meu namorado. Tento ver minha família. Eu costumava ler muito, quis dizer, mas me sinto cansado demais para isso agora. E esportes sempre tinham ocupado uma boa parte da minha vida, mas não havia mais tempo. Então, tem 25 anos, certo? Argumento non sequitur. Não consegui imaginar aonde queria chegar. Bem, não, tenho 23. Eu me formei só em maio passado. 23. Parecia na dúvida se diria algo ou não. Eu me preparei. Então diga ao Sr. T, o que se faz aos 23 anos para se divertir nesta cidade? Restaurantes? Boates? Esse tipo de coisa? Sorriu de novo, e eu me perguntei se ele realmente precisava de atenção como fazia crer. Não havia nada sinistro por trás de seu interesse, apenas uma aparente necessidade de conversar. Bem, todas essas coisas, acho. Eu realmente não vou a boates, mas a bares e restaurantes. Saio para jantar, ir ao cinema. Bem, parece muito divertido. Eu também costumava fazer esse tipo de coisa quando era da sua idade. Agora são só eventos de negócios e para levantar fundos. Aproveite enquanto pode, Andy. Piscou o olho como um pai esquisitão faria. Estou tentando, eu disse. Por favor, saia, por favor, saia, por favor, saia, desejei, olhando com anseio para o Bagel que só faltava gritar meu nome. Eu tinha 3 minutos de paz e silêncio por dia, e esse homem os estava roubando de mim. Ele abriu a boca para dizer alguma coisa, mas as portas se abriram e Emily entrou. Ela estava com os fones de ouvido e se mexendo ao ritmo da música. Vi seu queixo cair ao vê-lo ali. Sr. Tomlinson, exclamou, arrancando os fones dos ouvidos e jogando seu iPod na sua bolsa Gucci. Tudo bem? Algum problema com Miranda? Ela pareceu genuinamente preocupada. Uma performance esplêndida, sempre a assistente perfeitamente atenta, infalível, cordial. Olá, Emily. Nenhum problema. Miranda vai chegar logo mais. O Sr. T só passou para deixar suas coisas. Como vai? Emily sorriu radiante e me perguntei se ela realmente tinha gostado de ele estar ali. Bem, muito obrigada por perguntar. E o senhor? Andréia ajudou com tudo? Oh, claro que ajudou, disse ele, lançando seu sorriso número 6.000 na minha direção. Queria repassar algumas coisas em relação à festa de noivado do meu irmão, mas acho que ainda é um pouco cedo para isso, certo? Por um momento, pensei que ele tinha dito cedo naquela manhã e quase gritei, sim, mas então percebi que ele se referia a cedo no planejamento para discutir os detalhes. Ele virou-se para Emily e disse, você conseguiu uma assistente júnior e tanto, não acha? É claro, disse Emily, embora com os dentes trincados. Ela é a melhor. Sorriu largo. Eu sorri largo. O Sr. Tomlinson sorriu largo com uma voltagem extra e me perguntei se ele não sofreria de um desequilíbrio químico, talvez hipomania. Bem, é melhor o Sr. T ir embora. É sempre adorável conversar com vocês, garotas. Tenham uma boa manhã. Até logo. Tchau, Sr. Tomlinson, gritou Emily quando ele virou no corredor a caminho da recepção. Por que foi tão rude com ele? Perguntou ela tirando um leve blazer de couro, revelando uma blusa de chiffon com um decote redondo, mais leve ainda, toda amarrada na frente como um espartilho. Tão rude? Ajudei-o com as coisas que trouxe e conversei com ele até você chegar. Isso é ser rude? Bem, você não se despediu para começo de conversa e ficou com essa cara.
Essa cara? Sim, essa cara que você faz. A que diz a todo mundo como você está acima disso tudo, o quanto odeia aqui. Comigo ainda vá lá, mas não com o Sr. Tomlinson. Ele é o marido de Miranda e não pode tratá-lo dessa maneira. Anne, você não acha que ele é um pouco, sei lá, esquisito? Não pare de falar. Como pode ser tão simpático quando ela é uma... não tão simpática? Observei a relancear os olhos para a sala de Miranda para ver se eu tinha disposto os jornais corretamente. Esquisito? Dificilmente, Andréa. Ele é um dos advogados mais importantes de Manhattan. Não valia a pena a discussão. Não importa, nem sei o que estou dizendo. E você, como vai? Como foi a sua noite? Ah, foi boa. Fui fazer compras com Jéssica, presentes para suas damas de honra. Fomos a tudo que é lugar. Scope, Bergdorf's, Infinite. E experimentei um monte de coisas pensando em Paris, mas ainda é cedo demais. Paris? Você vai a Paris? Isso quer dizer que vai me deixar sozinha com ela? Eu não tinha tido a intenção de falar a última parte alto, mas escapou. De novo, olhou-me como se eu fosse louca. Sim, irei a Paris com Miranda em outubro, para os desfiles das coleções Primavera Prêt-à-Porter. Todo ano, ela leva sua assistente sênior aos desfiles, para que veja como são. Quer dizer, eu já estive em milhões em Bryant Park. Nota da tradutora. Bryant Park é o local em que acontecem os desfiles de Nova York. Fim da nota. Mas os desfiles europeus são diferentes. Fiz um cálculo rápido. Em outubro, daqui a 7 meses, está experimentando roupas para uma viagem daqui a 7 meses? Não tive a intenção de ser tão ríspida como fui, e Emily imediatamente se pôs na defensiva. Sim, bem, quer dizer, obviamente não vou comprar nada. Muitos estilos terão mudado até lá, mas só quis começar a pensar no assunto. É realmente uma grande viagem, sabe? Ficar em hotéis 5 estrelas, ir às festas mais incríveis. E, meu Deus, verei os desfiles de moda mais badalados, mais exclusivos que existem. Emily já tinha me dito que Miranda ia à Europa 3 ou 4 vezes por ano para assistir a desfiles de moda. Ela sempre pulava Londres, como todo mundo, mas ia a Milão e Paris em outubro para as coleções de primavera do Prêt-à-Porter, em julho, para a coleção inverno da alta costura, e em março para as coleções outono do Prêt-à-Porter. Às vezes, ela via as coleções de alto verão, mas nem sempre. Tínhamos trabalhado como loucas para preparar Miranda para os desfiles do fim do mês. Pensei, por um instante, por que ela não planejava levar uma assistente? Por que não a leva para todos? Decidi tentar, se bem que a resposta certamente acarretaria uma explicação extensa. Eu estava muito excitada com o fato de Miranda ficar fora do escritório por 2 semanas inteiras. Passava uma em Milão e uma em Paris. E estava tonta com a ideia de me livrar de Emily por 1 semana. Imagens de cheeseburgers com bacon e jeans rasgados, não profissionais, e sapatos baixos, oh Deus, talvez até tênis, encheram minha cabeça. Por que só em outubro? Bem, não que ela não precise de ajuda nos outros lugares. A Runway francesa e italiana sempre mandam algumas de suas assistentes para Miranda, e na maior parte do tempo os editores a ajudam, eles próprios. Mas é no Prêt-à-Porter da primavera que ela organiza uma festa imensa, a festa anual de lançamento, que todo mundo diz que é a maior e a melhor de toda a temporada de desfiles, do ano inteiro. Só irei para a semana em que ela estará em Paris. Portanto, obviamente, ela só confia em mim para ajudá-la lá. Obviamente. Parece que será demais. Então quer dizer que eu ficarei no controle das coisas aqui? Sim, na maior parte do tempo, mas não pense que será moleza. Provavelmente será a semana mais difícil de todas, porque ela precisa de muita assistência quando está fora. Ela vai ligar muito para você. Ah, que ótimo, eu disse. Ela girou os olhos. Dormi com os olhos abertos, encarando a tela em branco do computador, até o escritório começar a encher e haver outras pessoas a quem observar. Às 10 horas, chegaram os primeiros tagarelas, o bebericar silencioso do café com leite desnatado, sem creme, para cuidar da ressaca de champanhe da noite anterior. James passou pela minha mesa, como fazia sempre que via que Miranda não estava, e proclamou que tinha conhecido seu futuro marido no Baltazar na noite anterior.
Ele estava sentado ao balcão, usando a jaqueta de couro vermelha mais maravilhosa que já vi. E vou dizer uma coisa, ele podia tirá-la. Devia vê-lo deslizar aquelas ostras na língua. Gemeu audivelmente. Oh, foi simplesmente magnífico. E então, ficou com o seu telefone? Perguntei. Com o telefone? Fiquei com sua calça. Ele estava com o traseiro nu no meu sofá às 11. E, cara, vou dizer uma coisa. Adorável, James. Adorável. Não precisou fingir indiferença para fisgá-lo, não foi? Parece um pouco imoral da sua parte, para ser franca. Estamos na era da AIDS, sabia? Querida, até você, a senhorita arrogante namora o último anjo do mundo, até mesmo você ficaria de joelhos sem pensar 2 vezes se visse esse cara. Ele é simplesmente surpreendente, surpreendente. Por volta das 11, todo mundo já tinha checado todo mundo. Tinha reparado em quem tinha conseguido a nova calça TR Max ou a última esgotada Sevens. Uma pausa ao meio-dia, quando a conversa se concentrava em peças de roupas, e geralmente acontecia do lado das prateleiras alinhadas ao longo das paredes. Toda manhã, Jeff tirava as araras de vestidos, maiôs, calças, blusas, casacos e sapatos, enfim, tudo que tinha sido pedido como item potencial a ser fotografado para um dos editoriais de moda. Ele alinhava as araras contra a parede, dispondo-as sinuosamente por todo o andar, de modo que os editores pudessem encontrar o que precisavam sem ter de procurar no closet. O closet não era de fato um armário, era mais um pequeno auditório. Ao longo de seu perímetro havia paredes de sapatos de todos os tamanhos, cores e estilos, uma fábrica Willy Wonka virtual para ligados em moda, com dezenas de sapatos abertos atrás, saltos finos, sapatilhas de balé, botas de salto alto, sandálias, saltos bordados. Gavetas empilhadas, algumas embutidas, outras pelos cantos, continham todas as configurações concebíveis de meias de nylon, meias soquetes, sutiãs, calcinhas, combinações, corpetes e espartilhos. Precisa na última hora de um sutiã de estampas de leopardo La Perla? Veja no closet. Que tal uma meia arrastão cor de pele ou um óculos tipo aviador da Dior? No closet. As prateleiras e gavetas de acessórios ocupavam as 2 paredes mais distantes, e a quantidade de mercadorias, sem falar no seu valor, era assombrosa. Canetas tinteiro, joias, roupas de cama, cachecóis e luvas e gorros, pijamas, capas, chales, material de papelaria, flores de seda, chapéus, muitos chapéus, e bolsas, as bolsas. Havia bolsas grandes e bowling bags, mochilas e baguetes, sacos e minis, sacolonas e carteiras, envelopes e de carteiro, cada uma com uma etiqueta exclusiva e um preço maior do que o pagamento mensal de uma hipoteca do americano mediano. Então, havia araras e araras de roupas, tão juntas que era impossível passar entre elas, que ocupavam cada milímetro do espaço restante. Durante o dia, Jeff tentava tornar o closet um espaço semi-usável, onde as modelos e assistentes, como eu mesma, pudessem experimentar roupas e chegar aos sapatos e bolsas nos fundos, empurrando todas as araras no corredor. Ainda estava para ver um único visitante ao andar, escritor, namorado, mensageiro ou estilista, não parar pasmo diante dos corredores repletos de alta costura. Às vezes, as araras eram dispostas por seção fotográfica, Sydney, Santa Bárbara, e outras vezes por item, biquínis, saias, mas geralmente pareciam simplesmente uma miscelânea casual de coisas realmente caras. E apesar de todo mundo parar, olhar e tocar os cachemirs macios e os vestidos longos com bordados intrincados, eram os tagarelas que rondavam, possessivamente, suas roupas e faziam comentários constantes sobre cada peça. Maggie Reiser é a única mulher no mundo que pode realmente usar essas calças capri, declarou Alto Hope, uma das assistentes de moda, pesando colossais 53 quilos e medindo 1,85 m, do lado de fora da nossa sala, segurando uma calça na frente das suas pernas e suspirando. Elas fariam meu traseiro parecer mais gigantesco do que já é. Andrea, chamou sua amiga, uma garota que eu não conhecia muito bem que trabalhava com os acessórios. Por favor, diga a Hope que ela não está gorda. Você não está gorda, eu disse, minha boca no piloto automático.
Muitas horas minhas seriam poupadas se eu usasse uma camisa com essas palavras impressas, ou tivesse a frase tatuada na minha testa. Eu era constantemente chamada para assegurar a várias funcionárias do runway de que não estavam gordas. Oh, meu Deus, viu minha barriga ultimamente? Estou com o maldito depósito Firestone, pneus para todo lado. Estou enorme. A gordura estava na cabeça de todo mundo e não em seus corpos. Emily jurava que as suas coxas tinham uma circunferência maior do que a de uma sequoia gigantesca. Jéssica acreditava que seus braços flácidos eram como os de Roseanne Barr. Até mesmo James queixava-se de que o seu traseiro tinha parecido tão grande de manhã, quando saiu do chuveiro, que tinha pensado em ligar para o trabalho justificando sua falta por estar gordo. No começo, respondi às miríades de perguntas "estou gorda", com o que eu achava palavras extremamente racionais. Se você está gorda, Hope, o que diz de mim? Sou 5 centímetros mais baixa do que você e peso mais. Oh, Andy, fale sério. Eu sou gorda. Você é magra e linda. Naturalmente achei que ela estava mentindo, mas logo percebi que Hope, junto com todas as outras garotas anorexicamente magras do escritório e a maior parte dos rapazes, era capaz de avaliar com exatidão o peso de outras pessoas. Só quando chegava a hora de se olhar no espelho é que via, genuinamente, um gnu encarando de volta. É claro que por mais que eu tentasse me manter afastada disso, repetir várias vezes para mim mesma que eu era normal e elas não, os comentários constantes sobre gordura tinham deixado uma marca. Estava trabalhando há somente 4 meses, mas a minha cabeça havia sido distorcida o bastante, sem falar na paranoia, a ponto de, às vezes, achar que esses comentários eram dirigidos intencionalmente a mim. Por exemplo, eu, a assistente de moda alta, linda e esbelta, estou fingindo me achar gorda para que você, a assistente pessoal rechonchuda e atarracada, se dê conta de que é gorda. Com 1,80 m e 57,5 kg, o mesmo peso de quando meu corpo foi torturado pelos parasitas, sempre me considerei do tipo magro em relação às garotas da minha idade. Até então, tinha passado a vida me sentindo mais alta do que 90% das mulheres que eu conhecia, e pelo menos metade dos rapazes. Só quando comecei a trabalhar nesse lugar delirante foi que percebi como era se sentir baixa e gorda o dia inteiro, todos os dias. Eu era, tranquilamente, o monstrengo do grupo, a mais atarracada e a mais larga, e usava manequim 38. E se deixasse de pensar nisso por um instante, o papo e as fofocas diárias certamente me lembrariam. A doutora Eisenberg disse que a Zone só funciona se você renunciar solenemente às frutas também, acrescentou Jéssica, que se juntou à conversa, puxando uma saia Narciso Rodrigues da Arara. Noiva recentemente do mais jovem vice-presidente da Goldman Sachs, Jéssica sentia a pressão da sociedade sobre o seu casamento em breve. E ela tem razão. Perdi pelo menos mais 5 quilos desde a última prova das roupas. Eu a perdoava por passar fome sem ter gordura suficiente para funcionar normalmente, mas não podia perdoá-la por falar sobre isso. Eu não conseguia, por mais impressão que os nomes das médicas causassem, ou por mais casos bem-sucedidos que ela propagasse, me convencer de me importar. Por volta da 1, o escritório acelerava o ritmo, pois todo mundo começava a se preparar para o almoço. Não que comer estivesse associado a essa hora, mas era o horário nobre do dia para os convidados. Eu observava preguiçosamente como o grande número de estilistas, colaboradores, freelancers, amigos e amantes passavam para se deleitar e, geralmente, se banhar no glamour que naturalmente acompanhava centenas de milhares de dólares de roupas, dezenas de carinhas lindas e o que parecia um número ilimitado de pernas realmente longas. Jeff se aproximou de mim assim que confirmou que Miranda e Emily tinham saído para o almoço e me deu 2 sacolas de compras enormes. Tome, dê uma olhada. Pode ser um bom começo. Despejei o conteúdo de uma sacola no chão, do lado da minha mesa, e comecei a separar. Havia calças Joseph camelo e cinza escuro, ambas compridas e finas e de cintura baixa, feitas de uma lã incrivelmente macia. Uma calça de camurça Gucci marrom parecia capaz de transformar qualquer caipira em uma supermodelo, e 2 jeans Marc Jacobs, desbotados com perfeição, pareciam cortados para o meu corpo.
Havia 8 ou 9 opções de tops, indo de uma suéter bem justa, gola rolê, da Calvin Klein, até uma blusa completamente transparente da Donna Karan. Um estupendo vestido transpassado da Diane von Furstenberg estava perfeitamente dobrado sobre um terninho Tahari de veludo azul marinho. Vi e me apaixonei imediatamente por uma saia de denim pregueada habitual que caía bem acima dos joelhos e parecia perfeita com o blazer Cataillon Adélie de estampa floral, super hype. Estas roupas são todas para mim? Perguntei, querendo parecer excitada e não ofendida. Sim, e não é nada. Só algumas coisinhas que estavam no closet há muito tempo. Devemos ter usado algumas peças em sessões de fotos, mas nunca retornaram às grifes. De meses em meses eu limpo o closet e distribuo essas coisas. E pensei que você, bem, que talvez estivesse interessada. Você veste 38, não é? Concordei com a cabeça, ainda pasma. Sim, eu tinha certeza. A maioria delas veste manequim 36 ou menor, por isso você pode ficar com tudo. Poxa, bárbaro, é bárbaro, Jeff. Não sei como agradecer. É tão incrível. Cheque a segunda sacola, disse ele, apontando-a no chão. Não acha que vai poder usar esse terninho de veludo com essa bolsa de lona que você não larga, acha? A segunda, ainda mais cheia, continha vários sapatos, bolsas e 2 casacos. Havia 2 pares de botas Jimmy Choo de salto alto, uma de cano curto e outra de cano longo. 2 pares de sandálias Manolo de salto fino, um par dos clássicos escarpins Prada pretos e um par de mocassins Todd, que Jeff imediatamente me lembrou de nunca usar no escritório. Pendurei uma bolsa vermelha de camurça no ombro e logo vi os 2 C na frente, mas essa não era tão linda quanto a de couro café da Celine que pus no outro braço. Uma trench coat no estilo militar, com os típicos botões enormes Marc Jacobs, arrematou tudo. Você está brincando, eu disse baixinho, afagando os óculos escuros que ele jogara ali dentro, como se tivesse se lembrado depois. Só pode estar brincando. Ele pareceu satisfeito com a minha reação e baixou a cabeça. Só me faça o favor de usá-los, ok? E não conte a ninguém que eu lhe dei primeiro, porque vivem para as limpezas do closet, entendeu? Ele saiu rápido da sala ao ouvir a voz de Emily chamar alguém no corredor, e eu empurrei minhas coisas para debaixo da mesa. Emily voltou do restaurante com o seu almoço de sempre, suco de frutas naturais e um recipiente pequeno com alface, brócolis e vinagre balsâmico. Nada de vinagrete, vinagre. Miranda estava para chegar a qualquer minuto. Uri tinha acabado de ligar para dizer que a estava deixando. Portanto, eu não tinha os meus 7 minutos preciosos de sempre para ir em linha reta à mesa de sopa e tragá-la na minha mesa. Os minutos se passavam e eu estava morrendo de fome, mas não tive energia para passar pelos tagarelas, ser examinada pela caixa, e me perguntei se não estaria me causando um mal permanente engolir uma sopa fervendo e gordurosa, tão rápido que sentia o calor descendo por meu esôfago. Não vale a pena, pensei. Saltar uma refeição não vai matá-la, disse a mim mesma. De fato, segundo todos os seus colegas de trabalho sadios e estáveis, só lhe fará mais forte. E além disso, calças de $2.000 não ficam tão atraentes em garotas que se empanturram, pensei. Deixei-me cair na minha cadeira e pensei em como acabar de representar tão bem a revista Runway. CD 11. O telefone celular esganiçou em algum lugar no fundo do meu sonho, mas a consciência se impôs e me perguntei se seria ela. Depois de um processo de orientação espantosamente rápido, onde estou? Quem é ela? Que dia é hoje? Me dei conta de que o telefone tocar às 8 da manhã de um sábado não era um bom presságio. Nenhum dos meus amigos acordaria tão cedo, e após anos me escondendo, meus pais aceitaram, de má vontade, que a sua filha só atenderia depois do meio-dia. Nos 7 segundos que levei para compreender tudo isso, também considerei uma razão para atender a essa ligação. As razões de Emily, desde o primeiro dia, me voltaram à mente, e varri o chão com o braço para fora do conforto da minha cama. Consegui abrir o telefone logo antes que parasse de tocar. Alô? Fiquei orgulhosa da minha voz ressoar forte e clara,
como se eu tivesse passado as últimas horas trabalhando duro em algo respeitável e não desfalecido em um sono tão profundo, tão intenso, que possivelmente não indicaria coisas boas em relação à minha saúde. Bom dia, querida. Que bom que está acordada. Só quero dizer que estamos na altura das 60 e pouco com a terceira. Então, estarei aí em mais ou menos 10 minutos, ok? A voz da minha mãe chegou retumbando. Dia da mudança. Era o dia da mudança. Tinha me esquecido completamente de que meus pais haviam concordado em me ajudar a empacotar minhas coisas e levar ao novo apartamento que Lily e eu tínhamos alugado. Levaríamos as caixas com roupas, CDs e álbuns, enquanto a empresa de mudança transportaria minha cama. Ah, oi, mãe, resmunguei, caindo de novo no modo voz cansada. Pensei que era ela. Não, hoje vai ter uma folga. De qualquer jeito, onde estacionamos? Há alguma garagem por perto? Sim, debaixo do meu prédio. Entrem pela terceira. Deem o número do apartamento e terão um desconto. Tenho de me vestir. Até já. Ok, querida. Espero que esteja pronta para trabalhar hoje. Caí de volta no travesseiro e considerei minhas opções para poder voltar a dormir. Eles realmente pareciam impiedosos, considerando que tinham vindo de Connecticut para me ajudar a me mudar. Nesse momento, o despertador estrelou a sua estática típica. Aham, então eu tenho de lembrar que hoje é o dia da mudança. O lembrete de que eu não estava ficando completamente louca foi um pequeno conforto. Sair da cama foi, talvez, ainda mais difícil do que nos outros dias, embora algumas horas mais tarde. Meu corpo tinha brevemente se iludido, achando que iria sair do atraso, determinado a reduzir essa infame dívida de sono que aprendemos em Psicologia 101, quando o tirei à força da cama. Havia uma pilha de roupas que eu tinha deixado dobradas do lado da cama, as únicas coisas além da escova de dentes que eu ainda não empacotara. Vesti o training Adidas azul, o blusão marrom de capuz e o tênis cinza sujo New Balance que tinham me acompanhado pelo mundo. Nem um segundo depois de eu fazer bocheche com o restinho da minha última Listerine, a campainha de baixo tocou. Oi, vou abrir, só um segundo. Bateram à minha porta 2 minutos depois, e ao invés de meus pais, ali estavam o Alex com a aparência amarrotada. Estava ao máximo, como sempre. Seu jeans desbotado baixo, caindo sobre quadris inexistentes, e camiseta de manga comprida azul marinho, justa na medida certa. Os óculos minúsculos de armação de metal, que só usava quando não tolerava as lentes de contato, estavam em frente de seus olhos vermelhos, e seu cabelo estava desgrenhado. Não consegui deixar de abraçá-lo ali mesmo. Não o via desde o domingo anterior, quando nos encontramos para um rápido café no meio da tarde. Tínhamos pretendido passar o dia inteiro e a noite juntos, mas Miranda tinha precisado de uma babysitter de emergência para Cassidy, para que pudesse levar Caroline ao médico, e eu tinha sido recrutada. Voltei para casa tarde demais para passar um tempo com ele, e recentemente tinha parado de acampar na minha cama só para dar uma olhada em mim, o que eu entendia. Tinha querido ficar na noite passada, mas eu ainda estava na fase de fingir para os pais. Embora todas as partes envolvidas soubessem que Alex e eu dormíamos juntos, nada podia ser feito, dito ou sugerido para confirmá-lo. E assim, eu não o tinha querido ali quando meus pais chegassem. Oi, gata. Achei que talvez precisassem de ajuda hoje. Levantou uma sacola Baggery que eu sabia que conteria bagels salgados, os meus preferidos, e alguns cafés grandes. Seus pais ainda não chegaram? Trouxe café também para eles. Achei que ia dar aulas particulares hoje. Eu disse isso assim que Shanti surgiu de seu quarto, vestindo um terninho preto. Baixou a cabeça ao passar por nós e resmungou alguma coisa sobre trabalhar o dia todo e saiu. Falávamos tão raramente que pensei se ela teria percebido que era o meu último dia no apartamento. E ia, mas liguei para os pais das 2 meninas e todos concordaram com passar a aula para amanhã de manhã, portanto, sou todo seu. Andy! Alex! Meu pai apareceu à porta, atrás de Alex, radiante como se esta fosse a melhor manhã do mundo. Minha mãe parecia tão desperta que me perguntei se não estaria drogada. Fiz um rápido exame da situação e imaginei que eles suporiam de imediato que Alex acabara de chegar, já que ele ainda estava de sapatos e carregando uma sacola de comida, obviamente comprada há pouco. Além disso, a porta continuava aberta.
Ufa. Andy disse que hoje você não podia, disse meu pai, colocando o que parecia ser uma sacola de bagels, também salgados, sem dúvida, e cafés em cima da mesa na sala. Evitou deliberadamente olhá-lo nos olhos. Você está chegando ou saindo? Sorri e olhei para Alex, esperando que ele não se arrependesse de ter vindo tão cedo. Ah, só passei por aqui, Dr. Sachs, disse Alex resoluto. Remarquei as aulas particulares, porque achei que precisariam de mais um par de braços. Ótimo, isso é ótimo. Tenho certeza de que será uma grande ajuda. Tome, sirva-se de bagels. Alex, desculpe, mas só trouxemos 3 cafés. Não sabíamos que estaria aqui. Meu pai parecia sinceramente chateado, o que foi comovente. Eu sabia que ele ainda tinha problemas em relação à sua filha caçula ter namorado, mas fazia o possível para não demonstrar. Não se preocupe, Dr. Sachs. Também trouxe algumas coisas, por isso acho que vai dar para todo mundo. E meu pai e meu namorado sentaram-se no colchonete juntos, sem o menor sinal de constrangimento, e dividiram o café da manhã. Peguei bagels salgados na sacola dos dois e pensei em como seria divertido voltar a morar com Lily. Estávamos fora da universidade fazia quase 1 ano. Tentávamos falar no mínimo uma vez por dia, mas ainda era como se mal nos víssemos. Agora, chegaríamos em casa e reclamaríamos do nosso dia infernal, exatamente como nos velhos tempos. Alex e meu pai conversaram sobre esportes, basquete, acho, e minha mãe e eu etiquetamos as caixas no meu quarto. Não havia muita coisa, apenas algumas caixas de roupa de cama e travesseiros, outra de álbuns de fotografias e itens sortidos para a escrivaninha, embora não tivesse mesa, um pouco de maquiagem e artigos de toalete, e todo um bando de sacolas cheias de roupas de runway. Não justificavam etiquetas. Acho que era a assistente em mim que falou. Vamos indo, gritou meu pai, da sala. Psiu. Vai acordar Kendra, sussurrei. São só 9 horas de uma manhã de sábado, você sabe. Alex sacudiu a cabeça. Não a viu sair com Shanti? Pelo menos, acho que era ela. Havia definitivamente 2 delas, usando terninhos pretos e parecendo infelizes. Verifique no quarto. A porta para o quarto que conseguiam dividir com uma cama beliche estava parcialmente aberta, e a empurrei um pouco. As 2 camas estavam meticulosamente feitas, travesseiros afofados e cachorros Gandhi combinando, um sobre cada cama. Só então me dei conta de que nunca tinha entrado no quarto delas. Nos poucos meses em que morei com essas garotas, não conversamos mais do que 30 segundos. De que não sabia exatamente o que faziam, aonde iam, ou se tinham amigos além de uma outra. Estava feliz por ir embora. Alex e meu pai tinham limpado os restos de comida e estavam tentando elaborar um plano de ação. Tem razão, as 2 saíram. Acho até que não sabem que estou indo embora hoje. Talvez devesse deixar um bilhete, sugeriu minha mãe. Podia deixar no tabuleiro de Scrabble. Eu tinha herdado esse vício de meu pai, e a sua teoria era de que cada casa nova requeria um novo tabuleiro, por isso estava deixando outro. Passei os últimos 5 minutos no apartamento compondo com as pedrinhas. Obrigada por tudo e boa sorte. Um beijo, Andy. 59 pontos. Nada mal. Levamos 1 hora para pôr tudo nos 2 carros, comigo não fazendo mais do que escorar a porta para a rua e tomando conta dos carros enquanto voltavam a subir. Os contratados para levar a cama, e que estavam cobrando mais do que o preço real do trabalho, estavam atrasados. Portanto, meu pai e Alex partiram para o centro. Lily tinha encontrado o novo apartamento em um anúncio no Village Voice, e eu ainda não o tinha visto. Ela tinha ligado para mim no trabalho, na metade do dia, gritando, Achei! Achei! É perfeito! Tem um banheiro com água corrente, piso de madeira só um pouquinho empenado, e estou aqui há 4 minutos e não vi um único rato nem barata. Pode vir vê-lo agora? Está viajando, sussurrei. Ela está aqui, o que significa que não posso ir a lugar nenhum. Você tem de ver imediatamente, sabe como é, estou com minha pasta e tudo mais. Lily, seja razoável, não posso deixar o escritório, nem que eu precise de um transplante de coração de emergência, sem ser despedida. Como posso ver um apartamento? Bem, ele não vai ficar livre daqui a 30 segundos. Há pelo menos 25 pessoas aqui e todas estão preenchendo as fichas. Preciso fazer isso agora.
No mundo obsceno do mercado imobiliário de Manhattan, apartamentos semi-habitáveis eram mais raros e mais desejáveis do que rapazes heterossexuais semi-normais. Se acrescentamos semi-acessível a essa mistura, tornam-se mais difíceis de se alugar do que uma ilha particular na costa sudeste da África. Provavelmente mais ainda. Não importa que a maioria medisse menos de 80 metros quadrados de sujeira e madeira apodrecida, paredes esburacadas e aparelhos elétricos pré-históricos. Sem baratas, sem ratos. Esse valia a pena. Lily, confio em você. Vá em frente. Pode me mandar um e-mail descrevendo? Estava tentando desligar o mais rápido possível, já que Miranda deveria chegar do apartamento de arte a qualquer segundo. Se ela me visse em uma ligação pessoal, eu estaria frita. Bem, tenho cópias dos recibos de seu salário, que, a propósito, é insatisfatório, e consegui as declarações dos nossos bancos e a impressão do histórico dos nossos extratos e a carta do seu empregador. O único problema é o fiador. Tem de ser residente no estado e ganhar mais de 40 vezes o aluguel mensal, e a minha avó com certeza não ganha $100.000. Seus pais podem assinar para nós? Cristo, Lil, não sei. Não lhes perguntei, não posso ligar agora. Você liga. Certo. Eles ganham o suficiente, não? Eu não tinha certeza, mas a quem mais eu poderia pedir? Ligue para eles, mandei. Explique sobre Miranda. Diga que lamento não ligar eu mesma. Farei isso, disse ela. Mas deixe antes eu me certificar de que teremos o apartamento. Ligo depois, disse ela e desligou. O telefone soou de novo 20 segundos depois e viu o número do seu celular no identificador de chamadas. Emily tornou a levantar os olhos com aquela expressão de sempre que me via conversando mais uma vez com uma amiga. Peguei o telefone, mas olhei para Emily. É importante, falei baixinho para ela. A minha melhor amiga está tentando alugar um apartamento para mim por telefone, porque não posso sair para um maldito... 3 vozes me atacaram ao mesmo tempo. A de Emily estava controlada e calma, e tinha um tom de alerta. Andrea, por favor, começou no mesmo instante em que Lily falava excitada. Eles vão aceitar, Andy, eles vão aceitar. Está me ouvindo? Embora as duas claramente falassem comigo, eu não ouvia nenhuma delas. A única voz clara e alta que me chegou foi a de Miranda. Está com algum problema, Andrea? Incrível, ela disse o meu nome. Ela estava me rondando, parecendo pronta para atacar. Desliguei imediatamente, esperando que Lily entendesse, e me preparei para o ataque violento. Não, Miranda, nenhum problema. Ótimo. Então eu gostaria de um sundae e de comê-lo antes que derretesse. Sorvete de baunilha, não iogurte, não leite gelado, e nada de sem açúcar ou de baixo teor gorduroso, com caldo de chocolate e creme chantilly autêntico, não enlatado, entendeu? O autêntico. Isso é tudo. Ela voltou com determinação ao departamento de arte, me deixando com a nítida impressão que tinha vindo só para me checar. Olá, obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Seu apoio faz toda a diferença e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.